no aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. São 8h01. Boa noite a você que está na Bandeirantes. Noite de Libertadores para o São Paulo, é isso. Noite em que o torcedor são paulino vai se esbaldar, não é? Porque quando tem Libertadores, o torcedor do São Paulo aproveita e aproveita muito. São Paulo e Libertadores, essa dobradinha de sucesso. E se tem São Paulo, se tem Libertadores da América, claro, tem o microfone da Rádio Bandeirantes. Já, em instantes, às 9 da noite, a bola vai rolar em Guayaquil. Barcelona e São Paulo. É o tricolor na Libertadores da América em busca de mais uma vitória e com a grande atração sentadinha no banco de reservas, a estreia do técnico Luiz Zubeldia. O Paulo do Vale já vai trazer o primeiro destaque do São Paulo, também do Barcelona, os comentários desse jogo do Alexandre Pretzel e quando a bola rolar às 9 da noite, quem é que vai dar o recado? Quem é que vai transmitir para o Brasil e para o mundo? Ele, Ulisses Costa, a voz da Bandeirantes na Libertadores, a voz da Bandeirantes para esse jogão do São Paulo. E olha, não é só isso não, porque nós vamos ter hoje uma noite de gala, de um jogo importante, relevante, estreia de técnico no banco de reservas do São Paulo. Então, por isso, venham com a gente aí, podem vir. Venham agora, já, para nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já estamos no ar com ela. Pelas ondas do rádio você também nos acompanha em São Paulo e em todos os cantos do Brasil. No aplicativo Bandplay no mundo inteiro você pode ouvir a Rádio Bandeirantes e todas as emissoras do Grupo Bandeirantes e também no site radiobandeirantes.com.br. Já tem muita gente aqui na nossa live do YouTube, o Felício Milograno, Kleber Pereira, Edivaldo José Drigo, o Roberto Rivelino Matias, Francisco Silva, Christian 2024. A todos vocês um grande abraço, boa noite, sejam bem-vindos e venham mesmo. 8h03. Temos Bruno Puzóvio na produção deste Concentração, Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins está na central técnica, o Alexandre Marques, o nosso switcher. Vamos ao primeiro destaque do São Paulo, atenção Michel Lopes, pode subir o hino do tricolor, Michel. O tricolor, o bem amado. E com o hino do São Paulo, com o tricolor em destaque, o torcedor esperando aí essa estreia de Luiz Zubeldia. Paulo do Vale, boa noite. O que é que você fala do São Paulo pra gente? Diz aí, PDV. Boa noite, Capri. Abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E já temos o primeiro São Paulo de Luiz Zubeldia, treinador argentino de 43 anos que conhece bastante o Equador. Aliás, é o atual campeão equatoriano pela LDU. E o São Paulo de Zubeldia tem uma linha de 4 defensiva com uma dupla formada por Arboleda e Alan Franco. Tem 3 jogadores no meio-campo, com Luciano na armação e 3 atacantes, com Ferreirinha voltando à equipe titular após boas exibições, André Silva mantido no time, outro que vem atuando bem, e Caleri, a esperança de gols do tricolor paulista na noite de hoje, Capriotti. Então escala o São Paulo aí, PDV, vai, pode mandar o São Paulo escalado aí que já vamos ouvir Alexandre Pretzel, manda aí, PDV. O São Paulo de Zubeldia com 23 Rafael, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 29 Alan Franco, meia dúzia Wellington, 29 Pablo Maia, 25 Alisson, 10 Luciano,
Ferreirinha, André Silva e Caleri. Ferreirinha 47, André Silva 17, Caleri 9. O trio de ataque do São Paulo, Capri. Aproveite e já emenda então o destaque do Barcelona, porque aí a gente já ouve o Alexandre Pretzel trazendo a primeira opinião aqui nesse concentração. Vamos lá, PDV. Vamos lá, o Barcelona que já teve o Zubeldia entre 2011 e 2012 como treinador apenas por 9 jogos. Atualmente sexto colocado no campeonato equatoriano e por isso a demissão de Diego Lopes nos últimos dias. O Barcelona, assim como o São Paulo, trocou de treinador, mas Ariel Holan, conhecido do torcedor santista, não assume o time ainda, chega no final de semana. Por isso hoje a equipe é comandada pelo interino German Corendia, que tem em Damian Dias, 37 anos, experiente meia argentino, o articulador da equipe, e Obando, camisa 9, a principal esperança de gols do Barcelona de Guayaquil, que espera receber bom público hoje no Monumental e empatou as 2 primeiras na Libertadores, Capri. Boa, tá aí o Paulo do Vale com as primeiras informações de Barcelona e São Paulo. São Paulo e Barcelona, a bola rola às 9 da noite, Ulisses Costa transmite e quem vai comentar? É ele, Alexandre Pretzel, já tá aqui com a gente e vai trazer o primeiro destaque da Opinião Bandeirantes. Ouviu as escalações aí, ouviu as informações do PDV e me conta o quê, hein, Alexandre Pretzel? Boa noite. Boa noite, Capri, prazer e revelo, um abraço pra você, pra toda a nossa equipe. Acho que o São Paulo é favorito, temos um novo treinador, a estreia do Luiz Zubeldia, chega com o elenco gostando muito dos seus treinamentos rápidos e intensos, arma o time de maneira ofensiva, sabe bem o que é jogar em Guayaquil, porque já treinou a LDU, já treinou o Barcelona, então ele entende muito bem o que é jogar no Equador, então eu imagino que ele vai escalar o time em cima. E é bom que o São Paulo parta para cima para tentar ganhar o jogo, porque nesse momento o Tadieres faz 2-0 no Cobressal e o Tadieres está indo a 7 pontos. O São Paulo tem 4 e o São Paulo tem 3, na realidade. O São Paulo tem 4? 3. São Paulo tem 3, a vitória do Cobressal, e o Barcelona tem 2. Então é isso. O Tadieres está indo a 7, o São Paulo tem 3 e o Barcelona tem 2. O Cobressal vai ficar lá atrás. Então é um confronto direto. Se o Barcelona ganha do São Paulo, o Barcelona vai a 5 pontos. E o São Paulo fica com 3. O São Paulo ganhando, ele vai a 6. Fica 1 ponto atrás do Tadieres e vai receber o Tadieres aqui no estádio do Morumbi no segundo turno. Então o São Paulo terá 2 partidas em casa no segundo turno, o que lhe favorece em relação ao fator local. Então, São Paulo não pode perder hoje. Até o empate contra o Barcelona, eu não acho um mau resultado, ainda que o São Paulo fique 3 pontos atrás do Tadieres. Gostei da escalação do Zubeldia. Vamos ver como é que funciona na prática. Um time ofensivo com o André Silva mantido como titular. Uma boa contratação, eu repito, da diretoria, que dessa vez merece elogio. E um time ofensivo para partir para cima do Barcelona, que tem como novo técnico o Ariel Holan, aquele que trabalhou no Santos, foi o primeiro técnico da gestão Rueda, mas ele não estará hoje, não começa, não faz a sua estreia. O Barcelona terá um treinador interino e isso pode sim favorecer o São Paulo nesse confronto direto, meu caro Ricardo Capriotti. Tá aí o Alexandre Pretzel, volta daqui a pouquinho falando mais de Barcelona e São Paulo, jogo no Monumental de Guayaquil. É o estádio que vai receber esse jogo às 9 da noite e que o Ulisses Costa vai transmitir na Bandeirantes. Um abraço pro Manuel. Alô, Caboclinho! Manuel tá ouvindo a gente lá em Uberaba, tá com o Zaidan e, claro, ouvindo e empurrando o São Paulo, empurrando o tricolor rumo à vitória daqui a pouquinho pela Libertadores da América. São 8h09, 8h09. Concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe, nessa noite de quinta, noite de gala, além da jornada esportiva, assim que a bola parar de rolar no Monumental de Guayaquil, tem apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro, pra gente analisar essa partida do São Paulo e os assuntos importantes, relevantes desta quinta-feira. Semana de Libertadores, semana de Copa Sul-Americana e o microfone Bandeirantes presente. Amanhã tem Série B, hein? Amanhã é o Santos na Série B, amanhã é dia. Amanhã tem Série B e, claro, Santos e Avaí é com a Bandeirantes também. Vamos lá, atenção! Rápida parada, intervalo rapidíssimo. Na volta, tem mais destaques de São Paulo e Barcelona. Barcelona e São Paulo. Não é o Barcelona, o original, mas esse é o de Guayaquil, mas é bom também. Não é igual o original, mas é bom. E é esse jogo que o São Paulo vai encarar aí, é esse time que o São Paulo encara e que a Rádio Bandeirantes transmite daqui a pouquinho. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio.
Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Messias de Jesus, senador por Roraima e líder do Republicanos no Senado. Quer se candidatar às eleições em outubro? Filie-se ao Republicanos. Se você for novo na política, não se preocupe. Oferecemos treinamentos sobre elaboração de plano de governo, marketing eleitoral, prestação de contas e muito mais. A nossa Fundação Republicana Brasileira tem à sua disposição os melhores profissionais. Faça parte do verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta, dia 1º de maio, o Show do Bita. Dias 1 e 5 de maio, cada um com seus problema. Dia 2 de maio, Padre Alessandro Campos. Dia 3 de maio, Márcio Donato e Di Lopes no show Série B. Dia 4 de maio, As Aventuras de Mike. E dia 10 de maio, Marcelo Marrom. O teatro que você ama agora é Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos em uhu.com. Senador Hamilton Mourão. Nós, do Republicanos, estamos trabalhando com força e seriedade, com foco nas eleições deste ano de 2024. Queremos eleger um grande número de prefeitos e vereadores em todo o país. Nosso objetivo? Ampliar ainda mais a força política do partido para seguirmos defendendo a família, os valores cristãos, o conservadorismo, a liberdade econômica e a soberania do nosso Brasil. Filie-se ao Republicanos. Venha ser 10. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Seu energia que se renova, Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Mariana Carvalho, deputada federal pelo Maranhão. O Republicanos existe para encorajar as mulheres conservadoras a se envolverem na política e contribuírem para a transformação na sua cidade e no seu estado. As eleições de outubro são uma oportunidade única para você, mulher, ser parte dessa mudança. No Republicanos, valorizamos a sua voz e a sua força para construir um futuro melhor para o Brasil. Mulher, filie-se ao Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Oito e 13, concentração pela rede Bandeirantes de Rádio. Michel Lopes, quem é que vai narrar esse jogo hoje às 9 da noite, hein, Michel? Me conta aí, Michel. Ulisses Costa! É ele mesmo, Ulisses Costa, já, o melhor narrador do Brasil em ação. Já, Ulisses Costa transmite Barcelona e São Paulo, diretamente do estádio Monumental de Guayaquil. Ontem o estádio do Independiente del Valle, um estádio pequenininho, acanhadinho, mas bonitinho, né, Pretzel? Os estádios equatorianos lá tão bem, esse estádio aí, o Monumental de Guayaquil, é um bom estádio também. Então o Equador pelo menos tá caprichando aí nos estádios, né? Pretzel? Tô aqui, Capri. Na realidade, eu tava... Tá preocupando com a minha vida particular. Boa noite, Capri. Por não isso que tava. Ele se perdeu, Tá perguntando na realidade, da minha vida particular. Ao eu vivo. Minha filha aqui, ele olhou minha filha, ele fez que 28 isso, perguntas da vida particular dela. Que isso? Ele é um fofoqueiro, um baita candinho. Não, até eu só perguntei pra ela, viu, Capri, já que o Ulisses quis dividir isso, qual o curso que ela tava estudando. Aí ela disse assim, administração. Daí eu falei, tem um bom cliente pra tu gerir a carreira.
Ulisses coça, né? Principalmente em gestão de crise, né? Mas voltando aos estádios, eu acho que eu já fui lá em Guayaquil, o estádio do Emelec é um estádio muito acanhado, né? É um caldeirão. O do Barcelona é um pouco mais espaçado, apesar da torcida ficar em cima, é maior, é o Monumental de Guayaquil. São dois times muito tradicionais. Agora, todo jogo que o Barcelona tá, a torcida é muito grande. O Barcelona já foi finalista da Libertadores contra o Vasco em 1998. E recentemente, o Barcelona foi 2 vezes semifinalista também contra o Flamengo e semifinalista contra o Grêmio em 2017, quando acabou perdendo por 3-0 lá e ganhando o jogo em Porto Alegre por 1-0, numa das defesas mais espetaculares que eu vi do Marcelo Groi. Então enfrentar o Barcelona em Guayaquil sempre é complicado. Agora, a torcida faz festa, empurra, mas eu vejo o time do São Paulo e olhando para o time do Barcelona, tem vários jogadores veteranos aqui, o Damian Dias, que é bom jogador, mas ele joga no Barcelona há quanto tempo? Há 10 anos. Tem quase 40 anos. Meia muito bom, número 10, mas veterano já. Eu vejo o São Paulo favorito, mesmo com pressão, mesmo com estádio contra e mesmo com a torcida contra também, meu caro Capri. Muito bom. Eu quero mais um destaque do São Paulo, PDV, mas quero que você me conte um pouquinho aí também do Rames Rodrigues. O que está acontecendo aí com o colombiano? Deu uma entrevista aí, ou participou de um programa que detonou aí todo mundo. O que está acontecendo com o Rames Rodrigues, que não vai jogar hoje, mas tá falando, não é, o PDV? É verdade, Capri. Inclusive foi uma live. O Rames costuma fazer essas lives ali jogando, né, na Twitch. E aí ele é questionado por alguns torcedores e tal, que perguntaram a respeito da condição física do Rames, né? E aí ele optou por colocar a culpa na imprensa. Disse que os jornalistas inventam as informações e que ele não está machucado. Ele tá fora hoje, semana que vem tá de volta, mas não tá machucado, segundo o próprio Rames Rodrigues. A questão é a seguinte, Capri, na Colômbia foi dito que essa lesão do Rames era um pouco mais grave, e é uma lesão de grau 1 na coxa. E aí ele ficou incomodado com alguns comentários de que ele poderia ficar de fora da Copa América. E a gente sabe que o foco do Rames é a seleção colombiana, o que não vai acontecer, pelo menos por conta dessa lesão de agora. A expectativa é realmente que ele volte na semana que vem e fique à disposição já do Zubeldia para a sequência da temporada. Mas o Rames não gostou muito desses boatos e acabou generalizando, podemos dizer assim, com relação à imprensa, diz que é melhor não acreditar, mas a gente sempre conta com o apoio da assessoria do São Paulo para divulgar justamente o boletim médico desses jogadores. E de fato, o que consta aqui no material do São Paulo, Capri, é o seguinte, ó, que o Rames Rodrigues, ele tem, ó, pegando aqui exatamente os desfalques, o Rames tem lesão na região posterior da coxa direita. Essa é a informação que a gente tem, que foi passada pela assessoria do São Paulo. Sempre a culpa é nossa, né? Ninguém dá uma entrevista, ninguém se manifesta, e aí a imprensa debate algumas questões, e a culpa é nossa. O próprio Lucas Moura, que é um baita de um cara, também, logo depois de uma derrota, falou que a imprensa aumentava muito as coisas em relação ao Thiago Carpini, né? 2 jogos depois o Carpini caiu. Então a culpa sempre é da imprensa. Os jogadores hoje não dão entrevistas, eles são blindados por assessores que são mais seguranças do trabalho do que jornalistas mesmo, blindados por dirigentes torcedores que adoram tirar selfie com os caras e não conseguem cobrá-los. Essa que é a realidade. Aí quando tem uma crise, a culpa é da imprensa, sendo que o cara não joga, o cara não se manifesta. Venha público, seja transparente. E aí não vai ter nenhum probleminha, nenhuma distorção, que não é nossa. Pode ter uma distorção, pode ter de um influencer, de cara que entra no vestiário. Aí o vestiário é aberto, aí o clube é aberto. Aliás, sobre clube aberto e fechado, né? Minha solidariedade, viu, meu caro Capri? A Lili Nascimento, repórter da ESPN Brasil, que foi assaltada hoje em frente ao CT do São Paulo. Hoje, na Rua Marquês de São Vicente, porque estava fazendo uma cobertura fora do CT, porque não tem acesso às mediações do clube, viu, Capri? Apenas isso. Espero que a presidente do Palmeiras, a presidente Leila Pereira, que é muito preocupada com essas questões das mulheres, e ela faz muito bem, porque ela é uma voz praticamente solitária aí no mundo dos dirigentes esportivos, e ela faz muito bem em abraçar essas causas. Espero que ela se solidarize com a nossa companheira Lili Nascimento, e principalmente que ela tome uma providência para que esse absurdo, não aconteça. Gente, abre o portão ali, fica do lado de lá, do lado de dentro do portão. Vai tirar um pedaço do time, vai tirar um pedaço do clube.
Palmeiras e o São Paulo ali, na Marquesa e São Vicente, precisam dar uma ajuda em relação a isso. É uma vergonha. Presidente Leila Pereira, a senhora que muito bem defende as causas das mulheres, eu imagino que a senhora se sensibilizou aí com esse caso da repórter da Lili Nascimento, tá grávida inclusive, né? Imagina o susto que essa moça passou. E vamos, por favor, né? Condição mínima, ninguém tá pedindo para ter uma instalação nababesca para o jornalismo, é isso. Mas pelo menos do lado de lá do portão, para evitar esse tipo de situação constrangedora, né? Profissional sendo assaltado ali na calçada em frente à Academia de Futebol do Palmeiras. 8h20. Bom, eu quero dizer o seguinte, quem é que não gosta de bem-estar? Quem é que não gosta de viver sem dor, de viver bem, de viver numa situação confortável, bem demais, não é mesmo? Você tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha acolá, não é bacana, não é? A gente precisa cuidar do corpo. O corpo é o nosso principal patrimônio. E se você ama o seu corpo e preza pela sua saúde, confere agora o recado que o GG tem aqui pra você. GG, boa noite, seja bem-vindo. Quero um mundo sem dor, GG. Ah, coisa boa é viver sem dor, né, Capri? Porque, ó, meu amigo, a dor, além de incomodar, deixa a gente limitado. Você não pode jogar um futebol com os amigos, você não pode andar de bicicleta, você não pode dar uma volta no quarteirão com o cachorro, não dá pra viver assim, meu amigo. Olha só, fiquei sabendo esses dias que o Brasil é campeão de pessoas que têm dor nas costas, sabia disso? Olha só que coisa. E o nosso magnésio quelato da Joy... Ó, o Presto tá falando aqui que tem dor nas costas. Dor na lombar, dor na lombar. Não, vou trazer o magnésio pra você amanhã. O nosso magnésio. Tá carregando o litro nas costas. Aí já é difícil, né, rapaz? Primeiro tem que parar de carregar e depois começar a usar o nosso magnésio aqui, ó, Capri. Mas é o seguinte, claro. Ó. O magnésio, ele tem esse poder de acabar com as dores, né, digamos assim, porque ele é um anti-inflamatório natural, ele é analgésico, então... Você começa a usar, passa uma semana, duas, a dor desaparece. Primeiro dia, segundo dia, o corpo está absorvendo. E esse magnésio quelato da Joy é a forma quelada de proteger as vitaminas, os aminoácidos. Então, o organismo absorve 100%. É diferente de outros que tem por aí. Você não vai gastar dinheiro, você não vai jogar dinheiro fora. Tem magnésio que você compra, mas o corpo não absorve 100%. É diferente do magnésio quelato da Joy, que tem essa biodisponibilidade e o resultado é muito mais imediato. Tá com dor? Artrite, artrose, dor na lombar, dor no ciático, dor no quadril, dor em tudo que é parte do corpo, gente. Ninguém merece. Tira da sua vida essas ites, artrite, bursite, tendinite. Não dá. Magnésio quelato da Joy vai te ajudar nessa. Mas não é só dor, você sabe, né, Capri? Claro, mas agora para quem se preocupa com o coração, coração também é fundamental, né, GG? O magnésio também pode ajudar? Pode ajudar, vai ajudar demais. Coração a gente tem que cuidar, primeiro que a gente só tem um, né? Então tem que cuidar. E o magnésio, ele é amigo do coração, gente. É impressionante o resultado que o magnésio dá no nosso coração. Ele cuida, porque fortalece os músculos do coração para quem tem arritmia cardíaca. É excelente, ele melhora a circulação sanguínea, evita um AVC, evita um infarto, ajuda a controlar a pressão arterial. Tem gente que pergunta, por exemplo, assim, eu uso remédio para a pressão, eu posso usar o magnésio? Você vai usar o magnésio, ele vai potencializar o uso do medicamento. Para quem tem diabetes, ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, ele controla o nosso sono, regula o nosso sono, você consegue dormir melhor, acorda com mais disposição e energia. Tem gente que está chegando em casa agora, vai dormir 3 da manhã, a pessoa está olhando para o teto, 7, 8, tem que levantar para trabalhar, não dá isso na vida não, use magnésio quelato da Joy. De manhã você usa à noite, 2 cápsulas por dia, e se tem muita dificuldade para dormir, pode tomar 2 cápsulas à noite. Toma todo dia, você vai ver a diferença na sua vida. GG, eu quero condição especial para o magnésio, hein? Você vai me trazer aí, eu quero condição especial. O magnésio está estreando com a gente aqui no Concentração, então para estreia tem que ter condição bacana para os nossos ouvintes aí. Me dá uma condição bacana mesmo. Vamos lá, GG. Eu vou fazer o seguinte, mandaram eu dar, sabe quanto? 50% de desconto. Mas eu sou só? Não. Pois é. Eu vou fazer o seguinte, nessa primeira levada, nesse primeiro lote, para 100 pessoas que ligarem agora, 0800 591 8959, 0800 591 8959, 70% de desconto, 70% e 2 presentes. O seca-barriga para quem quer emagrecer e vai também o massageador de presente. Não precisa ter dinheiro, você compra agora e vai pagar só no começo de junho. É no fio do bigode, é na confiança mesmo, Capriotti.
Maravilha, GG, 0800 591 8959, é agora, hein? Agora, já pode ligar aí, tem um timaço lá esperando por você, para que você leve o melhor magnésio para casa, para tirar toda a dor da sua vida aí. 0800 591 8959, valeu, GG, até a próxima! Obrigado, bom trabalho para vocês. Parada rapidíssima e o Concentração volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta, dia 1º de maio, o Show do Bita. Dias 1 e 5 de maio, cada um com seus problema. Dia 2 de maio, Padre Alessandro Campos. Dia 3 de maio, Márcio Donato e Di Lopes no show Série B. Dia 4 de maio, As Aventuras de Mike. E dia 10 de maio, Marcelo Marrom. O teatro que você ama agora é Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos em uhu.com. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Aline Gurgel, secretária de Assistência Social do Amapá. No Republicanos, nós mulheres não falamos apenas sobre pautas femininas. Falamos sobre economia, desenvolvimento social, infraestrutura, inteligência artificial e muito mais. Estamos prontas para governar, legislar e liderar em todas as frentes. Junte-se a nós, mulher, e amplie sua voz disputando as eleições em outubro. Filie-se ao Republicanos, a casa política das brasileiras. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Dia 4 de maio, o campeão mundial Alexandre Pantoja defende o cinturão dos pesos mosca contra o australiano Steve Erceg, que vem de 11 vitórias consecutivas. I'm the champion right here. Além do retorno do Rei do Rio, José Aldo volta ao octógono para enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez. Essas e outras lutas esperam por você no UFC 301. Compre já seu ingresso em ufc.com.br/Rio. O incentivo ao desenvolvimento de cidades inteligentes está no nosso manifesto político. Aqui em Sorocaba, isso já é uma realidade. O uso da tecnologia e inovação fornece dados confiáveis para um planejamento urbano mais eficiente. É mais economia de recursos públicos e qualidade de vida para a nossa população. Eu sou Rodrigo Manga e estou como prefeito da cidade de Sorocaba. Filie-se ao Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Terminou, não é? Terminou Concentração, porque vem aí a jornada esportiva Bandeirantes
Vem aí Ulisses Costa e um show de transmissão para a estreia do técnico Luiz Zubeldia no São Paulo. É a partir de agora, hein? Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale. Eu vou com Bruno Fusóvio, acompanhando toda a movimentação do futebol, do esporte no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Eu volto daqui a pouquinho também, no intervalo do jogo e depois de São Paulo e Barcelona. Barcelona e São Paulo em Guayaquil, com o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, porque a gente já emenda a jornada esportiva e você fica agora com o Ulisses Costa. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app e baixe o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! Libertadores da América para você. O tricolor vai em busca da vitória diante do Barcelona de Guayaquil, que empatou as duas primeiras. São Paulo perdeu uma, ganhou a outra. Vamos ver o que acontece aí para você, torcedor brasileiro. Barcelona e São Paulo, eu já quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Bandeirantes vem para trazer informações para você antes da bola rolar. Paulo do Vale vem para falar do tricolor do Morumbi. Diz aí, do Vale.
Fala, Ulisses, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O primeiro São Paulo de Luiz Ubeldia, treinador argentino, que assume a equipe a partir de hoje. E já com mudanças, o retorno da linha de 4 defensiva e um trio formado por Ferreirinha, André Silva e Caleri no ataque, com Luciano na armação. É o futebol da Bandeirantes que destaca agora a equipe do Barcelona de Guayaquil, diz aí do Vale. E assim como o São Paulo também mudou de treinador recentemente. A péssima campanha no Campeonato Equatoriano acabou derrubando o técnico Diego Lopes. Ariel Holan é o novo treinador do Barcelona, mas hoje não comanda o time. Deve chegar no final de semana no Equador. Hoje a equipe sob comando do interino German Corendia. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais uma agora do São Paulo, diz aí do Vale. E recordar é viver, Ulisses Costa. O São Paulo tem boas recordações contra o Barcelona de Guayaquil, porque enfrentou em 2 semifinais pela Copa Libertadores, em 72 e em 92, quando veio o primeiro título da Libertadores do São Paulo. Em 92, 3-0 no Morumbi, porém 2-0 no Equador, mas o tricolor paulista conseguiu vaga para a grande final e depois conquistou o título. Mas o São Paulo nunca venceu no Equador. São 7 partidas por lá, com 5 derrotas e 2 empates. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você. Tem São Paulo, tem Barcelona, mais do tricolor para a torcida do São Paulo, tricampeão da Libertadores. Fale aí do Vale. Falando um pouco mais de Luiz Ubeldia, treinador argentino, 43 anos, estreando hoje no comando do São Paulo. Ele que é conhecido como El Príncipe e foi o treinador mais jovem da Liga Argentina. Com 27 anos, treinou a equipe do Lanús, clube por onde ele acumula mais partidas. Na Argentina também treinou o Racing. Também já foi até o futebol mexicano no Santos Laguna, ao futebol paraguaio no Cerro Porteño, até mesmo ao futebol espanhol no Alavés da Espanha. Mas foi ter sucesso mesmo, de fato, na temporada passada, onde venceu o campeonato equatoriano pela LDU e também a Sul-Americana, inclusive eliminando a equipe do São Paulo nas quartas de final e batendo o Fortaleza na grande final, e reencontra o Barcelona, onde já foi treinador entre 2011 e 2012. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola rola já já para você, mais do Barcelona, diz aí do Vale. Bom, falando um pouco mais a respeito do Barcelona, que hoje tem um desfalque considerável. Segue machucado o atacante argentino Francisco Fidrizelski, que tem 4 gols em 7 jogos da temporada. Com isso, a esperança no ataque da equipe do Equador é Allen Obando, jovem de apenas 17 anos, 5 jogos e 1 gol marcado na temporada de 2024. Mais do tricolor do Morumbi para a torcida do São Paulo. São Paulo quer o empate. O empate já tá bom, mas a vitória seria espetacular, hein, do Vale? É verdade, né? O São Paulo que soma então 3 pontos até aqui, começou perdendo para o Tajeres essa edição da Libertadores, mas há 2 semanas venceu o Cobressal, ainda sob comando de Thiago Carpini, 2-0 no Morumbi. E o Zubeldia, né, que tem o apelido de El Príncipe, muita gente comparou o Zubeldia ao Agostinho, né, personagem da grande família. E o Zubeldia trouxe com ele uma grande família, né, são 5 auxiliares: Maxi Cubeiras, Carlos Grueso e Alejandro Escobar, os auxiliares; Lucas Vivas, o preparador físico, e Carlos Burbano, o analista. Todo mundo com o Zubeldia. Comissão técnica que deve custar por mês cerca de R$1 milhão ao São Paulo, Ulisses Costa. No microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Tem jogão de bola para você, 21 horas. Tem Libertadores, Barcelona de Guayaquil e São Paulo para você no Monumental de Guayaquil. Mais do Barcelona. Que tem Damian Dias, né? Jogador experiente, é argentino, porém naturalizado equatoriano, 37 anos. Há 2 edições da Libertadores ele marcava um golaço que ficou muito marcado, um gol olímpico, mas de um jeito diferente, né? Um chute rasteiro, cheio de efeito, aproveitando ali o vacilo do goleiro. Ele que está desde 2016 por lá, foi 3 vezes campeão da Copa Libertadores, campeão do Campeonato Equatoriano, melhor dizendo, e essa é a 7ª edição da Libertadores que ele joga pelo Barcelona de Guayaquil, sendo a 5ª na sequência. O mesmo número do goleiro Burray, experiente, que também pode, quem sabe, ajudar hoje a equipe do Barcelona a garantir um bom resultado em casa, Ulisses Costa.
A bola vai rolar já já. São Paulo tem estreia de treinador mais do São Paulo. Falando um pouco desse quarteto ofensivo do São Paulo, porque é o seguinte, Ulisses Costa, Caleri, com 10 gols na Copa Libertadores, está a 4 de alcançar Luiz Fabiano e Rogério Ceni, os artilheiros do século pelo São Paulo na competição. André Silva, hoje indo para mais uma partida, a 7ª dele, tem 2 gols marcados com a camisa do tricolor paulista, jogador importantíssimo nos últimos jogos. Ferreirinha, confirmado entre os titulares. São 5 gols nas últimas 7 partidas pelo São Paulo. E Luciano, o terceiro maior artilheiro do século com a camisa do tricolor paulista. São 72 gols marcados contra 112 de Rogério Ceni e 212 de Luiz Fabiano. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes pra você. A bola vai rolar já já pra você, torcedor brasileiro. Tem jogão de bola no microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tem Barcelona de Guayaquil, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Você vai se ligar do microfone Bandeirantes. A bola rola daqui a pouquinho pra você. O futebol Bandeirantes traz a opinião dele, Alexandre Pretzel. Esperar o que desse tricolor tricampeão da Libertadores? Respeitem a história do São Paulo e você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E aí, Pretzel, boa noite. Boa noite, meu caro Ulisses. Um abraço para você, para toda a nossa equipe. O Zubeldia, contratado, já tinha sido sondado em janeiro, antes do Carpini, para a vaga do Dorival Júnior, e agora ele chega. Chegou com um cartaz interessante. Parou bem na LDU de Quito e também no Lanús. Os 2 times que ele já trabalhou 2 vezes e fez mais de 100 jogos em cada um. Na Europa não foi bem, nem no Almeria quando não estreou, ficou 6 dias no clube apenas, e no Alavés, a Espanha, fez apenas 4 jogos. É um treinador jovem, intenso, foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU, eliminando o São Paulo no Morumbi, com um time realmente muito forte fisicamente e rápido do meio para frente, com o volante Piove, que é bom jogador, tá lá ainda, mais o Angulho, o Julio, Johan Julio, né? Johan Julio, o Angulo, 2 caras que passaram pelo time do Santos, e mais o centroavante Guerreiro, peruano Guerreiro. Então a LDU, e tem um zagueiro haitiano também que é muito bom jogador. Tinha uma certa espinha dorsal, junto com o goleiro Domingues, que também integra a seleção equatoriana. Essa era a LDU de Luiz Zubeldia. O Zubeldia saiu, foi campeão da Sul-Americana e saiu. Precisava relaxar, segundo ele, né? Precisava aliviar a cabeça, por isso que ele não aceitou dar seguimento à conversa com o São Paulo em janeiro, quando o Dorival Júnior foi para a seleção brasileira. Então agora vamos ver se dá certo. Chegou com todo o apoio da diretoria, chegou com o apoio dos jogadores e, segundo a gente buscou informações, os primeiros treinos dele agradaram demais o elenco pela intensidade e também pelo diálogo, pela facilidade de passar as coisas para os seus jogadores. Mas, Ulisses, todo treinador depende de resultados e com ele não será diferente. Por exemplo, hoje o empate não é mau resultado. Acho que o São Paulo é favorito. Mas o empate hoje não é mau resultado pelas circunstâncias de tabela. O Tadieres está fazendo 2-0 no Cobressal, está indo a 7 pontos. Se o São Paulo empatar, o São Paulo vai a 4 e deixa o Barcelona 1 ponto atrás. Se o São Paulo ganhar, São Paulo fica com 6 contra 7 do Tadieres. E aí praticamente os dois encaminham as 2 primeiras colocações, apenas para definir quem será o primeiro do grupo no segundo turno. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola rola daqui a pouquinho para você. Tem Barcelona, tem São Paulo. Na Bandeirantes, o destaque do jornalismo. Luiz Henrique Lu, boa noite. Oi, Ulisses. Boa noite para você e boa noite para todos que nos acompanham. A Polícia Civil conclui o inquérito do acidente envolvendo um Porsche que matou um motorista de aplicativo na zona leste de São Paulo e pede pela 3ª vez a prisão do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o carro de luxo. Segundo o laudo, o veículo estava a 156 km por hora, sendo que a velocidade máxima permitida na via é de 50 km por hora. Fernando foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga de local de acidente. Agora o caso segue para análise do Ministério Público, que pode denunciar o motorista à justiça pelos crimes. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes, Bruno Pozóvio. Um abraço para você, boa noite, Pozóvio. Fala, Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, começando pela Copa Libertadores, já em campo no Chile, o Tadieres fora de casa está vencendo o Cobressal por 2-0, ambos do grupo B do São Paulo. E no Paraguai, o Cerro Porteño está empatando com o Fluminense em 0-0. Às 9 horas, mesmo horário do jogo do Tricolor, o Palestino vai receber o Milionários da Colômbia. Pela Copa Sul-Americana, temos 2 jogos rolando. Lanús está vencendo o Metropolitanos da Venezuela por 2-0 fora de casa. E no Paraguai, o Nacional e o Racing do Uruguai estão empatando em 2-2. Também às 9 horas, o Always Ready da Bolívia
Bolívia entra em campo com o César Vallejo do Peru e o Fortaleza enfrenta o Boca Juniors. Para fechar, às 11 horas, o Delfim do Equador recebe o Internacional. O Independiente Medellín da Colômbia recebe o Defensa e Justiça. Agora na Europa, o Manchester City goleou o Brighton fora de casa por 4-0 e ficou a 1 ponto do líder Arsenal com 1 jogo a menos. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você, São Paulo e Barcelona, Barcelona e São Paulo. Futebol Bandeirantes em campo, mesa de São Michel, São Lopes, na central técnica, Caíme Martins. Twitter, Alexandre Marques, digital, Marcela Souza. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já para você tem jogão de bola, Barcelona e São Paulo. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Na temporada passada, 2 gigantes ingleses ficaram no quase. O Arsenal quase levou a Premier League e o Tottenham quase se classificou no G6. Agora, 1 ano depois, eles estão na mesma situação. Será que dá para os 2 rivais espantarem essa bruxa? O futebol é a arte do possível! Tottenham e Arsenal, domingo 10 da manhã, ao vivo no Star Plus e com transmissão na ESPN. Vem, que tem futebol europeu. Para tudo na vida existe um porquê.
E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente tá ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. A bola rola já para você, São Paulo e Barcelona. Barcelona de Guayaquil diante do time do São Paulo no Monumental de Guayaquil. Os times escalados prontos, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Times prontos? Prontíssimos, Ulisses Costa. Então escalhe-os. Salve, salve, Barcelona. O mandante Barcelona, definido e escalado pelo interino Germán Coredia, com Burray no gol, camisa 1, 27 Vargas, 3 Sosa, 32 Ramírez, meia dúzia Chala, meio de campo com 5 Trindade, 17 Gaibor, 10 Damian Dias e mais à frente 30 Oyola, 11 Rojas e 9 Obando. Repeteco do Barcelona de Burray, Vargas, Sosa, Ramírez, Chala, Trindade, Gaibor, Dias, Oyola, Rojas e Obando. O banco. À disposição de Germán, Mendonça para o gol, Pineira, Rodrigues, Preciado, Cortés, Coroço, Rangel, Djorka F. Reasco, Soares, Pinhantares, Souza e Arroio. Escalando o tri da Libertadores, o tri do mundo, manda pro ar do Vale. O primeiro São Paulo de Luiz Ubeldia, com 23 Rafael no gol, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 29 Alan Franco, meia dúzia Wellington, 29 Pablo Maia, Alisson 25, 10 Luciano, 47 Ferreirinha, 17 André Silva e 9 Caleri. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, André Silva, Ferreirinha e Caleri, o São Paulo de Zubeldia. O banco. À disposição do treinador argentino Jandrei, Diego Costa, Galopo, Nestor, Michel Araújo, Bobadilha, Juan, Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick e William Gomes. No futebol da Bandeirantes, quem apita o jogo? Arbitragem paraguaia, o dono do apito, Juan Benítez, auxiliado por Eduardo Cardoso e Júlio Aranda. No VAR, Derlis Lopes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já para você. Jogão de bola tem São Paulo. Diante do time do Barcelona, Barcelona e São Paulo. Análise e opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Bom, meu caro Ulisses, um abraço ao Antônio Carlos Freitas, a todo mundo que nos acompanha aqui no chat do nosso YouTube, Rádio Bandeirantes, né, com o nosso Alexandre Marques no switch e toda a nossa equipe técnica. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Por quê? Primeiro que na quarta-feira passada, o Thiago Carpini comandou o São Paulo contra o Flamengo. E o São Paulo jogou mal. São Paulo jogou esse passado, assistiu demais o Flamengo jogar e acabou perdendo por 2-1. Então ficou numa situação ruim na tabela do Brasileiro. Ficou com 0 pontos em 2 jogos. Na quinta, o Carpini foi dispensado. Quinta passada. O Zubeldia foi anunciado na segunda-feira. No sábado, na segunda ele chegou. Na segunda... Tem razão, o PDV agora me socorre aqui que eu confundi as datas. Segunda-feira o Zubeldia foi apresentado. Ele foi anunciado na sexta-feira e chegou no sábado aqui em São Paulo. Domingo, ele foi acompanhar Atlético Goianiense São Paulo, o jogo que nós transmitimos. E foi o melhor jogo do São Paulo no ano
na minha opinião. O São Paulo jogou muito bem, venceu por 3-0, treinado pelo interino Milton Cruz, que conhece a história do São Paulo como pouco, já trabalhou em outras gestões, e o Milton escalou uma equipe com o Alan Franco, ao lado do Diego Costa e do Arboleda, aos olhos do novo treinador, mais Igor Vinícius e o Wellington como alas, o Pablo Maia, o Alisson e o Luciano, e na frente o André Silva e o Caleri. O Ferreira entrou no segundo tempo, quando o jogo já estava bem encaminhado a favor do São Paulo. Então, eu concluo que o Zubeldia viu coisas boas na melhor atuação do São Paulo no ano, no jogo em Goiânia. E praticamente manteve a mesma escalação. Ele só, ao invés de escalar o Michel Araújo e colocar o time num 4-3-3, ele põe o Ferreira. Então fica um 4-2-4, sem 3 zagueiros, com 2 zagueiros apenas, o Diego Costa vai para o banco, com o Ferreira aberto, o André Silva solto para atuar ao lado do Caleri e o Luciano como meia de chegada. E aí ele fica com o Pablo Maia e com o Alisson, com 2 volantes bem fixos, que trabalharam muito bem no jogo de Goiânia, próximos ao meio de campo, onde o São Paulo dominou o jogo contra o Atlético Goianiense de maneira absoluta na primeira etapa. Óbvio que no segundo tempo, São Paulo foi favorecido por uma expulsão do Luiz Felipe, aos 5 minutos do segundo tempo, e o pênalti marcado a favor de São Paulo, que o Luciano bateu e fez 2-0. Quando o São Paulo fez 2-0 com um jogador a mais, o jogo praticamente acabou ali, porque o São Paulo ficou muito melhor com 1 a mais, e logo depois, aos 17 minutos, o Gabriel Barros foi expulso. Aí o São Paulo ficou com 2 a mais e chegou aos 3-0 de forma tranquila. Muita gente até me criticou. Pô, como é que você diz que o time fez o melhor jogo do ano, se pegou um adversário e teve 2 expulsos? Isso não é culpa do São Paulo, isso é contingência do jogo. Isso pode acontecer hoje, por exemplo. O Barcelona pode ficar com 2 a menos. E se o São Paulo ganhar, a gente não vai lamentar. Essa que é a questão. Então a gente tem que ver o jogo em si. As escalações estão sendo colocadas. Então me parece que o Zubeldia viu o São Paulo pela primeira vez em loco, lá no Antônio Ascioli, e gostou do que viu. Porque o São Paulo realmente jogou muito bem. Se a gente for analisar o elenco inteiro, olha quem está fora. O Lucas está fora. O Wellington Rato, que para mim é um jogador nota 5,5, 6, mas ele entrou muito bem no esquema do São Paulo. Você tem o Luiz Gustavo, que é um volante muito interessante, de muita experiência, que ajudaria bastante, também se machucou. Já é um veterano, mas é um cara que parecia que já jogava há um tempão no São Paulo. Então eu estou falando apenas de 3 jogadores importantíssimos que acrescentariam bastante, no mínimo, ao elenco. E aí eu olho para o banco. O Rodrigo Nestor recuperado é mau jogador? Claro que não. Bom jogador, jogaria em vários times. O Galopo é útil, muito útil. Apesar de não ter ido bem alguns jogos que ele entrou aí, é um jogador útil. E aí você ainda tem o Eric, que veio do Ceará e que sempre que foi utilizado não foi tão mal assim. O William Gomes, para mim, que é uma esperança para o ataque. O menino que foi colocado pelo Carpini como ala pela esquerda no jogo contra o Fortaleza. Além, é claro, do Michel Araújo, que eu particularmente gosto muito desse jogador. Um meia que estava lá no Fluminense parado e o São Paulo trouxe para cá. E ele desempenha bom futebol sim no São Paulo, e com o Dorival Júnior teve a sua melhor fase. Então o que eu espero hoje? Eu espero, pelo menos, sempre que chega um novo treinador, e acho que domingo teve isso um pouco também, né? Contra o Flamengo, os jogadores do São Paulo correram errado. Jogaram mal. E perderam para um adversário melhor. Ponto. Quando eles souberam que o Luiz Zubeldia estaria no estádio para enfrentar o Atlético Goianiense, para observar o time, obviamente que a motivação aumentou. E aí o São Paulo fez um grande jogo, com os jogadores correndo certo, muito aproximados e aos olhos do novo técnico. Então, a primeira coisa que se muda quando chega um novo treinador, além de você buscar uma nova formatação tática, a utilização talvez de jogadores que não estavam atuando, você muda mesmo o ambiente, você muda a motivação dos atletas. Então, se o ambiente estava conturbado, com esse vai não vai do Carpini, com o treinador sendo fritado em fogo alto publicamente, com a diretoria em silêncio, só observando os acontecimentos. Se ganhar, tá fora. Quer dizer, se ganhar, fica do Flamengo, né? Se perder, tá fora. Ele perdeu, acabou sendo demitido. Aí realmente os jogadores não gostam desse tipo de coisa. Os jogadores só ficam observando e num discurso de defesa ao ex-treinador. Com a chegada do Zubeldia, o que acontece? Tudo se renova. Então, caras que de repente, como o Alan Franco, é um exemplo, não estava sendo utilizado, agora vira titular com o treinador argentino. É esperança de bons resultados? Claro que é. É esperança da volta de um bom futebol? Eu também acho que sim. Agora, é garantia de títulos a chegada do Zubeldia? Não. Ele, como todo treinador estrangeiro, vai ter que esperar um pouco para se ambientar,
e ele já chegou falando do calendário, até porque ele foi perguntado sobre isso. Não há tempo para treinar, o São Paulo está envolvido em várias competições e aí vai para a conta do técnico. Ele tem que resolver com posicionamento, com conversa e também aproveitando o pouco tempo que ele tem para sempre melhorar o time e ter os ajustes necessários para todas as competições. Bola no centro do campo, vai rolar com o teu comando, meu caro Ulisses Costa. Muito bem, a opinião de Alexandre Pretzel para você. Acerta o São Paulo no técnico para você, Pretzel? Eu gostei. Eu acho que é uma aposta, como muitas que poderiam ser. Ele é um treinador jovem, mas já com uma certa experiência. Começou muito cedo. O cara que começa muito cedo, ele merece sim observações interessantes. Agora, o currículo dele já é interessante. Ele já passou 2 vezes pela LDU e pelo Lanús. Você não é um treinador ruim, não trabalha na LDU 2 vezes. Que é o principal time do futebol equatoriano hoje, junto com o Independente Del Valle. Então, eu estou imaginando que ele tem tudo para fazer um bom trabalho no São Paulo. Por quê? Porque o elenco do São Paulo é bom. Se ele fizer o simples, escalar os melhores jogadores e não se complicar, a tendência é que o São Paulo brigue por alguns títulos nessa temporada, depois do fiasco no Campeonato Paulista, mas com a conquista da Supercopa no comando do Thiago Carpini. Por que quando da saída do Carpini, o São Paulo teve uma outra postura no Campeonato Brasileiro? Porque os jogadores também, quando sabem que vai chegar um novo treinador e com ele observando o time em Goiânia, a motivação muda, o ambiente muda. Caras que não estavam sendo utilizados, eu citei o Alan Franco, acontece exatamente isso. Chegou um novo treinador, é a minha chance agora. Tu muda o ambiente, tu muda a forma de jogar, os caras se motivam novamente, é assim qualquer time. Agora, o treinador não pode inventar, né? Não pode chegar querendo botar o pé na porta e mudar 5, 6 posições. Ele tem que conhecer o elenco e me parece que ele conhece. E gostou do que viu no jogo de Goiânia, porque ele praticamente mantém a mesma escalação. Apenas com o Ferreira entrando no lugar do Diego Costa. A formatação tática é essa. Ele sai do 3-5-2 e ele parte para um 4-2-4 na realidade. Porque no papel é um 4-2-4. Sem a bola eu quero ver se o Luciano vai ajudar na marcação no meio e se o Ferreira e o André Silva vão recuar, meu caro Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola o time do São Paulo com Caleri, ela roda, se ela roda, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui na o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral para a direita, campo de defesa para o time do São Paulo, ser jogando. Você ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Antônio Carlos Freitas, obrigado pelo carinho da sintonia. Bruninho curtindo o sonsaço Bandeirantes. Ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. A bola volta no toque de bola, tentando descer o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento foi feito à frente do peito, domina novamente Ferreirinha. Ele abre a jogada para Luciano. Luciano domina para o tricolor de calcanhar para Ferreirinha, passa a bola, Ferreirinha chega tarde na bola, aqui na direita vem Xalá, ele põe para fora, lateral para o time do São Paulo bater, é lateral para o time do tricolor bater pelo seu campo de defesa, sai jogando Pablo Maia, gira a jogada para o meio de campo, contigo na intermediária, Alisson pede, bola volta contigo no meio de campo, Pablo Maia domina, recolhe para o time do São Paulo, abre aqui para a esquerda com Wellington domina para o São Paulo, sai jogando mais atrás, recomeça novamente o time do tricolor do Morumbi, tenta o Wellington, toca na bola, dá o tapa na bola, mas põe para fora, tá parado o jogo, marcado lateral para o direito, campo de defesa para o time do Barcelona bater, manual para o time do Barcelona cobrar, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, a bola volta, Luciano vem para brigar, ganha para o time do São Paulo, já solta para o setor de direito do campo de ataque, lançamento boa para Caleri, abriu na ponta, tentou devolução para o Luciano, no meio do caminho vem para tirar Ramírez tira para o time, tenta ser jogando novamente o time do Barcelona, 0-0 placar do jogo, mas o árbitro parou aí. E acaba marcando ali justamente uma falta. E o Demian Dias já começa a olhar para a arbitragem. É o capitão do time, o São Paulo cobra rapidinho. Início de jogo 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser jogando, vem para o toque, ele para novamente o time do São Paulo com a Arboleda. Ele domina para o time do São Paulo, abre a jogada para a direita, solta para Igor Vinícius. Igor Vinícius domina, volta para a Arboleda que recolhe no campo de defesa para ser jogando. Ele solta a jogada para Pablo Maia domina pela direita do campo de defesa. Sai jogando novamente o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente do comando de ataque. Tentou escapar da marcação, André Silva escorregou, voltou para Pablo Maia que abre na esquerda, campo de ataque, boa bola à frente para Ferreirinha. No peito põe, vem para o drible, tentou escapar. Tentou simular falta, o árbitro não foi na dele. A bola volta com o time do São Paulo, vem para tirar, Pablo Maia dá um bico nela e põe para fora. Em lateral para a equipe do Barcelona bater pela direita, campo de defesa. Depois a tentativa do Ferreirinha, né? Essa abertura de bola ali do Pablo Maia, ele acabou parando justamente no Gaibor, camisa de número 17. E agora o juiz já pede para esperar por ali, ó.
vai para a primeira conversa, árbitro paraguaio, o Juan Benítez já começa a conversar com o Zubeldia, o novo treinador do São Paulo. E aí, Pretzel? Não foi nada, o Ferreira simulou, se atirou e o Zubeldia pediu falta já reclamando. Esse árbitro é muito enérgico, já deu uma bronca no Zubeldia. Todo dia, dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina o time do São Paulo, tenta ser jogando no campo de defesa, vem pra briga, perde a jogada no campo de ataque, novamente o Caleri. Ela volta no campo de defesa, sai jogando o time do Barcelona com Sousa. Sousa tenta o levantamento à frente, na direita vem Igor Vinícius, ganha o lance, bola volta no peito. Tenta o domínio, Igor Vinícius vem pra tocar, mas houve o toque na mão dele. Tá parado o jogo, marcada a falta esquerda, campo de defesa pro time do Barcelona batendo. E a primeira falta para a equipe de Guayaquil, né, que joga em casa. 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Quem sabe até a presença de mais torcedores. E de fato a bola acaba pegando na mão do Igor Vinícius. Começo de jogo 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você ligado na Bandeirantes. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola. O Wagner tá ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vem, tricolor. Domínio do campo de defesa, sem jogando novamente. Curtinho André Silva. Ele prende a jogada. Nossa zaga central recolheu com toque de bola de Alan Franco para a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo. Para ser jogando na esquerda. Tem aberto o Wellington. Prefere o toque no meio para Pablo Maia. Tenta articular o time do São Paulo para ser para o jogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Toninho Rossi está ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, sai jogando novamente no meio do campo de defesa. O time do São Paulo desce e vem, tricolor. Recolhe pelo setor de direita. Igor Vinícius volta a jogar na parada. Arboleda domina pelo campo de retaguarda para o time do São Paulo. Ele tenta esticar a jogada à frente, prefere o toque lateralmente para Igor Vinícius. Ele solta para Luciano. Luciano domina para Igor Vinícius. Boa bola, desce bem o tricolor. Capricha, tricolor. A abertura vem pelo setor de esquerda para Alisson. Alisson soltou para Igor. Ele domina, ergue a cabeça, vem para o cruzamento, levantou no boca do gol. O desvio. Vem para tirar lá no setor de direita. Ramires põe para a linha de fundo. Tá parado o jogo. Escanteio direita, campo de ataque para a equipe do São Paulo bater. E a bola explode no Sousa, que caiu por ali, né? Devido à pedrada do Igor Vinícius no cruzamento, acaba pegando na cabeça do camisa 3 da equipe do Barcelona. O primeiro escanteio para o São Paulo, que acontece depois que ele receber ali um primeiro atendimento, a primeira assistência da própria arbitragem. E de fato, né, a bola pega firme na cabeça do Sousa. Escanteio tricolor paulista, o próprio Igor Vinícius por ali na bola. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectado com o futuro. Vai, São Paulo! Escanteio, cobrador, levantamento na grande área. Tentou o toque, Arboleda, a bola volta com o time do Barcelona que está jogando. Evita a saída pela linha lateral, vem para o toque de bola Trindade. Trindade domina novamente pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tenta a finta em cima da marcação, tentou o toque de bola contigo no meio de campo. Aperta o São Paulo, Arboleda vem para ganhar, ganha para o time do São Paulo, para Pablo Maia, que volta a jogar para Luciano. Recomeça o São Paulo, Pablo Maia domina para o São Paulo aqui atrás do campo de defesa, domina novamente no campo de retaguarda o time do São Paulo para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. E recolhe pelo campo de retaguarda novamente o time do São Paulo. A abertura vai ser feita à frente para o comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor do meio de campo. Dominário, sobra a jogada, Pablo Maia prendeu pelo setor de direito no campo de retaguarda, voltou, empurrou para Igor. Igor prende pelo setor de ponta, vai para o toque de bola novamente o time do tricolor do Morumbi. Pablo Maia pede, a abertura vem com ele, faz o break, prende a jogada contigo no setor intermediário. O São Paulo para ser para o jogo. QG Bandeirantes e Esporte está chamando, pois não, pus óbvio. Ulisses pela Copa Sul-Americana, Lucero abre o placar para o Fortaleza contra o Boca Juniors. Agora 1-0 aos 6 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação. Atacado. A bola volta novamente. Tem cartão Tenda para você. Recomeça o time do São Paulo já jogando com toque de bola com o time de Alan Franco. Ele prende a jogada na sua zaga central para Pablo Maia. Pablo Maia volta para a Arboleda que sai jogando. Sil renova sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil. Se é Sil. Pode confiar, Brasil. Tenta descer o São Paulo, não consegue. Domínio do campo de defesa para ser para o jogo. Prende a jogada contigo no setor intermediário. O time do tricolor do Morumbi. Abertura para Pablo Maia pelo meio de campo. Domínio tanto o toque de bola, já solta Coutinho. Recolheu o Caleri, abriu pelo setor de esquerda para Ferreira. Ferreirinha desce com a bola dominada, faz o break em cima da marcação. No primeiro prende o lance e volta na esquerda. Ele abre o lance Coutinho novamente no toque de bola de Wellington. Wellington prendeu, empurra a jogada Coutinho para Alan Franco para Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Tenta esticar a jogada para o comando de ataque, vem para o toque de bola para Igor Vinícius. Todo
todo recuado, Barcelona no seu campo de defesa e jogando em casa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu quero você comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Prende o lance contigo do setor intermediário novamente. Recolhe pelo campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola, o time do São Paulo. Domina do campo de defesa com Pablo Maia. Pablo Maia domina pelo seu campo de retaguarda. Ele tenta o levantamento à frente, já abre pelo setor de esquerda no campo de defesa. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor do Brasil. A abertura vem do toque de bola de Alan Franco. Alan Franco domina para o São Paulo, tenta ligar a jogada. Vem para o toque de bola, recolhe contigo novamente. Ferreirinha volta a jogada. Já trabalha pelo setor de direito do campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Recolheu, dominou tanto o drible, tenta a finta, quanto o toque de bola. Voltou para Luciano. Luciano prendeu para Igor. Igor Vinícius domina para o time do São Paulo. Pelo campo de defesa para ser jogando. É bola campo de retaguarda novamente para o time do tricolor ser jogando no campo de defesa. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com uma qualidade Steel Brasil. Alô, Amaldo, tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, Amaldo Silva, curtindo o sonsaço Bandeirantes, só da Bandeirantes do Brasil. A bola volta, vem São Paulo, capricha, vai pro toque de bola, tentou lançar na frente. Ferreirinha lançou mal. A bola volta no meio de campo, tenta descer novamente o time do Barcelona, vem pra finta na marcação, aperta o time do São Paulo, vem pra ganhar a jogada. Domina pelo setor de meio direito, campo de ataque, a abertura foi feita à frente, Pablo Maia domina, volta com Arboleda. Ele recolhe no seu campo de defesa e vai sair jogando no seu campo de retaguarda. Domina o São Paulo, abertura frente na velocidade para André Silva. André Silva prendeu, balançou, tem Luciano pelo meio, soltou para o Luciano que volta a jogada na intermediária no campo de ataque para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo, solta a jogada contigo no campo de defesa, recolhe na circunferência central, Alan Franco. Alan Franco para Pablo Maia, Pablo Maia domina para a direita para Alisson, tentou o toque de primeira, tocou errado, aperta novamente, vem para ganhar o time do Barcelona, mas com falta. Tá parado, marcada a falta do André Silva, campo de defesa para o Barcelona bater. Exatamente, em cima do Rojas, né, que sofre a falta por ali, depois já sai orientando o próprio time da equipe do Barcelona, um pouco desorganizado nesse início de jogo e de fato, né, o André Silva chega por ali, calçando camisa 11, evitando que poderia ser um contra-ataque, início de jogo 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Conosco, Rádio Liberdade de Aracaju, Rádio Difusora de Teresina, Rádio Foro de Boa Vista com Rio Mar de Manaus, Rádio Araranguá, 1290, Rádio Itaberá, Alô Estúdio 92 FM em Cascavel, Rádio Super Condá, Chapecó, Rádio Eldorado de Criciúma, com Guarujá de Florianópolis, RCI de Foz do Iguaçu, Difusora de Imbituba. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Barcelona. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor de meio de campo, aperta na marcação, ganha o lance pelo setor de direito, o time do Barcelona. Tanto de ser com Vargas, prende o lance, volta a jogar a Coutinho com o Ramírez. Ramírez prende no campo de defesa, já jogando com Sousa. Sousa já abre a jogada, vai para o toque de bola com Xalá. Ele prende o lance, Xalá pelo seu campo de defesa, já jogando novamente no campo de retaguarda. Peças para o carro, moto ou caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Continua para você. 0 para a equipe do Barcelona em Guayaquil, 0 também para o São Paulo, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pela Libertadores, o Talleres da Argentina venceu o Cobresal do Chile por 2-0, ambos no grupo B de São Paulo e Barcelona de Guayaquil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem comigo, Wellington Massini. Tá ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Rio Grande da Serra. Obrigado, Cleiton Luiz. Obrigado pela audiência. Ligado no futebol Bandeirantes. Curtindo Edson Takahashi. Ligado no futebol Bandeirantes. José Arthur também com Adão Cortez. A bola volta com o time do São Paulo. Domínio do São Paulo. Joga bem o Pretzel. Fala já. Domínio do campo de defesa do time do São Paulo para ser jogando. Fale agora, Pretzel. 0-0 no placar do jogo. São Paulo tem domínio total do jogo, hein? É um campeonato de posse de bola, só que nenhuma infiltração, nenhuma chegada na área. O que acontece? São Paulo toca buscando espaço. E o Barcelona marca, corre e marca. E não deixa o São Paulo passar da intermediária até chegar na sua área, na área do Barcelona, no campo ofensivo. Então, essa é a função do Barcelona, não deixar o São Paulo jogar. Na posse de bola, primeiro tempo até agora maravilhoso, 12 minutos e meio do São Paulo. Mas pouco para tentar ganhar o jogo. Mais infiltração, mais bola no Caleri também.
Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. E vem pro toque de bola, tenta descer o São Paulo, vê a falta. Ferreira tá caído. Exatamente, né? O Ferreira que vem recebendo a marcação do Oyola por aí também. São dois atacantes, mas travando ali um duelo pela lateral do campo. Agora o Ferreirinha acabou sofrendo a falta por baixo, falta marcada, começo de jogo 0-0. Alô, Leonardo Vilas Boas, ligado no Futebol Bandeirantes. Alexandre Enciclopédia. E vem para o toque de bola do meio do campo de ataque. Tenta descer novamente o time do São Paulo. A abertura foi feita pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para a finta em cima da marcação. Recolhe contigo no setor intermediário. O time do São Paulo vem com Pablo Maia. Pablo Maia domina. Recolheu para o tricolor. Abriu jogada pelo setor de esquerda para Wellington. Wellington preveniu para o time do São Paulo. Vai para a finta. Tenta o toque de bola. Abriu para Ferreira pelo setor de esquerda. Que recomeça aqui atrás. Domina Alan Franco para ser jogando para o time do São Paulo. Ele prende a jogada. Recolhe pelo setor de direito do campo de defesa. Vem para a finta. Tenta o toque de bola. Domínio do campo de defesa. Arboleda. Arboleda prendeu novamente pelo comando de ataque para Pablo Maia. Pablo Maia domina, vem para o toque de bola. Recolheu Caleri Breca, tenta a finta, tenta o toque de bola, soltou Coutinho no setor intermediário. Domina novamente no campo de defesa o time do São Paulo para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. Alô, José Francisco Gonçalves, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. A Bia tá ligado na Bandeirantes. Gabi. Obrigado pela audiência. Matos Filho ligado na Bandeirantes. Erisvaldo Miranda curtindo o som da Bandeirantes em Sergipe. Obrigado. Alô, Cleiton Luiz ligado. Valentim Neves. Obrigado, torcedor. Vem comigo na Bandeirantes. A bola falta com o time do São Paulo. Capricha tricolor. Vai, Ferreira, que você ganha. Ferreirinha ganhou. Tá na área, dominou. Girou para fora da área para Pablo Maia. Soltou de esquerda para Wellington. Vem cruzamento na área. Levantou no gol. O toque de cabeça para dentro. Vai subir. Caleri ameaçou. Voleio. Bola quicou e não passou. Volta Pablo Maia. Ganância. Aperta na marcação. Tantão. Recuperaram o Wellington. Bola vai embora para a linha de lado. Em lateral direita. Defesa para a equipe do Barcelona bater. E vai sair o primeiro amarelo para o Zubeldia. Ele reclamou uma vez no início do jogo, reclamou a segunda e o juizão tolerância 0. Já toma o primeiro amarelinho dele, o Zubeldia, que tem essa característica. O pessoal fala que ele é bem enérgico e reclama bastante à beira do gramado. Mas eu vi o Pretzel, pode discordar de mim. Ele pegou a bola que saiu para fora. Mais nada. Mas é o seguinte, com a primeira reclamação com 3 minutos, o árbitro já te dá uma bronca. Aí chega, tu pega a bola e fica olhando pro árbitro. Sendo que o jogador do Barcelona está esperando receber a bola para fazer a cobrança de lateral. Achei agora que o Zubeldia foi muito soberbo e acabou tomando amarelo bobo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 15 e 30, jogados primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores. Você confere 15 minutos e 40 de bola rolando. 0 para o Barcelona, 0 para o São Paulo em Guayaquil, no Equador. Da Bandeirantes, quem fala é você, Pusófio. Ulisses pela Copa Sul-Americana. Cuellar marca para o Always Ready da Bolívia contra o César Valerro do Peru. Agora 1-0 no placar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A para volta do toque de bola, tenta ser jogando no campo de defesa novamente o time do Barcelona. Recolhe no campo de defesa o São Paulo, Sajano com Rafael. Rafael abre, empurra a jogada, domina pelo comando de ataque. O time do São Paulo tenta descer. A abertura vem da finta, tenta o drible em cima da marcação. Domina novamente, vai pro drible. André Silva escapou, soltou na esquerda para Ferreira. Lançamento forte. Ele chegou, dominou linha lateral da grande área. Vem tricolor, capricha tricolor. Ferreira dominou, cruzou no gol. Olha o gol! Caleri de cabeça! Gol! Do São Paulo em Guayaquil, Caleri! Numa jogada espetacular, começou com o Igor Vinícius, deu para André Silva. André Silva ganhou do primeiro, escapou da marcação e abriu em velocidade no campo de defesa. Próxima linha de videogramado, soltou para Ferreirinha. O Ferreira dominou, balança em frente ao marcador, ergueu a cabeça. O Caleri entrou, pediu, segunda trave, ele cruzou. O Caleri antecipa, no meio da pequena área, meteu no fundo da rede.
Gol do São Paulo, gol do Tri da Libertadores, gol do Tri do Mundo, gol do São Paulo, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, gol, emoção maior do futebol e de novo essa emoção que você proporciona, essa torcida espetacular do São Paulo, a torcida que sempre lota e quebra recorde de público no Morumbi. São Paulo, Caleri, cruzamento do Ferreirinha, 1 São Paulo 0 pro time do Barcelona. O detalhe do gol é teu de Zayn do Vale. Para marcar o 11º gol dele na história da Libertadores. O segundo nessa edição, Jonathan Caleri, no que melhor sabe fazer na jogada aérea. E que escapada ainda no campo de defesa do André Silva, que fez a abertura de bola para o Ferreirinha. Cruzamento no capricho. E Jonathan Caleri, sempre ele, entre dois marcadores, sobe mais alto. Abre o placar para o São Paulo, enquanto o VAR, por protocolo, checa o gol do tricolor paulista. Ulisses. Xalá dava condição total para ele. Pretzel, gol legal do São Paulo. E começa com o André Silva. Você me chamou a primeira vez aos 12 e eu dizia o seguinte: olha, o São Paulo toca a bola, domina o jogo, mas não tem infiltração. O André Silva sai da marcação e aí abre um buraco. E ele faz uma ligação direta maravilhosa para o Ferreira. Em 3 toques o São Paulo fez o gol. O Ferreira cruza e o Caleri de cabeça, sem chance para o goleiro. Gol de centroavante, 1-0 São Paulo. O que o Conmebol fica checando com o VAR? O mundo já viu que o gol é legal. Então, gol legal, 1-0 São Paulo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Você ligado no futebol, Bandeirantes 1-0 pro time do São Paulo. E merecido, hein, o Prétio? Merecido pela posse de bola, e aí apareceu um jogador para buscar a bola no intermediário e fazer uma jogada individual. A gente estava pedindo isso, que o Barcelona marca em cima, mas quando você foge da marcação, é uma marcação pressão, mas sem muita intensidade. O time do Barcelona é um time lento, é um time pesado. E o São Paulo leve, mais rápido, com jogadores melhores, estava dominando a partida. E o André Silva, como eu estou gostando desse jogador. Tenho falado dele há 3 partidas. Realmente é uma boa contratação do São Paulo e ele que começa a jogada do gol. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. E vem para o jogo, o time do São Paulo. A bola foi chuta para Caleri, subiu o zagueiro, cortou, bola quicou no setor intermediário. Volta no toque de bola novamente. Domina a Trindade no campo de defesa para ser o jogador do seu campo de retaguarda. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir exatamente 20 minutos de bola rolando. 20 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando ao placar da Libertadores da América. Continua para você. Barcelona 0, São Paulo 1, na Bandeirantes, quem fala é você, Pozóvio. Ulisses, pela Copa Sul-Americana, Merentiel empata o jogo para o Boca. Agora Fortaleza 1, Boca Juniors também 1. É o futebol da Bandeirantes, o Nino tá ligado na Bandeirantes. Ulisses, o que você acha? Falta de respeito quando a torcida vai, quando toca o hino nacional brasileiro? Claro que é falta de respeito, óbvio que sim. Alô, Lino, ligado na Bandeirantes, vem pro jogo, time do São Paulo, Luciano cruzou, levantou pra Caleri, adiantou, demais a bola acaba perdendo na sequência. Ferreirinha vem pra marcação, aperta o time do Barcelona, põe pra fora. Tá parado o jogo, lateral esquerdo, ataque pro São Paulo bater. Uma bola que o Barcelona perdeu no meio campo, né? Armando mais um ataque pro São Paulo com Ferreirinha, Luciano e o próprio Caleri, que foi acionado por ali. O corte veio antes. O tricolor paulista vence o jogo no Monumental de Guayaquil, 1-0. Pedro Paulo, a filha Vanessa Albano, tá de parabéns amanhã, felicidades. Alô, alô, Pedro Paulo, pra filha também a Vanessa Albano em Londrina. Obrigado pelo carinho da sintonia e muitas felicidades. Marquinhos Barros, meu irmão de aniversário também hoje, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Grande Marquinhos Barros, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, tá na Capaula. O amor da vida dele ligado no futebol Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, o time do São Paulo tenta descer 1-0 para o time do tricolor. O Giba tá ligado no futebol da Bandeirantes também. Forte abraço para você. Toninho Rossi curtindo o sonsaço Bandeirantes. Domina o time do São Paulo. Abertura vem pela direita no campo de ataque. É no campo de ataque com o Igor Gomes. Igor Gomes domina, cruzou. Levantou para Luciano. Dominou, deu na direita. Boa bola, bateu, vai ser golaço para fora. O chute do André Silva. Linha de fundo, tiro de meta para aqui para o Barcelona bater. E como serviu bem o Luciano por ali, né? Ele recebe essa bola do Igor Vinícius, ajeita para o André Silva
Silva que arrisca o chute cruzado alto. Essa bola venenosa, passa com perigo. Quase o segundo do São Paulo em Guayaquil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Está na sua vida. Está na sua vida. Está no Tenda, torcedor brasileiro. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem para o jogo pelo setor de esquerdo do Barcelona. O Bando domina pelo comando de ataque, vai para a finta em cima da marcação, tentou o toque de bola, chega o Barcelona com perigo. Bola tabelada, afasta a zaga do São Paulo parcialmente. Voltou de perto da direita, mas o que é isso, hein? Ô Trindade. Mas o que é isso, Trindade? Ô Trindade. Longe do gol. E esse chute foi a primeira finalização da equipe do Barcelona de Guayaquil, né? E que finalização horrorosa. Arriscou do meio da rua, a bola sobe demais numa primeira tentativa de triangulação por ali do time de Guayaquil. O São Paulo vai vencendo o jogo, gol dele, Caleri. 2 gols na Libertadores, 1-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Nayara Araújo tá ligada no futebol Bandeirantes. A bola volta, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de direita, aperta na marcação. Recolheu novamente Gaibor tenta o toque de bola, tenta o Sérgio no time do São Paulo. Caleri toca mal no campo de retaguarda. Domina campo de defesa, aperta para ganhar para Burmai, tenta o toque de bola, Coutinho no meio de campo. Já recolhe o time do São Paulo para Sérgio jogando pelo setor de esquerdo no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Ferreirinha ganha o lance. Se soltar, tem o André Silva. Balançou, escapou, vai bater, rolou, boa bola. Luciano mal no lance. Domina mal, Luciano, e perde a chance para o time do São Paulo. Pretzel, que coisa, hein, Pretzel? São Paulo muito superior, hein, Pretzel? Muito superior. O time do Barcelona é fraco e o São Paulo joga em casa. São Paulo domina totalmente. O Barcelona parece fisicamente também um time lento, um time cansado, até nas divididas. O São Paulo é muito superior. E esse esquema de 4 atacantes parecia um esquema muito faceiro antes da bola rolar. Mas não, São Paulo domina, o Luciano nem recua tanto, o André Silva fecha bem o lado, o Ferreira não baixa tanto, então você fica com 3 na frente, mas o André Silva ajuda o meio de campo. Então o domínio do São Paulo é total. Já poderia estar 2-0 se o Ferreira fosse um pouquinho mais inteligente. Ao invés de embolar para o meio, se ele abrisse para o Caleri, poderia ser o segundo gol do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel Brasil. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. José Carlos Pinheiro, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado. Bola para a equipe do Barcelona bater. É falta para o time do Barcelona, 1-0 para o time do São Paulo. São Paulo vence o jogo. É falta para o time do Barcelona bater. Vem levantamento para dentro da grande área. 25 jogados, você ligado na Bandeirantes. E o Franco, Alan Franco, tá reclamando. A arbitragem tomou fala ali relação... uma pancada do Obando. Isso, com o braço, né? Ele fica ali reclamando. A arbitragem vai autorizar a cobrança de falta. Dias na bola. Alô, Maristela Fiorilo, ligada no microfone Bandeirantes. Nayara Araújo também, levantamento, vem na boca do gol, tentou o toque de bola, ela vai para fora. Escanteio para o time do Barcelona bater. É o primeiro escanteio para o Barcelona de Guayaquil, né? A cobrança de falta do Dias acaba cortando por ali a defesa do São Paulo, bola por cima. Escanteio, o próprio Dias, hein? Sempre perigoso na bola parada. Escanteio, Barcelona de Guayaquil. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio para o time do Barcelona bater pelo setor de direita do campo de ataque. Escanteio vai ser cobrado. Se posiciona novamente, escanteio pelo setor de direita do campo de ataque. Bola vai ser solta à frente. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, levantamento na boca do gol. Vem para tirar, tentou cortar o perigo dali na entrada da grande área. Vem para rasgar. Vem para tirar o Wellington. O Wellington tira, dá um bico na bola, põe para fora. Lateral para a equipe do Barcelona bater pela direita do campo de ataque. 26 jogados. Pretzel e o jogo. Agora o Barcelona tentou apertar um pouquinho, mas muito mais na base da bola aérea, né? O São Paulo também se defende bem. Tô gostando do Alan Franco, que pra mim é um zagueiro baixo, joga melhor por baixo, né? Na bola aérea ele não é muito bom. Mas vamos ver agora. Mais um escanteio pro time do Barcelona, que dá uma apertada, mas algo natural, porque o domínio de São Paulo era muito grande. O time tá jogando em casa e fica todo atrás, correndo atrás. Agora não. Agora o Barcelona tenta jogar um pouquinho e tem mais um escanteio a seu favor. É o futebol da Bandeirantes para você. Você acha que queimaram o Carpini, Pretzel?
Queimaram, acho que não é a palavra, mas abriram mão do trabalho, que desistiram dele. Acho que desistiram do Carpino. Ao invés de queimaram, desistiram, acho que é o verbo mais correto. Ô Pretzel, em algum momento da tua vida você pensa em desistir de mim? Jamais, jamais. Você é um parceiro eterno, né? Só que eu vou ter que tomar um magnésio aí do concentração, porque tô te carregando já há um tempão, meu irmão. E vem para o jogo, tenta descer o time do São Paulo. Luciano vem para rasgar dentro da sua grande área, dá um bico na bola, corta, tira o perigo dali de qualquer maneira. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 dos mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário do time do São Paulo. Capricho, tricolor. E vem para o toque de bola pelo setor de esquerda, cá para ataque, domina André Silva. Ele prende para o time do São Paulo, deu toque de bola para Alisson. Alisson domina, recolheu para o time do São Paulo, faz o giro, tenta o toque pelo meio de campo para Igor Gomes. Igor sai jogando, Igor Vinícius pelo campo de defesa. Ele já aprende a jogada no campo de defesa. Igor Vinícius recolhe a jogada, atrapalhou pelo meio de campo, tentou o toque de bola contigo na intermediária, para o toque de bola contigo do André Silva. André Silva inverteu o Igor. Ele tentou o toque de bola para Ferreirinha. Ferreirinha tentou chegar, a bola não chega. Aparece o Wellington, vem para apertar, para tentar ganhar para o time do São Paulo no seu campo de defesa. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. A para a volta do toque de bola, eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Paulo Paiva, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domínio do campo de retaguarda, recolhe novamente do campo de defesa, tenta o toque de bola para Sérgio, jogando o time do São Paulo. A abertura vem para Arboleda, Arboleda domina para Alisson, Alisson prende a jogada pelo setor de direito do campo de defesa e sai jogando. Recolhe no campo de retaguarda e vem para o jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão é da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A para já volta no toque de bola para Sérgio, jogando o time do São Paulo. Vem com toque de bola, Pablo Maia domina, abre para Alan Franco. Alan Franco recolhe pelo seu campo de defesa, rasga a frente, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para buscar a jogada, afasta novamente, Luciano perde de cabeça, a bola volta, continua no setor intermediário, lateral para o São Paulo bater da esquerda, campo de defesa, não, o árbitro está dando por time do Barcelona, é isso? Exatamente, na disputa do Wellington ali com o Rojas, agora o Rojas fica ali, ó, batendo boca também com o enérgico Juan Benítez, que marcou o lateral para o time da casa, o time de Guayaquil. O São Paulo vai vencendo o jogo 1-0. Como é o nome do árbitro? Juan Benítez. Isso, tem o corpo do Capriotti, hein? Lembra muito Capriotti. Nem Pretzel. É com uma boa constatação, cara. Perfil longilíneo, né? Viu? Pernas longas, né? Corrida curta. É o nosso Papaléguas. Pois é. Eu gostei, cara. Boa comparação. Né? E enérgico também. Enérgico também. José Luiz Rocha ligado no microfone Bandeirantes. Wellington ganha a jogada para o time do São Paulo, liga no meio para o Luciano, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, Luciano domina para o tricolor, abriu para o setor de esquerda, sai jogando com o Alan Franco, domina do campo de defesa. José Luiz Franco está ligado em Rinópolis, do interior de São Paulo, do futebol da Bandeirantes. Eu quero você comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando Arboleda domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação do primeiro, já recolhe novamente o time do São Paulo com o Alan Franco. 1-0 São Paulo vence na Libertadores. E você se liga no futebol Bandeirantes conosco, Rádio Difusora de Itajaí, Rádio Cidade de Londrina, Rádio Clube Ponta Grossense com Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio São Francisco, Rádio Patriarca de Cacilândia, Difusora de Mato Grossense com RCR Costa Rica, Mato Grosso do Sul, 820 AM de Goiânia. Alô, Goiânia! Com Guavira FM de Mato Grosso do Sul, Rádio Sorriso do Mato Grosso, Rádio Bandeirantes conosco, Rádio Barra de Barra Bonita com Rádio Diário Independente de Barretos. Já domina, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já vem pro toque curto pelo meio de campo, já recolhe a jogada contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo, domínio do campo de defesa com o Luciano faz o break em cima da marcação no primeiro e procede para o jogo. Recolhe no campo de defesa Antônio Augusto Sanches Filho, ligado na Bandeirantes, Bruno Lucas também curtindo o sonsaço Bandeirantes e vem para o jogo o time do São Paulo. Bola foi solta, é para Caleri, vem para a tabela, tentou o toque de bola contigo no setor intermediário, abriu na direita do campo de ataque para Igor
Vinícius. Igor Vinícius venceu, solta a jogada para Alisson, para Pablo Maia. Pablo Maia domina para Ferreirinha. Tem o toque de bola para Luciano. Luciano desceu para Ferreirinha. Ferreirinha dominou para o time do São Paulo. Vai para a finta. Deu para o Caleri. Tocou fraco. Pegou Burray. O Caleri pareceu que estava tentando mais dominar do que finalizar, né? A bola acaba pegando com força no pé dele. Vira uma finalização. Fica com o Burray. Goleirão experiente. O São Paulo desperdiça a oportunidade, mas vence 1-0. Vou falar um negócio. O jogo tá tão fácil pro São Paulo que o São Paulo entrou num ritmo de acomodação. Tá lento na saída do contra-ataque. Acelera um pouco o jogo e dá para tocar 2-3. Toca 2, você vira 3-0 no primeiro tempo, se forçar do meio para frente. O time do Barcelona é fraquíssimo, joga na base do Damian Dias, que já tem quase 40 anos, um time lento. Esse é o São Paulo que eu gostaria de ver, mas parou de correr o São Paulo, parou de ser intenso. Oswaldo Ferreira está em Rosário, na Argentina, ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu quero você comigo, torcedor youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta para Ferreira. Ganhou na velocidade, tem Caleri no meio. Ferreira tentou a finta, prendeu demais. Se ele toca, ele tinha o Caleri no meio. Exatamente, buscava por ali justamente na tentativa, mas acabou carregando demais a bola. No momento que desaba por ali no campo de defesa da equipe do Barcelona, justamente o Vargas, melhor dizendo, e a arbitragem pede ali um pouco de calma para que o jogo seja reiniciado. O São Paulo, depois da jogada de Ferreirinha, que carregou demais, vai vencer 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando, 33 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Monumental de Guayaquil, no Equador, continua. Barcelona 0. 1 para o São Paulo. Caleri fez o gol no cruzamento do Ferreirinha, Pusóvio. Ulisses, Leonardo Castro empata o jogo para o Milionários da Colômbia, agora 1-1 contra o Palestino do Chile, ambos do grupo E do Flamengo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Estrela Bet. A bola volta do toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. O Thiago Mira no campo de defesa. Tanto o toque de bola contigo novamente no campo de defesa. O Barcelona com Sousa. Ele prende o lance pelo setor de esquerda para Xalá. Ele domina pelo comando e ataque. Enfim, a jogada novamente com o Bongo. Ele tenta o toque de bola contigo novamente. O Bongo tenta o toque. Volta, tira dali, tira de qualquer maneira o jogador Arboleda. É na volta com o time do São Paulo que sai jogando no campo de defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Você comigo, torcedor brasileiro, 1-0 São Paulo, gol de Caleri. Caleri vence o São Paulo, Barcelona em Guayaquil no Monumental. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe no comando de ataque o time do Barcelona para ser jogando. A abertura vem à frente com Dias prendeu o Oyola, ele domina do campo de defesa, vai para frente na marcação, o Oyola recolhe pelo comando de ataque, abriu na ponta, soltou na esquerda, tentou partir na linha de fundo, conseguiu cruzamento nas costas, ninguém marcou, vem pro jogo o time do Barcelona, lançamento à frente, bola batida à frente, mergulha, tira Luciano parcialmente, é na volta do campo de ataque, tem cruzamento na grande área, vem para afastar o time do São Paulo, tira mal, a bola volta pelo setor de direito do campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o São Paulo. Depois de um arremesso lateral na grande área, né? Uma disputa por ali do Pablo Maia. Acaba se atirando por ali o atacante da equipe do Barcelona na disputa ali justamente, né? O camisa de número 32, o zagueirão Ramírez estava por ali na grande, ou melhor, o camisa 30, o Oyola estava por ali na grande área, o Pablo Maia chega por ali, chega junto, o Oyola dá uma valorizada, tudo igual, ou melhor, o São Paulo vence 1-0. Pode tomar um amarelo por simulação, porque o árbitro Juan Benítez foi para cima do jogador equatoriano. E não deu amarelo ou não? Não deu, só ficou na bronca, mas o mergulho que o cara deu. O Oyola, ele tinha a possibilidade de chegar na bola, ele preferiu se atirar. Não deu para entender. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para utilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com.
Você tá na Bandeirantes, torcedor brasileiro, Bandeirantes com você. A bola volta do toque de bola, tenta o toque contigo do setor intermediário. Aperta, vem pra a jogada, tenta o Luciano, não consegue. A bola volta pelo campo de defesa. Igor Fernandes está ligado em Paysandu. Ligado no Paraná, curtindo o sonsaço. Bandeirantes, levantamento na boca do gol. Aperta na marcação, Wellington tenta ganhar a jogada do campo de defesa, não consegue. Recolhe novamente o time do Barcelona, tenta Rojas. Rojas balançou, puxou, perna esquerda, cruzou. Subiu de cabeça, bem para tirar a Alan Franco. Complementa Caleri, ele tenta tirar a jogada, não consegue, vem cruzamento da grande área, afasta o time do São Paulo, tenta sair jogando, Luciano não domina de boa a bola, é na volta do campo de defesa para ser jogando. Vem torcedor comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. No Tenda, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Pretzel e o jogo 1-0 para o São Paulo. Nos últimos 8 minutos, o que aconteceu? O Barcelona saiu de trás, mas mesmo tocando bola lento, abusando de cruzamentos, e o São Paulo ficou todo atrás. Todo mundo recuou. O esquema com 4 atacantes, ele não está deixando de ser defensivo. Sem a bola, todo mundo marca. Agora, o que não dá para entender é a lentidão que o São Paulo entrou. O São Paulo entrou no ritmo da acomodação, com um jogo tão fácil, com a vitória parcial nesse momento. Se forçar, se fizer jogada individual, é aquilo que eu falei, vira o primeiro tempo ganhando por mais. Só que entrou na acomodação, está acomodado em campo São Paulo. O jogo está tão fácil, o Barcelona não agride muito, que o São Paulo está administrando uma vantagem pequena neste momento. Porque ainda tem muito jogo, né, Ulisses? Muito jogo. Rádio Barra de Barra Bonita, Rádio Diário Independente FM. Alô, Barretos, linda Barretos. Hospital do Câncer, é sempre bom você ajudar em Barretos, que faz um trabalho filantrópico bonito. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Barcelona. A bola batida muito forte. Em 2 tempos faz a defesa. A jogada individual do Gaibor por ali, né? Ele vai avançando com facilidade, dribla, arrisca no meio da rua, o chute acaba saindo centralizado, mas valeu o esforço do Barcelona, que começa a gostar do jogo, mas o São Paulo vence 1-0. 1-0 pro Tricolor, e é isso que não pode acontecer, né, Pretzel? Perdeu a bola o Pablo Maia sozinho no meio do campo e todo o time lá na frente. Quando ele perde a bola, ficaram 2 contra 2. O Gaibor e o Damian Dias contra o Arboleda e o Franco. A sorte é que o Gaibor chutou. Se ele abre para o Dias sozinho do lado esquerdo, poderia ter sido o gol do Barcelona. Primeiro grande erro do São Paulo contra esse time limitado de Guayaquil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo aí. A arbitragem paralisa, né? Inclusive o São Paulo tinha a bola no campo de defesa porque o Caleri caiu e leva a mão na região da face por ali, mais na testa, e vai receber o atendimento o Jonathan Caleri. Foi numa disputa ali pelo alto com o zagueirão Ramírez e ele acaba levando ali cabeça com cabeça, mas o Caleri acaba levando a pior nessa disputa. Vai receber o atendimento, quem sabe deve ser retirado de campo, camisa 9 do São Paulo. Tá caído, Pretzel. Sim, foi um choque, né? Esse é um problema. Eu acho que logo, não sei se a médio prazo ou a curto prazo, vai ser permitido que os jogadores de linha também atuem com aquela proteção que o Peter Cech usava no gol. Vocês lembram que quando o Cech teve um traumatismo, ele depois voltou recuperado a jogar com aquela proteção e aquilo ali meio que ficou histórico, porque ele encerrou a carreira jogando daquela maneira. Lembra disso, Liz? Eu não duvido que os jogadores de linha comece a usar esse tipo de proteção, porque o que está tendo de choque de cabeça, de concussão e de corte na cabeça é impressionante. Fabiana, tá ligado, Matias do Futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado na Bandeirantes, onde tem gente produzindo, jardinando, carpinando na limpeza. Tem ferramentas com qualidade Steel. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 41 minutos de bola rolando, 41 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Você confere, São Paulo vence em Guayaquil. 0 para o Barcelona, 1 para o São Paulo. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pela Libertadores, o Cerro Porteño do Paraguai empatou com o Fluminense por 0-0. Tom Hélio Adilson também tá ligado no microfone Bandeirantes. Ulisses e Pretzel, tudo de bom para você também. E vem para o jogo novamente, o número do campo de ataque, o time do Barcelona, bola batida à frente, vai embora para a linha de fundo. Tá
parado o jogo, marcado o tiro de meta para o time do São Paulo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor. Você curtiu o sonsaço da Bandeirantes. Gostou do primeiro tempo, Pretzel? Dos primeiros 25 minutos dominantes do São Paulo. Depois o São Paulo entrou num ritmo lentíssimo. Meio que, esse jogo tá fácil, né? É o que tá parecendo. E muitas vezes o que parece é o que é. É só a gente ver, porque o André Silva fez a jogada do gol, depois não foi mais acionado. Vamos ver agora no contra-ataque, pode ser agora. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina, vem para o toque, ele vai novamente o time do São Paulo. A abertura foi feita pelo setor de direita, vem para o toque. Alisson prende, solta para Igor Vinícius. Igor Vinícius domina para a direita para o time do São Paulo. Sai jogando no campo de defesa com a Arboleda. Arboleda domina e vem para o jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Alô, Diogo Souza, curtindo o Souzaço. Bandeirantes, forte abraço para você. E tenta o domínio de bola, perde a bola novamente. O time do São Paulo, a bola foi solta à frente. Vem para a marcação Arboleda, chega fazendo a falta. Circunferência central do gramado é falta. Em cima justamente do Damian Dias, né? Jogador experiente, 37 anos. O Arboleda segura um pouquinho o camisa 10 da equipe do Barcelona, que tem a bola no campo de ataque. O São Paulo vence 1-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol do Star Plus. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Thiago Máximo tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe contigo novamente, vem para finta em cima da marcação. O time do São Paulo tenta ser pro jogo. A abertura vem pro toque de bola, com o toque de bola contigo no meio de campo de Luciano. Tenta finta, toma falta. Falta no Ferreirinha, campo do Caleri, me desculpem, pro time do São Paulo bater. Falta do Iola, né? Porque o Caleri ia disparando ali, poderia armar o contra-ataque pro São Paulo, acaba agarrado por ali pelo camisa 30 da equipe do Barcelona de Guayaquil. Reta final da primeira etapa. Já os acréscimos por aqui, o São Paulo vence 1-0. Apenas a terceira falta do Barcelona, o São Paulo cometeu 4. Então o jogo tá tão limpo, tá tão lento que tá fácil de apitar, Ulisses. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para aqui para o São Paulo. Bateu o Ciro jogando no campo de defesa. Se posiciona para a cobrança. Alan Franco. Alan Franco vem para a cobrança de falta. Cobra a falta, solta contigo no meio de campo. Está jogando com o Luciano. Luciano prende para a Arboleda. Arboleda já recolhe no campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Recolhe no campo de retaguarda. Vem para a finta em cima da marcação. Já domina novamente pelo setor de direito do campo de defesa. Para sair jogando novamente, curtindo no setor intermediário. Aperta novamente o time do São Paulo para sair para o jogo. Igor Vinícius vem para o domínio. Recolheu a jogada no comando de ataque. Tenta finta. Luciano toma falta. Tá parado o jogo. São Paulo caiu muito de produção, Prédio. Diminuiu demais o ritmo, né? Pode ser cansaço? Até pode, mas também não justifica tanta lentidão depois de ter feito o gol. O time do Barcelona, eu vou repetir, é candidato até a ficar em último, hein? Que é do mesmo nível do Cobressal, que hoje perdeu para o Tadieres. E São Paulo e Tadieres vão brigar pela primeira posição. Alô, Cícero Peixoto, ligado no futebol da Bandeirantes. E do brilho do campo de ataque, vem pro toque de bola, recolhe Coutinho Ferreira. Ele ganha espaço à frente, mas volta o lance, cara. Volta porque os nossos times adoram jogar para trás. Eu acho que o Zubeldia vai dar uma sacudida no time no intervalo. Porque ele é um treinador intenso, mas o time não corresponde ao perfil dele nesse momento. 3 de acréscimo, vamos a 48. Daqui a pouquinho para você tem o intervalo Bandeirantes para você com o Capriotti. E nova cabeçada, tomou o Caleri na cabeça do Vargas. E toma o cartão amarelo, né? O Vargas. Se o primeiro cartão amarelo do jogo saiu para o técnico do São Paulo, agora dentro de campo, Vargas, lateral da equipe do Barcelona, é o primeiro amarelado em campo. Cotovelada, né? Na nuca do Caleri, o cartão amarelo bem aplicado. Bom árbitro, hein? Juan Benítez. E deixa o jogo correr. 9 faltas no jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você tá ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes vem com você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá caindo o Caleri, sente demais, né, o Caleri? Aquele primeiro tomou naquela disputa com o Ramírez, né? Cabeça com cabeça. Agora abraçada do Vargas. Então ficou sentindo bastante o camisa 9 do São Paulo. Autor do gol, justamente de cabeça. Jonathan Caleri já tá de pé por ali. 1-0, vence o tricolor. E tá marcada a falta para aqui para o São Paulo bater pelo setor de esquerda. Vem o Wellington para a cobrança. 1 minuto e 30 para terminar o primeiro tempo. Daqui a pouquinho vem Ricardo Capriotti. Intervalo Bandeirantes para você. Domínio do campo de defesa. O time do São Paulo para ser jogando. Já prendeu o lance no campo de defesa. O time do tricolor vai bater à frente. Bate à frente. Domínio do comando de ataque. Tentou buscar Rafael. Ele lança a jogada. Ganha Caleri. Ouviu o desvio, hein?
Vargas tocou por último, lateral São Paulo esquerda. E mais uma disputa pelo alto ali do Jonathan Calleri, né? Impressionante como ele briga por todas as bolas, mesmo depois de 2 pancadas ali na região da cabeça. Jonathan Calleri, autor do gol do tricolor paulista neste primeiro tempo, reta final. O São Paulo vai vencendo em Guayaquil 1-0. E vem para o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta na marcação, Ferreira ganha, tenta o toque de bola, o Bandeira tá parando. Tá marcando impedimento aí. Exatamente, e acabou, foi um arremesso de lateral, então fiquei com a impressão de falta no primeiro momento do Ferreirinha. 1-0 vence o São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, com Rádio FM, Clube de Botucatu, Rádio Bandeirantes de Campinas, Rádio Cacique de Capivari, Difusora de Fernandópolis, Difusora de Itapetininga, Piratininga de Jaú, conosco Cultura de Leme, Educadora de Limeira, Cultura de Monte Alto, Cultura de Pernambuco, Difusora de Piracicaba, Comercial de Presidente Prudente, Cultura de Rio Claro, Vale FM do Vale do Paraíba, com notícia de Itaduí, JM de Uberaba, alô Manuel, com Cultura de Vargem Grande do Sul, com Rádio AM de Votuporanga. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta ser jogando. Márcio, dos maiores engenheiros do Brasil, tá ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro São Paulo. 1-0 pro time do São Paulo. 1-0 pro tricolor. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo. 0 pro Barcelona em Guayaquil. 1 para o São Paulo, gol de Jonathan Calleri. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você pro intervalo. Bandeirantes, alô Capri. Alô Ulisses, vamos lá, São Paulo vai vencendo, boa vitória parcial do tricolor. Paulo do Vale, me conta aí o que é que você tá vendo nesse intervalo de jogo, tricolor 1-0 PDV. Tô vendo o Calleri discutindo aqui com os jogadores da equipe do Barcelona, porque apanhou, né? Pelo menos pelo alto ali, foram os dois choques do Jonathan Calleri, que briga bastante, e é o autor do gol do São Paulo, vai dando a vitória para o tricolor paulista. São 10 gols do Calleri na história da Libertadores, 2 nessa edição, inclusive vai dando a primeira vitória do São Paulo em solo equatoriano, em 7 jogos, hoje o 8º, o São Paulo vai em busca da primeira vitória por lá, lembrando que já enfrentou o Barcelona em 2 oportunidades de semifinal de Libertadores, inclusive em 92, quando o São Paulo foi campeão, mas acabou perdendo em Guayaquil. À disposição de Zubeldia para a segunda etapa, Jandrei, Diego Costa, Galopo, Nestor, Michel Araújo, Bobadilha, Juan Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick e William Gomes. Capriotti. Toca no Calleri que é gol, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o gol com a narração do Ulisses Costa. Agora é hora de opinião, vamos entender com Alexandre Pretzel como foi esse primeiro tempo. Pretzel, São Paulo começou arrasador, demolidor, até os 20 minutos só deu tricolor, depois tirou um pouquinho o pé, mas conseguiu controlar bem o jogo aí, Pretzel. É verdade, Capri, até por uma questão protocolar, dá pra dizer assim, e não é exagero não. São Paulo dominou o jogo aos 12 minutos, quando o Ulisses me chamou, eu falei, é o campeonato da posse de bola. O São Paulo não tem pressão do Barcelona, o Barcelona só cerca. São Paulo toca a bola e falta uma jogada individual. Falei isso na minha primeira participação. O que aconteceu aos 17 minutos? Saiu a jogada individual para fugir da marcação-pressão do Barcelona, que não era uma marcação tão intensa assim, né? Era mais um time de cercadas, né? Cercando apenas os jogadores do São Paulo. E o André Silva escapa da marcação de maneira tranquila, bom jogador, estou elogiando a contratação dele, e ele faz um lançamento na diagonal, da direita para a esquerda no Ferreira. O Ferreira domina e sem muita enrolação, já que ele não está fazendo um bom jogo, ele cruza a bola na cabeça do Calleri, e o Calleri faz 1-0 aos 17 do primeiro tempo. O melhor lance da primeira etapa com o domínio do São Paulo. Quando eu esperava que o São Paulo fosse intenso, né, fosse compatível e de acordo com o perfil do seu técnico, imaginando que o São Paulo iria atropelar o Barcelona, não, entrou numa pasmaceira. O jogo ficou tão fácil, o toque de bola ficou tão espaçado, com o Barcelona marcando tão mal, que o São Paulo começou a entrar numa lentidão desnecessária. E aí fez com que o Barcelona saísse um pouquinho de trás a partir dos 25 minutos. Porque até ali só deu São Paulo, mesmo abusando de muitos erros e sem obrigar o goleiro Burray a grandes defesas. O goleiro é da seleção equatoriana, Burray. E na única bola que foi no gol dele, ele tomou o gol, no cruzamento do Ferreira para o Calleri. Então esse foi o melhor lance da partida. Depois o Barcelona teve 2 finalizações, uma de longe do Gaibor para a defesa fácil do Rafael e uma outra do Oyola, que chutou por cima também, num erro de bola atravessada do Alisson na frente da área. Então o jogo ficou tão lento, o jogo ficou tão à feição do São Paulo, que os jogadores meio que acharam que estava uma barbada. E acho que o Zubeldia vai dar uma sacudida no intervalo, e eu cheguei a falar sobre isso. O esquema de jogo:
Quando saiu a escalação do São Paulo, eu vi muita gente nas redes sociais, o cara vai escalar 4-2-4, quem marca no meio? Só que o jogo tá tão fácil e o meio do Barcelona é tão lento que não tá precisando ter uma marcação tão forte. E a partir dos 25 minutos, quando o São Paulo entrou no modo acomodação, os jogadores de ataque recuaram bastante. Então o São Paulo deixou o Barcelona tocar a bola com todos os seus jogadores no seu campo de defesa. Então achei isso interessante também, provavelmente ordem do Zubeldia. Não dá para ficar lá esperando bola que não vai chegar. Volta todo mundo para impedir que o Barcelona se aproximasse da área. Então o primeiro tempo muito bom do São Paulo, até os 25, 30 minutos dá para dizer. Depois o Barcelona melhorou um pouquinho na sua realidade, porque o São Paulo facilitou as coisas para o time equatoriano. Eu até falei, se forçar e se atacar, e se for para cima, toca 2-3 ao natural. Mas não foi isso que aconteceu. São Paulo fez 1-0 e ficou administrando a vantagem, meu caro Ricardo Capriotti. Valeu, Pretzel. Você volta daqui a pouquinho para falar mais desse São Paulo, que vai vencendo na estreia de Luiz Zubeldia, o Barcelona em Guayaquil. Já também a gente retorna com o Intervalo Inteligente Bandeirantes, atualizando os jogos desta quinta-feira. Lembrando que amanhã tem Santos, hein? Amanhã é o Peixão na Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí Santos, 8 da noite, a Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Pedro Martelli. E o Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Na temporada passada, 2 gigantes ingleses ficaram no quase. O Arsenal quase levou a Premier League e o Tottenham quase se classificou no G6. Agora, um ano depois, eles estão na mesma situação. Será que dá para os 2 rivais espantarem essa bruxa? O futebol é a arte do possível! Tottenham e Arsenal, domingo 10 da manhã, ao vivo no Star Plus e com transmissão na ESPN. Vem, que tem futebol europeu. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O
lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Árbitro vem da finta, tenta o drible em cima da marcação, domina novamente, vai pro drible. André Silva escapou, soltou na esquerda pra Ferreira, lançamento forte. Ele chegou, dominou, linha lateral da grande área, vem Tricolor, capricha Tricolor. Ferreira dominou, cruzou na boca do gol, olha o gol! Calério de cabeça! São Paulo em Guayaquil, Caleri, numa jogada espetacular, começou com o Igor Vinícius, deu para André Silva ganhou do primeiro, escapou da marcação e abriu em velocidade no campo de defesa, próxima linha de vídeo gramado, soltou para Ferreirinha, o Ferreira dominou, balança em frente ao marcador, ergueu a cabeça, o Caleri entrou, pediu, segunda trave, ele cruzou, o Caleri antecipa, no meio da pequena área, meteu no fundo da rede, gol do São Paulo, gol do Tri da Libertadores, gol do Tri do Mundo, gol do São Paulo, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, gol, emoção maior do futebol e de novo. É isso aí, toca no Caleri que é gol, e tocou, foi pra rede, Caleri vai dando a vantagem ao São Paulo contra o Barcelona em Guayaquil. Já tem todo o segundo tempo, hein? Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo. Se liga aí, São Paulino, porque tem mais 45 minutos nessa estreia do Luiz Subeldia. O São Paulo vai vencendo o Barcelona em Guayaquil. Boa vitória até aqui do argentino. Boa vitória parcial do treinador argentino. Vamos lá conferir então essa noite de Libertadores Sul-Americana. Quem está monitorando tudo é o Bruno Puzóvio, de olho nas partidas que já aconteceram, jogos que estão acontecendo. Conta tudo pra gente aí, Libertadores Sul-Americana, os fatos importantes do esporte hoje, Bruno. Vamos lá, Capri, começando pela Libertadores. No Chile, o Tajeres fora de casa venceu o Cobresal por 2-0, ambos do grupo B do São Paulo. E no Paraguai, o Cerro Porteño empatou com o Fluminense por 0-0. Em campo, além de São Paulo e Barcelona de Guayaquil, o Palestino do Chile está vencendo Milionários da Colômbia por 2-1. Pela Copa Sul-Americana, o Lanús venceu o Metropolitanos da Venezuela por 2-0 fora de casa. E no Paraguai, o Nacional e o Racing do Uruguai estão empatando por 2-2. Agora, o Always Ready da Bolívia está vencendo o César Vallejo do Peru por 1-0. Já o Fortaleza está empatando com o Boca Juniors por 1-1. E para fechar às 11 horas, o Delfim do Equador recebe o Internacional e o Independiente Medellín da Colômbia pega o Defensa e Justiça da Argentina, Capri.
Maravilha, vamos continuar monitorando aí toda essa movimentação de Libertadores e Sul-Americana. 10 horas e 2 minutos no intervalo inteligente Bandeirantes. Estamos chegando a 13 de intervalo. Alexandre Pretzel, precisa mudar o São Paulo aí para segurar essa vitória parcial, para aumentar esse placar, aumentar a vantagem, ou vai assim mesmo para o segundo tempo, Pretzel? Acho que tem que mudar um pouco a postura, né? Deixar o time mais intenso, com mais velocidade do meio para frente. Quando o Pablo Maia e o Alisson pegaram a bola várias vezes, a saída de bola ali de trás pelos dois volantes foi muito lenta e o time todo à frente, né? Então, em duas jogadas, um erro do Pablo Maia no meio do campo e uma atravessada de bola do Alisson, os dois jogadores errando atrás, com todo o time lá na frente, isso fez com que o Barcelona tivesse duas finalizações. Então é apenas um cuidado que a equipe tem que ter, né? Não pode mais errar o posicionamento e apressar um pouco mais o jogo. O time do Barcelona não tem força, né, para marcar. O São Paulo, quando toca a bola e acelera o jogo, o São Paulo é muito superior. Tecnicamente é muito superior do meio para frente também. Então me pareceu assim aqui, o jogo ficou tão fácil, que os jogadores deram uma relaxada monstra, que eu acho que eles serão chamados a atenção agora pelo treinador. Por quê? O que é o Zubeldia? O Zubeldia é o cara intenso, né? É o cara que fica ali, ele parece que de braço cruzado ele não está fazendo nada, mas ele está toda hora reclamando, está toda hora falando com os jogadores. Por exemplo, aos 2 minutos, ele reclamou de uma falta que não houve no Ferreira. Recebeu uma advertência verbal do árbitro Juan Benítez. E depois, aos 10 minutos, ele tomou um cartão amarelo. Porque houve um arremesso lateral para o Barcelona e ele ficou segurando a bola. O árbitro ficou olhando para ele, vai soltar a bola ou não vai? E ele ficou segurando a bola. Aí o árbitro foi lá e deu um cartão amarelo para ele. Então é um amarelo desnecessário. O perfil dele é esse, é de intensidade, é de força, é de conversa, é de jogar para cima. Ok, acho que isso é muito bom para o que o São Paulo está precisando nesse momento. Mas ele também não precisa ser tão nervoso e atrapalhar tanto a arbitragem na área técnica. Vamos ver agora se o São Paulo volta com uma postura muito mais dura, mais forte, mais intensa, porque tecnicamente o São Paulo é muito superior ao Barcelona e a tendência é que vença o jogo chegando a 6 pontos. Até porque os jogadores já sabem que o Tadieres ganhou. O Tadieres ganhou do Cobressal e foi a 7 pontos. Então a situação no grupo nesse momento tem o São Paulo com 7, o Tadieres com 7, perdão, o São Paulo com 6, o Barcelona com 2 pontos e o Cobressal tem apenas 1 ponto. Então o São Paulo tem tudo para conseguir a classificação, ganhando o jogo hoje, depois tendo o segundo turno com 2 partidas aqui no Morumbi. Capri. Quem foi o melhor jogador de São Paulo no primeiro tempo, Pretzel? Para mim, eu gostei do Arboleda e do André Silva, os dois melhores para mim. Muito bom, 10 e 5, já estamos com 15 de intervalo, PDV. Cadê os times, PDV? O São Paulo já em campo, Capri. Inclusive o mesmo time da primeira etapa, o Caleri, capitão do time, está conversando aí com o André Silva e o Luciano, companheiros de ataque. E retornando também a equipe do Barcelona de Guayaquil. Vamos ver se o time da casa mexe para a segunda etapa, Capri. Caleri teve um choque de cabeça ali, mas tá tudo bem com ele, né, PDV? Tudo certo, inclusive sem nenhum tipo de proteção, nenhuma atadura na cabeça, e tá retornando também o Barcelona, Capri. Retornando o Barcelona, o São Paulo já voltou, não vai mudar, sem alteração. E nós vamos voltar também para o nosso titular, porque ele vem aí para soltar a voz. E os 45 minutos finais, São Paulino empurrando o tricolor aí, vitória muito importante do São Paulo, fora de casa, para garantir a classificação, começar a garantir a classificação na estreia do Luiz Zubeldia. Mais 45 minutos com muita emoção e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. É com você, é com o melhor. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, bando toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Futebol da Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, vem pro jogo pelo setor de esquerda, Chalá tenta o cruzamento, Rafael do alto, goleirão do São Paulo sai para fazer a firme boa defesa para ser jogando para o tricolor do Morumbi, no meio do campo de defesa o time do São Paulo para ser jogando, você tá ligado no microfone Bandeirantes, Bandeirantes com você, e o símbolo do Barcelona do Equador é do Barça praticamente, né, Pretzel? Exatamente, e só no Twitter é um pouco diferente também, né? Mas a realidade é essa, homenagem ao Barcelona da Espanha, que não passa por bons momentos também, né? Vai manter o Xavi como técnico, já que não tem dinheiro, foi buscar outro treinador, os caras recusaram o Barcelona, e aí o presidente Juan Laporta, fica aqui, Xavi, conosco. E vem Luciano, soltou, boa bola na esquerda, Capri ataca, abertura boa, é bom toque de bola, cruzamento pro Caleri, errou o passe, Luciano bate muito forte na bola, o Caleri chegou no carrinho, a bola encobre o pé do Caleri, entrar no gol.
Lateral pro time do Barcelona bater, que chance perde o São Paulo. E com 1 minuto, o São Paulo chega com o Ferreirinha, Luciano e com o Caleri fechando por ali no carrinho. Chegasse um pouquinho antes, conseguia tocar na bola, quase o segundo do tricolor paulista no jogo. Acabei de falar no intervalo, acelera o jogo, o Zubeldia já tá aplaudindo e dando uma risada, porque é isso aí, ó, acelera o jogo pelas pontas, vai pra cima no mano a mano, que o São Paulo é muito superior tecnicamente, e o Vargas já tem amarelo lateral direito. Então é um cara que não pode nem fazer uma falta violenta, porque senão ele vai ser expulso. O Caleri perde um gol incrível agora para fazer 2-0 no início do segundo tempo e aí praticamente mataria o jogo. Muito bem, tá parado o jogo, tá sentindo o Dias. Era uma disputa com o Luciano. O Luciano acaba travando a bola. Tá sentindo? É o Oyola, camisa 30. O Luciano acaba travando a bola por ali e o Oyola atropela tudo e fica sentindo o camisa 30 da equipe do Barcelona de Guayaquil. No momento em que o Zubeldia conversa ali com um de seus auxiliares, né? Porque ele trouxe 5 com ele na bagagem, Ulisses. 2 abraços pro Marcelo Neves, filho do Gilmar de Santos Neves, São Paulino, tá sempre na nossa escuta, Ulisses. E também pro Serjão, do Portão 10 do Morumbi, que é nosso ouvinte diário. Serjão, sou teu fã, cara. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí no Morumbi, nos acompanhando no Portão 10. A bola volta no toque de bola, Coutinho. Quem tá com a gente mais? Um monte de gente, o Bruninho, o Amariceu Oliveira, o Matos Filho, o Luiz Pazini, o Flávio Gaspareto, o Marcelão, gente boa demais. Marcelão, gente boa demais. Gostou muito dos nossos comentários no jogo contra o Atlético Goianiense e está sempre ligado nas transmissões do São Paulo, porque ele é São Paulino. Grande Marcelão, forte abraço para você. O Gabi tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Luiz Pazini. Também ligado na Bandeirantes com a Bia. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para lançar para Ferreirinha, muito forte. Burrai sai do gol para fazer a firme boa defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. A volta no toque de bola para ser jogando. Já recolhe a jogada contigo no setor intermediário. Domina o time do Barcelona. Sai jogando com Trindade. Trindade já prende o lance. Ele tenta soltar a jogada para o comando de ataque. Vai para o toque de bola, lança a frente para o setor de direita. Na direita desce, recolheu Vargas. Tentou o cruzamento na grande área. Vem para tirar. Vem para cortar o Igor Vinícius. A volta com o time do Barcelona. Que domina pelo comando de ataque, chega na marcação, apertou Ferreira, a bola voltou para a direita, batida, gol, defesaça do Rafael. Muito bem, Rafael, para fazer a defesa. A defesa do jogo, né? No chute do Rojas, rasteiro, mas buscando o canto com o lado do pé. O Rafael foi buscar defesaça, milagre, salvando o São Paulo do empate. E vem para o jogo, domina novamente. Recolheu o time do Barcelona. A bola foi solta à frente. Rojas vai fazer, bateu. Rafael! Espetacular de novo o goleiro do São Paulo no canto direito. Faz uma defesaça, defesaça! Primeiro ele buscou no chute cruzado, agora no próprio canto. Que defesaça! E de novo o Rojas, um duelo particular no início da segunda etapa. O São Paulo vacila e quase, em 2 lances na sequência, o Barcelona quase empata. Em cima do Igor Vinícius e do Arboleda. Olha o Igor Vinícius, ó, marcando o miolo da zaga. Bate sozinho o Rojas no primeiro lance e no segundo lance o Igor Vinícius toma um drible de treino. Sabe, ele vai de costas para a bola. O Oyola limpa para o meio com o peito e perde o gol. O Rafael faz uma grande defesa. 2 grandes defesas do Rafael, evitando o empate do Barcelona. É o futebol da Bandeirantes para você. Rodrigo Hernandes está ligado no microfone Bandeirantes em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Obrigado pelo carinho da sintonia. E a confusão tá armada, hein? Exatamente, ó. O próprio Oyola por ali vai sendo retirado pelos companheiros. Me parece que foi uma confusão com o Pablo Maia, que também é apartado por ali. O próprio Dias, que é o capitão da equipe do Barcelona de Guayaquil, mas fica um bolinho na grande área. O Arboleda ali, né, como equatoriano, como um diplomata tentando resolver a situação, e o Rafael tá caído, dando aquela esfriada no jogo, até porque ele salvou a pátria para o São Paulo em 2 lances na sequência. E o Alan Franco foi dar um abraço nele, ele deu um tapa no peito do Alan Franco. E agora, ó, ele tá ali, o Alan Franco conversando com o Dias. O Dias que é argentino, né? Assim como o Alan Franco, mas é naturalizado equatoriano. A situação vai esfriando por ali, enquanto o Rafael esfria o jogo um pouquinho, o camisa 23 do São Paulo, mas o clima ficou quente na grande área do tricolor. O Alan Franco continua a conversar com ele.
Dizer pra você, invocadinho o cara, hein? Invocadinho. Agora, o Rafael, ele tentou esfriar o jogo. Ele fez o que os goleiros brasileiros têm feito toda hora aqui, né? Dá uma pressão, os caras fazem uma defesa, eles se atiram no chão pra esfriar o jogo, né? Tomara que os acréscimos não sejam muito grandes. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. A bola volta com o time do São Paulo. Tenta o seu segundo no campo de defesa com o Luciano. Luciano dá um bico na bola, a bola mais sobe, que toma distância lateral para a equipe do Barcelona bater pela esquerda, campo de ataque. Pois não, Pusóvio. Ulisses pela Copa Sul-Americana. Lucero marca o segundo para o Fortaleza. Agora 2-1 contra o Boca Juniors da Argentina. Olha só o Fortaleza, hein, Pretzel? Espetáculo. 3 jogos, 3 vitórias. Fortaleza, 2 anos atrás, enfrentou o River Plate na Libertadores. Dois jogos maravilhosos. E agora vai enfrentar o Boca para 2 partidas espetaculares pela Sul-Americana. E está vencendo a primeira. Está abrindo 5 pontos para o Boca na liderança do grupo. Eu sou fã do Fortaleza, do trabalho do Marcelo Paz. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta com o time do São Paulo. Tenta descer pelo setor de direita do campo de ataque. Luciano Cuxira perde o lance. A bola volta para a direita com o jogador Gaibor. Gaibor prende, tenta jogar no comando de ataque. Afasta, ouviu o toque. Tá parado o jogo. O jogador do São Paulo foi agredido pelo Dias. Tá parado o jogo, fica caído o jogador do São Paulo no campo de jogo. E parece um revide até, né? Porque o Pablo Maia estava envolvido na confusão ali na grande área do São Paulo. E o lance mais bruto agora. A arbitragem não mostra nenhum cartão no momento. O próprio Arboleda chega ali, aponta o dedo pro Benítez, árbitro paraguaio do jogo. Enquanto o Pablo Maia segue caído por ali. O Benítez conversa com ele, leva a mão na nuca ali, fala que tomou um soco. Fala que tomou um soco na região da nuca, na disputa por ali com o próprio Dias. E o Dias, de fato, deixa um braço por ali e acerta o Pablo Maia. Ele deu soco. Não é que ele deixou o braço. Ele desferiu o soco na nuca do Pablo Maia, esse babaca desse camisa 10 dias, esse argentino covarde, que bateu pelas costas, Pretzel. Bateu mesmo. A arbitragem mandou seguir. Ah, não adianta, né, cara? Comebol para esse tipo de lance, né? Só se tiver sangue. E olhe lá, hein? Pelo menos o amarelo pro Dias, né? Claramente o amarelo, nem isso. Não, ele deu soco. Sim. Isso é agressão, é expulsão, isso é proposital. O fato de você ameaçar ou errar o soco, você dar o soco, já é para ser punido com cartão vermelho. É tentativa de agressão. Ou tô errado? Pois é, mas aí, sabe, nem o VAR chama e o árbitro manda seguir. Porque eles consideram que isso aí é um safanão. Desnecessário, tô concordando contigo. Era lance até para uma expulsão. Aqui no Brasil, provavelmente seria expulso. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. A bola volta, tenta o toque de bola com o time no setor intermediário, aperta na marcação, vai para o domínio do time do São Paulo, ganha a jogada com o Wellington. Ele lança a jogada para o comando de ataque, tentou buscar Caleri, não consegue, afasta, o zagueiro tira. Lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. É bola para o time do São Paulo, ser jogando no seu campo de defesa. Recorde o time do São Paulo, tenta o toque de bola, domina pelo seu campo de retaguarda, sai jogando contigo na intermediária. A abertura vem para Rafael. Rafael já abre para Alan Franco. Alan Franco domina, levanta no comando de ataque, vai para o toque de bola com o Wellington. Ele tenta lançar. Luciano tá fora do jogo, hein, fora. Luciano tá totalmente. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. No campo de jogo. Luciano tá ocupando uma zona morta. É isso aí mesmo, sabe? Ele tá parado olhando o Barcelona jogar. Agora, essas discussões, esse bate-boca, isso não é legal pro São Paulo. São Paulo tá ganhando o jogo. Sai fora dessa confusão, bota a bola e vai jogar. Porque senão os acréscimos serão 10 minutos de acréscimos aí, se o jogo ficar tão picotado assim. O Caleri perdeu a bola do jogo para matar o jogo com 1 minuto do segundo tempo. Aí o Barcelona gostou um pouquinho da partida e o Rafael fez 2 defesas maravilhosas evitando o gol do Barcelona. Então esse tipo de jogo de conflito, de dedo na cara, de reclamação pro árbitro, não é pro São Paulo isso aí. Não leva a nada. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Dizer para sempre, São Paulo não tem que entrar nessa parada, não. Sim, olha o Juan Benítez, só apontando pro relógio. É isso que eu tô dizendo. São Paulo entrou agora num jogo de jogador caindo para passar o tempo, de goleiro fazer cera. Pra quê? Tá ganhando o jogo. Vai para cima e toca 2-3. Não existe maior respeito ao adversário mais fraco que o teu, do que você fazer o placar superior, o placar muito maior. É isso que o São Paulo tem que jogar e fazer. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, vem pro toque, Caleri tenta ganhar, você não consegue no campo de defesa para sair para o jogo.
Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. O tempo não para quando não se eslarga. 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, 0 para a equipe do Barcelona em Guayaquil, 1 para o São Paulo, Libertadores. E aí, Pozóvio? Ulisses pela Copa Sul-Americana, Iago Pikachu amplia para o Fortaleza, no placar 3-1 contra o Boca Juniors da Argentina. E vem para o jogo, time do São Paulo. Wellington consegue boa jogada para Ferreira. Ferreira domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, vai para finta, limpou, driblou, outro lance, tá na área, vai fazer o gol, escorregou e caiu. Ele teria o jogador André Silva, aperta na marcação, tenta ser jogando, demorou para tocar o Ferreira agora, hein? A bola volta com o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, já domina, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, o time do São Paulo recolhe do campo de defesa, tá caído o jogador do São Paulo na área, o Ferreira. Exatamente, né? Depois de ter passado pelo Ramírez, ele não passou pelo Sousa e aí ficou caído por ali e pediu substituição, ó. Pede substituição o Ferreirinha e aponta para coxa e parece até cãibra. Parece cãibra, porque ele tá todo esticado ali e sente a dor de quem tá com cãibra. Vamos ver, ele pediu no primeiro momento a alteração. Vamos ver se de fato o Zubeldia vai trocar a primeira por conta desse princípio de cãibra aí que o Ferreira sente ali na região da perna. Se ele for substituído, eu entraria ou com o Eric ou com o Rodrigo Nestor. Ou até o Michel Araújo para fechar um quarto homem no meio. Dá para escolher entre os três aí. O Eric é mais atacante pelo lado direito, mas pode jogar pelo lado esquerdo. Vamos ver, ó. Ferreira limpa, toca. Não foi nada. Depois ele vem, ele perde a passada. Acho que ele acaba estendendo demais a perna, né? Achei que foi um choque no primeiro lance, coxa com coxa ali. Melhor dizendo, no segundo lance, né? Depois do drible. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na hora de fazer a troca do clube de frio, clube de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mas São Paulo tirou o pé um pouco, né, Fred? Tirou, mas teve o grande lance a 1 minuto do segundo tempo. Quando o Ferreira dá o gol pro Luciano, na realidade, atacando pela esquerda, dá o gol pro Caleri fazer 2-0. E ele acaba chegando um pouquinho atrasado. Mudou o São Paulo, né, PDB? Mudou, e de fato, saiu Ferreirinha 47, Michel Araújo com a 15, a primeira alteração do jogo. E aí, Pretzel? A mudança eu acho coerente, porque o Michel estava cotado para começar o jogo. E ele preferiu começar com o Ferreira. Então você põe o Michel, dá para fechar um pouco o lado esquerdo. É um jogador que você ganha mais marcação sem a bola e ainda com um jogador descansado para chegar do meio para frente. Eu gosto desse jogador, Michel Araújo. Aliás, Michel Araújo e André Silva, bons jogadores do São Paulo. Duas mudanças no Barcelona. Saiu o bando número 9, entrou Preciado, camisa 7, Preciado com a 7 no jogo. Saiu Rojas, 11, entrou Reasco, Djorka F. Reasco, camisa 16, filho de Reasco, tricampeão brasileiro pelo São Paulo. E aí, Pretzel? Dois jogadores descansados de frente, botando dois atacantes. Eu me lembro do Reasco, lateral direito do São Paulo, quebrou a perna no jogo contra o Botafogo no Maracanã, quando o São Paulo ganhou e assumiu a liderança do brasileiro na ocasião. Era um lateral direito muito bom, né? Muito bom mesmo. Uma pena que já tenha abandonado o futebol, porque o tempo passa para todo mundo. E como passa? Você ligado na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa lateral para a equipe do Barcelona bater e ser para o jogo. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Lateral vai ser cobrado pelo comando de ataque. Tenta descer pela direita, aperta, vem para o toque. Ele bora contigo novamente no setor intermediário. Recolhe cultura, comando de ataque, aperta na marcação. Domina pela esquerda, Sousa sai jogando para o time do Barcelona de Guayaquil. A abertura vem pelo seu campo de retaguarda. O Barcelona tenta o domínio de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo campo de defesa, tenta lançamento à frente. Já domina do campo de defesa novamente. Recolhe para a equipe do Barcelona. É pelo setor de esquerda com Tchalá. Tchalá levanta pelo comando de ataque. A bola não sai, não. Recolhe no comando de ataque. Tenta apertar. Vem Arboleda para dar um bico na bola. Ele põe para fora em lateral para o time do
Barcelona de Guayaquil, bater do campo de ataque. Vem para o levantamento à frente, a bola foi tocada à frente, desviou. Pega Rafael. Rafael tá ligado, hein? A bola acaba pegando no Preciado por ali. Na primeira tentativa dele, ele não consegue o domínio. Acaba facilitando a vida do Rafael, que de fato, né, tá ligadão no jogo. Fica com ela. Faz a reposição. O São Paulo vai vencendo o Barcelona em Guayaquil. 1-0, gol de Caleri. É bola no campo de ataque do time de São Paulo. Vem pelo setor de direito do campo de ataque. Prende a jogada contigo no setor intermediário. Vem para ganhar o tricolor do Morumbi na coxa. Deu Caleri, tentou partir para o comando de ataque. Ficou no chão. Ele toma uma pancada nas costas. Está parado o jogo. Tomou a pancada no pé da orelha. E o próprio Caleri, ele faz o sinal de tipo assim, terceira já. É a terceira que eu tomo na região da face por aqui. Tomou ali, ó. É um pescotapa no vão do pé da orelha por ali, viu, Ulisses Costa? E aí, ô Pretzel? É amarelo no mínimo, né? Até os árbitros, eles não perdoam esse tipo de lance. Quando o cara solta o braço, a arbitragem deixando passar. Segunda já que a arbitragem deixa passar. O árbitro é bom, mas já cometeu esses 2 erros com o bandeirinha olhando e não fazendo nada na frente do lance. Pois não, Sóvio. Ulisses, pela Copa Sul-Americana, Iago Pikachu marca mais um para o Fortaleza, no placar 4-1 contra o Boca Juniors da Argentina. Olha só o Fortaleza, Isso é histórico e o Pikachu é muito bom jogador. Parece que o Fortaleza é a cara dele. Caiu no time certo. Muito bom. Parabéns ao Fortaleza do Vojvoda, abrindo 5 pontos pro Boca e um jogo histórico, 4-1. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel, é Steel Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, vem para o toque de bola, Caleri ligou para o Luciano. Luciano domina, ergue a cabeça, vai para o giro, bateu pro gol, desliga a marcação do Ramires, vai embora para a liga de fundo. E o São Paulo tocando bola, né? Dentro da grande área, o Caleri serve o Luciano ali com calma, vai buscando espaço, ninguém dá o bote, ele arrisca o chute, a bola acaba explodindo no defensor, no Vargas, jogador da equipe do Barcelona. Tem escanteio São Paulo, Zubeldia conversa com o auxiliar, vem bola na área do Barcelona, o tricolor vence 1-0, Michel Araújo nela. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Escanteio cobrado, levantamento da boca do gol, vem o goleirão, tira. A bola domina pela esquerda, vai pintar, Alisson bateu! São Paulo no jogo, Alisson! O levantamento vem na cobrança de escanteio do Igor Vinícius, o zagueiro tirou, o goleirão saiu socando, a bola sobrou pra ele, ao invés dele bater, ele dominou, entrou na área, girou, bateu de perna esquerda, uma paulada na diagonal no fundo da rede, Alisson, pra fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Alisson, que você proporciona a torcida do tricolor, a torcida tricampeã da Libertadores. O detalhe do gol é teu Dizaí do Vale! Num lance que parecia que não daria em nada, após o cruzamento do Igor Vinícius do escanteio, o corte da defesa pra cima, e aí o goleirão Burray tentou fazer o corte por ali, não saiu direito do gol, a bola acaba sobrando pro Alisson, ele passa com facilidade pelo Trindade, arrisca o chute no bote do Ramires, com força, mais um do São Paulo em Guayaquil, o segundo, tricolor 2, Barcelona 0. Libertadores Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Pretzel 2-0 São Paulo. Ufa! Saiu o segundo gol e merecido, hein, Pretzel? Merecido, resultado lógico, já era pra estar 2-0 há muito tempo. Aquilo que eu falei, força que toca mais. O time do Barcelona é fraco. Só não pode deixar o Barcelona sozinho dentro da área, como o São Paulo deixou 2 vezes. Então vem mais São Paulo para quem sabe ampliar o placar. E vem para o jogo, Michel Araújo domina para o time do São Paulo, virou jogada pelo comando de ataque, vai para o toque de bola para Luciano. Luciano tem que sair, tá péssimo no jogo. Foi dominar a bola, deu no pé dele e na mão dele, matou o contra-golpe do São Paulo. Uma descida rápida do São Paulo, mesmo com o 2-0, arriscando ali na velocidade do Michel Araújo. Ele serve o Luciano, que estava tranquilo no lance, né? Impressionante como está desligado no jogo, camisa 10 do tricolor paulista, 2-0, vence o São Paulo. E o Michel Araújo entrou aberto na esquerda mesmo. Fecha no meio sem a bola, mas com a bola é um ponta, onde estava jogando o Ferreira.
Matos Filho ligado no microfone Bandeirantes, eu quero você comigo, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E tenta o domínio, tenta descer novamente, aperta na marcação, time dentro, time do toque de bola do Cador, bola foi solta, frente do comando de ataque, batida do Barcelona, explode na marcação, é na volta com o Barcelona, que domina pelo setor esquerdo do campo de ataque, vai para o domínio de bola, prendeu Vargas, ele balança, escapa na marcação, vai para o cruzamento, prendeu, não tem a perna direita, dentro do toque de bola, vem para recuperar o time do São Paulo. Domina o São Paulo no campo de defesa para sair para o jogo. E tá parado o jogo, lateral para aqui para o Barcelona, bater pela direita, Michel Araújo põe para fora, lateral para o Barcelona cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. No Monumental de Guayaquil, no Equador, 0 para o Barcelona, 2 para o São Paulo. Alô, Pusóvio. Ulisses, logo às 11 horas da noite, o Delfim do Equador recebe o Internacional pela Copa Sul-Americana. O futebol Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @estrelabet.com. A bola volta no toque de bola para ser jogando o domínio pelo setor de esquerda, aperta na marcação novamente o time do São Paulo, tenta descer com Pablo Maia. Ele domina pelo campo de defesa, 2-0 para o time do São Paulo. Arma a jogada, prende o lance, Luciano domina no campo de defesa, sai jogando no campo de retaguarda o tricolor do Morumbi. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Já prende o lance curtinho pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Domina o time do São Paulo para ser jogando. Placar feito, hein, Pretel? E uma administração de jogo agora para até quem sabe fazer o terceiro. Porque o São Paulo realmente dominou o jogo. E os dois lances do time do Barcelona foram duas desatenções pelo lado do Igor Vinícius e do próprio Arboleda. Ficaram vendidos nos lances e o Rafael fez duas defesas, evitando o gol de empate. Então quem não faz leva, é realmente isso mesmo. É um discurso, é um batido, um clichê antigo, mas foi bem assim mesmo. O São Paulo teve a bola do jogo para fazer 2-0, não fez. Aí o Barcelona teve duas chances claras, pararam no goleiro, os jogadores pararam no goleiro Rafael. E aí aos 18 o Alisson faz o gol na falha defensiva do time do Barcelona. O São Paulo é muito melhor e o São Paulo estará no mata-mata da Libertadores da América. E vem para o jogo do meio do campo de ataque. O time do São Paulo, a abertura foi feita pela direita do campo de ataque. Já aprende a jogar a Coutinho novamente o Luciano. Ele domina pela direita do campo de defesa. Toca a bola no time do São Paulo para ser jogando. Levantamento vem à frente do comando de ataque. Aperta na marcação. Já recolhe a jogada novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. Domínio do campo de ataque. Bola foi solta à frente. Toca a bola o São Paulo de pé em pé no seu campo de defesa. O tempo atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda atacado, torcedor brasileiro. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando no meio pelo seu campo de defesa. Recolhe contigo no setor intermediário. O time do São Paulo tenta descer. Cruzamento na grande área. Dominou, vai fazer mais um. Entrou, bateu na cara do gol. André Silva. Tira o zagueiro. Em cima da linha, vem para salvar o Sossá. Ele acaba se atrapalhando no primeiro momento, que dificulta a finalização. Ela não sai com força na saída do goleiro. No momento que vai mexer por ali, ó. Preparado para entrar o 22 e também o camisa 8, Cortez. E o Souza. Vai saindo 10, o Dias. Para a entrada do 8, o Cortez. E saiu também o 17, o Gaibor. Para a entrada do 22, Souza. Portanto, Cortez e Souza nas vagas de Dias e Gaibor. E aí, Pretzel? Aí o treinador interino, o que ele está fazendo agora? Ele está tirando jogadores cansados. Barcelona fisicamente, visivelmente descontado também. Esse gol agora que o André Silva quase fez foi por cansaço do marcador dele. O cara estava tão cansado que largou o lance, não conseguiu chegar direito na bola. Aí salvou em cima da linha o outro companheiro. Então é isso, São Paulo se forçar goleia. Se forçar goleia.
Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time do São Paulo, para fez chuta pelo setor de direita, Igor Vinícius domina. Ele solta para o toque de bola curtinho de André Silva, soltou para Caleri, Caleri domina, abriu pelo setor de esquerda, cá para ataque. Bom toque de bola, cruzamento, vem na grande área. De voleio, furou André Silva. Ele foi bater e furou aí do Vale. Depois do cruzamento do Michel Araújo, né? De fato, ele não consegue pegar em cheio na bola, ela passa pelo camisa 17, poderia ser o terceiro do São Paulo, que vence o jogo 2-0. 2-0 para o tricolor do Morumbi, o tricampeão do mundo vence o jogo. Vitória importantíssima, hein, Preto? Importantíssima, e agora o São Paulo vai ter 2 jogos no Morumbi e vai enfrentar o Tadieres, o Tadieres está 1 ponto à frente do São Paulo. São Paulo agora tem que sair para enfrentar o Cobressal e depois fecha com 2 partidas seguidas no Morumbi. Eu tenho certeza que o São Paulo estará no mata-mata. Resta saber se como primeiro ou como segundo, porque o jogo contra o Tadieres vai ser aqui em São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua audiência. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Técnico do São Paulo tá gostando, hein? Gostando, né? Desculpa, ia falar, Pedro, desculpa. Não, é que eu vi ali o Pablo Maia caindo, agora ele chamou por ali alguns jogadores, daqui a pouco pode mudar o Zubeldia. Até porque no saldo, o São Paulo fez 2-0 no Cobressal e perdeu pro Tadieres por 2-1. Então o São Paulo estava com saldo 1, né? Agora está abrindo para saldo 3, que também é importantíssimo no caso de um empate aí, na hora de definir a primeira colocação. Ou seja, tem que bater mais gol aí, né, Preto? Claro, se puder, goleia. Se puder, goleia. E vai pegar o Cobressal na próxima rodada, daqui a 15 dias, 15 ou 20 dias, que é o time mais fraco. 8 de maio. 8 de maio. Então, que dia é hoje? 25 de abril? Isso. Então, daqui a 13 dias. Daqui a 13 dias vai jogar contra o Cobressal fora. E o Cobressal perdeu para o Tadieres hoje, jogando em casa por 2-0. É o time mais fraco. Então, a tendência é que na próxima rodada o Tadieres vai ter que ir a Guayaquil enfrentar o Barcelona e o São Paulo vai ter que ir ao Chile enfrentar o Cobressal. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já aprendeu no contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Obrigado pela sua audiência. Você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 2-0 para o tricolor, 2-0 para o time do São Paulo. Obrigado, torcedor do Brasil. Que coisa, né, Preto? Estreia do Zubeldia, e não poderia ser melhor, né? Claro que houve aquele sustinho no início do segundo tempo. A gente está revendo. Bonito o gol do Alisson, porque ele só tinha um local para a bola passar. E ele bateu firme, certinho no canto direito. O goleiro Burray saiu todo atrapalhado, todo atrasado. E é titular da seleção equatoriana, o Burray, hein? Ganhou a posição do Domingues, que é o goleiro da LDU. Então, uma vitória realmente fundamental. E o Barcelona vai entrando naquela, né? É um time tradicional na América do Sul, mas joga como nunca e anda perdendo como sempre, né? Essa que é a realidade. É bola no campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo. Bom contra-golpe, capricha Luciano. Dominou pelo setor de esquerda, já passou. Boa bola à frente no comando de ataque. Vai pintar mais um. Alisson bateu em cima da marcação. A bola explode em cima da marcação. Tentou o time do São Paulo com o Márcio Araújo, com o Michel Araújo. Tá parado o jogo, tá marcado o lateral para o São Paulo bater da esquerda. E foi depois dessa abertura de jogo do Luciano, né? Tranquilão por ali. São Paulo num ritmo tranquilo, porque o Barcelona não assusta tanto assim. Mais um lance, mais uma finalização do São Paulo, que tem lateral agora. O Wellington orienta a parte ofensiva do tricolor, que vence 2-0. A bola volta com o time do São Paulo, que sai jogando do campo de defesa. Todo dia, dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram. E aproveite @Estrela Bet no Instagram. O tempo não para, Bandeirantes marca. São exatamente 30 minutos de bola rolando, 30 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América.
Continua para você, São Paulo. São Paulo 2-0 para a equipe do Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil. Alô, Pozóvio. Ulisses Brian Vejar marca para o Palestino do Chile. Agora 3-1 contra o Milionários da Colômbia. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Do meio do campo da retaguarda, sai jogando de São Paulo com Rafael pelo campo de defesa. Ele toca para no campo de defesa. Siga de... Olha só, chega de sofrência na sobra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, Brasil. Você tá na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, 2-0 tricolor. Do meio pelo campo de defesa, sai jogando novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Recolhe no campo da retaguarda o time do São Paulo para jogando o Alisson, prende a jogada do São Paulo, toca de pé em pé. São Paulo não quer mais jogo, hein, Pretzel? Só fazendo o tempo passar, o calendário é longo, intenso, desgastante. E segunda-feira só isso, né? São Paulo e Palmeiras, 8 da noite no Morumbi. Jogão de bola, os dois times vindo de vitórias muito boas. Palmeiras aquela virada espetacular ontem contra o Del Valle. E o São Paulo ganhando do Barcelona. Teremos um grande jogo segunda-feira no Morumbi. Sil, renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil, Sil. Pode confiar, Brasil. Tenta o toque de cabeça, Coutinho para fora, a bola vai embora. Preciato, ele põe para fora, tiro de meta para a equipe do Barcelona, bateu do São Paulo bater. Torcedor do Barcelona, tá que tá, hein? Com a cara de poucos amigos o torcedor do Barcelona, porque esperava uma exibição. Aliás, o Barcelona que vive uma fase bem ruim, sexto colocado no campeonato equatoriano, e a partir deste final de semana sob nova direção. Ariel Holan é o novo treinador, ó. Entrou por ali o Diego Costa, camisa 4, na vaga do 17 André Silva, e o Galopo preparado para entrar com a camisa de número 8. Vamos ver quem sai, ó. Saindo tranquilamente o jogador do São Paulo para a entrada do Galopo é o Luciano. Tranquilão, camisa 10, Luciano deixa o campo. Galopo com a 8 e Diego Costa com a 4. As alterações de Zubeldia. Agora ele parte para o esquema de 3 zagueiros. Então ele reforça a marcação lá atrás, principalmente para a bola aérea. E aí coloca o Galopo no lugar do Luciano para ter um jogador descansado para fazer a armação. O André Silva fez no primeiro tempo bom mais uma vez. Segundo tempo discretíssimo, apesar de, na melhor chance do São Paulo, ele quase ter feito gol, obrigando a um zagueiro tirar a bola em cima da linha. Então boas escolhas do Luiz Zubeldia, que faz uma boa estreia como técnico, ganhando do Barcelona, né? Depois tem uma pergunta para você, viu? Pode fazer já. Como é que é a tua cara de poucos amigos, que há pouco mostrou o torcedor do Barcelona, e o PDV rapidamente disse assim, o torcedor está com cara de poucos amigos. Como seria a tua cara de poucos amigos? Não tá afim de conversa. Minha cara de poucos amigos, as pessoas percebem toda hora que eu estou do seu lado. Tá do meu lado. Domínio do campo de ataque, tenta descer o serviço do São Paulo, a bola foi enviada na frente, tranquilo do gol. Sai Borrai para fazer a firme defesa. E aí? E aí que o Barcelona de Guayaquil agora num ritmo lento, né? Dificilmente vai esboçar algum tipo de reação. E o torcedor, né? Com cara de poucos amigos do Estádio Monumental. Placar do jogo, placar continua de 2-0 para o time do São Paulo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Do meio do campo de ataque, tenta o cruzamento, tenta descer o Barcelona, vem para subir de cabeça, Arboleda. Ele tira o perigo para a volta do campo de defesa, tenta descer o time do São Paulo, vem com o Galopo, o árbitro parou. Ele parou para quê? Pegou alguma falta, mas o São Paulo poderia, ele faz ali o sinal de empurrão. Vantagem? São Paulo poderia ter a vantagem, né? Acho que ele apitou antes, né? Que você reclama da arbitragem também, Alessandro? Ando preocupado contigo, cara. Não tá gostando das arbitragens sul-americanas? Não, tá bem esse árbitro. Achei que hoje ele se precipitou nesse apito aí, que era contra-golpe o tricolor ia fazer o terceiro. E aquele lance do Dias, o peteleco que ele deu no Pablo Maia, né? Poderia ter recebido o cartão amarelo. Também. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Tenda Atacadista, as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com muito mais qualidade e economia em todos os dias. Tá na sua vida, tá na sua vida, tá no Tenda Brasil, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 40 minutos de bola rolando para você conferir. O 35, que 40? Vai lamber sabão, Pretzel. 35 jogados de bola rolando, 35. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América.
Continua pra você. Barcelona 0, São Paulo tem 2. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pela Copa Libertadores, o Talleres da Argentina venceu o Cobresal do Chile por 2-0, ambos do grupo B do São Paulo e do Barcelona de Guayaquil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Parece o São Paulo joga pro gasto. Pro gasto no segundo tempo, fez 2-0 e matou o jogo. O time do Barcelona fraquíssimo tecnicamente. É um time de muita tradição, mas a gente sabe que financeiramente a situação do Equador, dos times lá, não está das melhores, né? O Equador passando também por um momento muito difícil na questão de segurança, né, com o governo realmente com problemas, com assassinatos de candidatos à eleição. Hoje é um país tenso, né? E no futebol isso está sendo agora estendido, pelo menos com a fraqueza do time do Barcelona. A LDU é bem melhor que o Barcelona, e o Del Valle também. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do São Paulo, tenta ser jogando, vem pelo campo de defesa, vai para o toque de bola, Caleri tenta ser jogando na direita, abre a jogada para Igor Vinícius, que toca no campo de retaguarda para sair para o jogo. Domina o time do São Paulo, vem Michel Araújo, já passa o Wellington pelo setor de esquerda, Michel Araújo domina para o time do São Paulo, parte sozinho, ele balança, deu boa bola para Michel, tentou ir para boa bola, vai pintar o gol, bateu por baixo dela, chutou. Que coisa! Que chance perdeu o time do São Paulo. E numa boa dobradinha, né, entre o Michel Araújo e o Wellington, porque o São Paulo desce na velocidade com o Michel, o Wellington dispara, recebe a bola, passa novamente para o Michel Araújo, que pega embaixo dela, né, o passe um pouco mais alto, o Michel Araújo chega batendo por baixo, ela sobe demais, boa descida do São Paulo, o tricolor vence 2-0 em Guayaquil. 2-0 para o São Paulo em Guayaquil, para você ligado no microfone Bandeirantes. Pois não, Pusóvio. Ulisses pela Copa Sul-Americana, Kevin Zenon desconta para o Boca Juniors, no placar 4-2 para o Fortaleza. Alô, alô, Danilo Narrador, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Você está ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Agora eu vou dizer, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi na segunda-feira, hein, Pretzel? Jogaço. Estádio lotado, torcida única. Já estou até imaginando a CT colocando aquela faixa, né? Evite a região por volta das 5 da tarde, jogar às 8. Né? Vai ter aquela faixa já, porque o Morumbi vai estar lotado. Né? É isso que vai acontecer. Mas tem que avisar, ué. Como você critica? Não é que a nossa CT região fazendo aqui, o trabalho dela. É que a nossa região vai ter que chegar às 4 no estádio, senão tu não chega. Uai, mas tranquilo. Claro, tranquilo. Pô. CBF, organizadora. CBF odeia o campeonato. Eu vou contar um negócio rápido pra vocês. A bola tá rolando lá, tá? O Botafogo de Ribeirão Preto recebeu a informação da CBF que o jogo contra o Paysandu sábado é no estádio da Rua Curuzu, certo? Já fomos lá. Sabe o que o Paysandu tá fazendo? Vendendo ingresso pro Mangueirão. E o Botafogo não tinha sido comunicado ainda da troca do local até hoje. E vem para o jogo, tenta descer o time do Barcelona na batida, vai para fora. Souza encheu o pé na bola, tiro de meta. Pegando a sobra da defesa, né? No momento de perigo da equipe do Barcelona, ele chega batendo de primeira. Um chute com o lado de fora do pé. A bola acaba abrindo demais. O Rafael apenas acompanhou. O Barcelona vai perdendo em casa. E o São Paulo, chegando a 6 pontos, vence por 2-0. Daqui a pouco mais uma alteração no time do Barcelona. O Coroço. Coroço, que é um ponto esquerda. Camisa 13. Coroço vai pintar no Barcelona daqui a pouco. Só não sei se antes ou depois do Rafael cobrar o tiro de meta, porque o São Paulo vai ganhando um tempo precioso agora. Agora sim, ó, vai mexendo. Subiu por ali o Oyola, camisa 30, Oyola, saindo para a entrada do 13, Coroço. É um treinador interino, né? Imagina ele chega pro atacante e diz assim, vai lá e entra, meu garoto, faltando 7 minutos. Perdendo de 0-2. Não é fácil, né? Lembrando que o novo técnico Ariel Roland não estreou hoje. Não sei quando é que ele vai estrear. Provavelmente no próximo jogo da Libertadores ele já esteja comandando o time do Barcelona. Mas hoje deu para ver que o Barcelona precisa de um técnico, viu? Porque o interino parece que caiu de paraquedas ali. O Barcelona não mostrou absolutamente nada com o domínio são paulino na partida. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola falta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo. A Arboleda vem para tocar da bola, tira no campo de defesa o Arboleda.
quase meteu a bola em cima do Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Você está ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. Domina Canelli, foi puxado, tomou a pancada, empurrado, o árbitro para o jogo, marca falta para o São Paulo bater pela direita. E o São Paulo tentando descer, né, para marcar o terceiro gol, mas numa tranquilidade porque vence por 2-0 e sempre ele, né, o Caleri na briga, mesmo na reta final, impressionante, ele sai da área, ele briga por toda a bola e chama a confusão também, porque o Sousa agarrou o camisa 9 do São Paulo por ali. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer pela direita, aperta na marcação, Barcelona, a bola foi tocada para fora, tá saindo em linha de lado lateral para o time do Barcelona bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, vamos chegando a 41 agora, 41:30. Etapa complementar de jogo, girando o placar da Libertadores. Você confere. São Paulo 2-0 para o Barcelona de Guayaquil, na Bandeirantes é com você. Alô, Pusóvio. Ulisses, mais cedo pela Libertadores, o Cerro Porteño do Paraguai empatou com o Fluminense por 0-0. Muda. Então muda. Vamos lá, ó, saiu Caleri 9, entrou Juan 31, saiu 2 Igor Vinícius, entrou 11 Rodrigo Nestor. E aí, Pretzel? Eu quero ver quem vai fazer a ala direita agora, né? É o próprio, não, Michel Araújo na direita aqui, é o que parece, é ele mesmo. Michel Araújo na ala direita e o Nestor entrou no meio. Essa é a mudança, o Wellington fica do lado esquerdo, como ala, e 3 zagueiros. Tá terminando assim o Zubeldia, daqui a pouco eu escalo o time que tá terminando o jogo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes, na hora de fazer a troca do fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Vem, torcedor do Brasil, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Agora o que chama a atenção, Pretz, foi o São Paulo administrou o jogo, né? Total. Já podia ter feito até o terceiro se forçasse um pouco mais, mas não precisou. O time do Barcelona teve 2 chutes com 2 ótimas defesas do Rafael, mas o São Paulo também perdeu gols. Poderia ter terminado esse jogo tranquilo, 4-1 pro São Paulo. Sem nenhum problema, E vem Nestor, domina pro time do São Paulo, tentou a finta, tomou a falta, mas o árbitro tá dando só lateral. Justamente na primeira jogada do Rodrigo Nestor. Deu falta do Nestor, toque na mão. Exatamente, falta, toque na mão do Nestor, o Barcelona tem a bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata, Brasil. Estamos chegando já a 44 minutos de bola rolando, quase 44, 2-0 São Paulo. Vitória importante do tricolor em Guayaquil, no Monumental de Guayaquil, no Equador. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Aqui está parado o jogo, está marcada a falta pelo setor de direito do campo de ataque. A falta para a equipe do Barcelona bater o Curuçu. Ele vem para a cobrança de falta para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. O levantamento foi feito à frente, o toque de bola à frente. Afasta a zaga do São Paulo, vem para rasgar o time do tricolor do Morumbi. Pois não, Pretzel. No momento, São Paulo tem em campo Rafael, aí os 3 zagueiros. Arboleda, Franco e Diego Costa. Aí tem Michel Araújo na ala direita, Wellington na ala esquerda. Meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Nestor. E na frente Galopo e Juan. Olha o time que ele está terminando o jogo. Ele fechou totalmente o time, abdicou do ataque. E eu passo o conteúdo para você, meu caro Ulisses Costa. E aqui está parado o jogo, é falta para a equipe do São Paulo bater do campo de defesa. Tá parado o jogo, falta por tricolor cobrar do seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sintonia. 45, vamos para os acréscimos, hein, do Vale. Exatamente, mais 5 minutos. Até 50 o jogo, São Paulo vence 2-0. Ô, Pretz, manda esse árbitro lamber sabão. Cara, eu tô achando que tu quer o fim do jogo rapidamente, né? Hã? É por aí, irmão? Tá louco pra sair? Já garante a vitória do tricolor, 2-0. Mas e os acréscimos, né?
Mais 5. Só para corroborar. É bola no campo de defesa para ser jogando do time do São Paulo. Você ligado na bandeira. Então faz mais um São Paulo. Mais um tricolor. Vamos lá. Domínio do campo de ataque. O São Paulo pede jogada pelo meio de campo. Recorre o tricolor do Morumbi pelo setor de direita. A bola foi solta errada. Passa mal o time do São Paulo. Tomou no meio das pernas o drible. Domínio do campo de ataque já ficou. Recolhe novamente no toque de bola. Tenta ser jogando novamente. Michel Araújo tomou a bola por entre as pernas. Domínio do campo de ataque. Recolhe pelo comando de ataque. Vai para a finta. Aperta novamente. Tenta descer o time do São Paulo. Vigorance. Domínio Wellington. Abre a jogada pelo setor de esquerda. Em velocidade. Vem para o jogo o time do São Paulo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Nestor domina. Ele enfia a jogada no comando. O zagueirão falhou. Vem para ganhar Juan. Ganha para o time do São Paulo. Tenta descer do comando de ataque. Juan protegeu. Girou no meio de 2. Tomou a falta pela meia esquerda, capa de ataque, falta para o São Paulo. E foi quase um sanduíche por ali, mas ele tenta se livrar do primeiro e já sofre a falta. E o Zubeldia, mesmo com 2-0, agitadão ali à beira do gramado, comandando o São Paulo. Falta para o tricolor paulista, lado esquerdo. Tá por ali o próprio Rodrigo Nestor, o Galopo também, o juiz aponta pro apito. E o São Paulo tem a chance de, quem sabe, marcar o terceiro em Guayaquil após a boa jogada do Juan e a falta do Ramírez. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Obrigado, torcedor brasileiro. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. 46 minutos de bola rolando. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. 47. Agora vem São Paulo. A bola foi solta para Michel Araújo. Michel Araújo domina pelo comando de ataque. Vem para a finta. Tenta o toque de bola contigo na esquerda. Abriu na velocidade. Bola sobrou de primeira. Vem a pancada. Tentou um chute direto para o gol. Exagerou ali na tentativa o Galopo. É na volta do toque de bola, ou melhor dizendo, o Juan. É na volta do campo de defesa. O Juan vem para a marcação, aperta em cima, tenta ganhar jogada novamente no comando de ataque. Vem para o toque de bola, o time do São Paulo aperta Galopo, vai para cima da volta para o setor de esquerda. Vem para tocar na bola, a bola voltou para Galopo. Ganha de cabeça, mais de graça, a bola com o time do São Paulo. Alisson inteligente, volta no campo de defesa e sai jogando no campo de retaguarda. E Arboleda entregou, vem pro jogo, na cara do gol, entrou, vai fazer, bateu, Rafael! Vou dizer o Goroço, hein? O Coroço é goroço. O Coroço é um goroço. O Coroço é um goroço. Eu vou dizer. Chegou na cara do gol, estou no peito do Rafael. O Coroço é um goroço, hein? Impressionante, né? Um chute sem força, já mostrando para o Rafael onde ele colocaria essa bola e não muito distante do camisa 23 do São Paulo. Uma defesa fácil, quando tinha oportunidade de diminuir a equipe do Barcelona. O árbitro cresceu pouco, hein? Tinha que ser um 7. Tinha que ser um 7 para aumentar o nível da pelada no fim do jogo. Virou uma pelada no final. Os acréscimos, os caras olharam assim, ó. Vamos esculhambar o jogo? Vamos fazer isso, já que tá 2-0 logo. É isso que aconteceu, cara. Acaba logo esse negócio, né, cara? Pô, o Coroço foi um goroço, hein? Goroço foi muito bom, cara. Agora eu tô indignado, que eu tô vendo o uniforme do Inter lá. O Inter vai jogar contra o Delfim agora. Com azul no uniforme lá, cara. Não, é mentira isso. É verdade, olha lá, o símbolo da Conmebol em azul. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha permitir isso, cara. Isso é uma vergonha, cara. Mas o símbolo da Conmebol é azul, você quer que faça o quê? Põe branco e vermelho, cara. Não põe azul, cara. Mas tu acha que tem a ver isto? Claro, tu já viu algum risco vermelho em algum uniforme da história do Grêmio? Jamais. Lá não é permitido, certo? Verde no Corinthians. Isso é brincadeira, cara. Brincadeira. Mas que revolta, hein? Você ficou brabinho, hein? Tomara que o Inter faça camisa azul no terceiro uniforme. É você na Bandeirantes. Jamais, esquece isso aí. Ah, mas já tem um pedacinho de azul para refresco. Isso é obrigação da Conmebol, que eu acho que o Inter deveria... Sabia que te lembra do patrocínio de uma marca de refrigerante? Lembro. Que era vermelho, lembra? Era. O Grêmio transformou em preto para poder usar. É isso aí. E vem São Paulo no campo de ataque. Michel Araújo se soltou do lado errado. Michel Araújo. Nestor estava livre na esquerda. Já estão exaustos. Né? Os caras do Barcelona não aguentam andar. Não aguentam mais. Ergue o braço, graças a Deus termina o jogo. Barcelona 0. São Paulo 2. Ah, cara, o Barcelona não existe, hein? O Barcelona é fraco, hein? E aí,
Capri, tricolor vence, o Tri da América venceu o Capri, 2-0 em cima do Barcelona em Guayaquil. Vai ser mais animado o apito final do que esse fim de jogo aí lá em Guayaquil. Pode esperar aí que vai ter emoção. Fica aí que você vai narrar um grande apito final. Vamos lá então, Zubeldia estreia com vitória no tricolor. São Paulo venceu o Barcelona 2-0. Tricolor bem na Liberta. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí, PDV? Bom, Capri, tô vendo primeiro a confraternização do Arboleda com jogadores do Equador, né, porque é parceiro, e o próprio Zubeldia também, né, que é chamado de El Príncipe, apelido que ele ganhou lá no Equador. Já treinou o Barcelona, mas há muito tempo, há mais de 10 anos, mas estava na LDU, então é um cara bem conhecido, e é só sorrisos o Zubeldia, ó. Tá conversando com o Pablo Maia, conversa sorridente, não é nada como estrear vencendo, ainda mais em Copa Libertadores. E se o Carpini quebrou o tabu lá na Neoquímica Arena, o Zubeldia quebra o tabu no Equador, porque o São Paulo, até então, em 7 oportunidades, nunca havia conquistado uma vitória por lá. Agora conquista a primeira justamente sob comando do técnico Zubeldia. Então começa com o pé direito o treinador argentino, que terá pela frente na sua estreia no Morumbi segunda-feira, nada mais nada menos que o Palmeiras. Inclusive, Capriotti, hoje no período da tarde as equipes chegaram a um acordo, selaram a paz e Abel Ferreira vai poder conceder entrevista coletiva na sala de imprensa do Morumbi, viu, Capriotti? Bandeira branca para Palmeiras e São Paulo e Palmeiras na segunda-feira. Vamos falar mais disso aí no apito final, a gente vai detalhar mais esse acordo aí. Agora arranca logo o Arboleda, tá lá falando com os companheiros dele, os equatorianos. Tira de lá, PDV. Vai querer ficar, né? Vai que ele quer ficar lá vai em Guayaquil. Vai levar os caras pra balada, né? Inclusive, pelo amor de Deus, não deixa não, PDV. O Arboleda que é um jogador importante da seleção do Equador, Capri, mas a situação lá nos Estados Unidos ficou tão feia pro lado dele que provavelmente o Arboleda não será mais chamado pela seleção do Equador por conta de ter levado, inclusive, o Kendry Páez, né, que ontem jogou muito contra o Palmeiras, que tem 16 anos. O Arboleda levou o Kendry Páez pra balada lá nos Estados Unidos, viu, Capri? O Arboleda, tá de brincadeira, Arboleda. Que isso, cara? Tira ele dali, PDV. Arranca o Arboleda de lá, se ele é capaz de ele arrumar uma mais dívida também, né, Capri? Que o São Paulo pagou. Problema. Exatamente. Ô, Arboleda, mas o São Paulo volta depois do jogo, né, PDV? Não corre risco não, né? Não, volta sim, né, nas próximas horas, vai dar uma descansada e tal, mas já voltando já pro Brasil, até porque, né, tem clássico contra o Palmeiras na segunda-feira. É isso aí. Bom, vamos falar mais dessa vitória São Paulina sobre o Barcelona de Guayaquil. Vitória do tricolor na Libertadores na estreia do Luiz Zubeldia. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque Bandeirantes Estrela Bet de São Paulo 2, Barcelona 0. Me conta aí. Atenção, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Quem é a estrela? Quem é a estrela, Pretzel, de São Paulo 2, Barcelona 0? Eu vou votar, meu caro Capriotti, no cara que teve uma linha, né, no jogo inteiro, sabe? Um desempenho linear durante todo o tempo, sem fazer assim uma atuação estupenda, porque o jogo foi muito fácil. Vou votar no Pablo Maia, volante do São Paulo, com o melhor em campo. Pablo Maia é o voto do Alexandre Pretzel. Ele é o craque Bandeirantes Estrela Bet de São Paulo 2, Barcelona 0. E agora, no apito final que está chegando, vamos falar mais dessa vitória do tricolor, ouvir aí o Zubeldia, a primeira entrevista dele depois de um jogo comandando o São Paulo. PDV já está atento aí para trazer a palavra do treinador São Paulino. O apito final chega na sequência. Vamos juntos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Em áudio e vídeo você vai ter a transmissão do apito final e pelas ondas do rádio no aplicativo Band Play, no site radiobandeirantes.com.br. Ninguém fica sem ouvir a Rádio Bandeirantes em todos os cantos do Brasil e do mundo também. Até já.
Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Vitor vem da pinta, tenta o drible em cima da marcação, domina novamente, vai pro drible. André Silva escapou, soltou na esquerda pra Ferreira, lançamento forte. Ele chegou, dominou, linha lateral da grande área, vem Tricolor, capricha Tricolor. Ferreira dominou, cruzou no boca do gol, olha o gol! Calário de cabeça! São Paulo em Guayaquil, Caleri, numa jogada espetacular, começou com o Igor Vinícius, deu para André Silva ganhou do primeiro, escapou da marcação e abriu em velocidade no campo de defesa, próxima linha de vídeo gramado, soltou para Ferreirinha, o Ferreira dominou, balança em frente ao marcador, ergueu a cabeça, o Caleri entrou, pediu, segunda trave, ele cruzou, o Caleri antecipa no meio da pequena área, meteu no fundo da rede, gol do São Paulo, gol do Tri da Libertadores, gol do Tri do Mundo, gol do São Paulo, toca, escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, vem o goleirão, tira, a bola domina pela esquerda, vai pintar, Alisson bateu! Do São Paulo no jogo, Alisson! Vem na cobrança de escanteio do Igor Vinícius, zagueiro tirou, o goleirão saiu socando, a bola sobrou pra ele, ao invés dele bater, ele dominou, entrou na área, girou, bateu de perna esquerda, uma paulada na diagonal no fundo da rede, Alisson, pra fazer o segundo gol do São Paulo no jogo, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Alisson, que você proporciona a torcida do Tricolor, a torcida tricampeã da Libertadores, o detalhe do gol é teu design. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols do São Paulo. 2 gols do Tricolor, Caleri e Alisson construíram o placar do São Paulo na estreia do Tricolor, do técnico Luiz Ubeldia no Tricolor, essa vitória sobre o Barcelona em Guayaquil por 2-0. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar muito dessa vitória São Paulina e já dá uma olhadinha adiante, porque segunda-feira, segunda tem São Paulo e Palmeiras pelo Brasileiro no Morumbi, hein? Palmeiras venceu ontem na Libertadores da América, uma grande vitória de virada do Verdão, também no Equador, só que contra o Independiente del Valle, e hoje boa vitória do São Paulo sobre o Barcelona. Então os times que, embalados por essas vitórias, se enfrentam na próxima segunda-feira, claro, com transmissão Bandeirantes, segunda, 8 da noite, no Morumbi. Ô Pretzel, deixa eu só acompanhar aí com o Bruno Puzóvio os jogos já encerrados, os jogos que estão em andamento ainda da Libertadores e da Sul-Americana, e eu já vou te ouvir aí com a sua análise dessa vitória São Paulina. Vamos lá, Bruno, jogos encerrados da Libertadores e da Sul-Americana, manda aí. Vamos lá, Capri, pela Libertadores, no Chile, o Tajeres fora de casa venceu o Cobresal por 2-0, ambos do grupo B do São Paulo e do Barcelona de Guayaquil. No Paraguai, o Cerro Porteño empatou com o Fluminense por 0-0. Além de Barcelona de Guayaquil e São Paulo, o Palestino do Chile venceu o Milionários da Colômbia por 3-1. Pela Copa Sul-Americana, o Lanús venceu o Metropolitanos da Venezuela por 2-0 fora de casa. No Paraguai, o Nacional e o Racing do Uruguai ficaram por 2-2 no empate. Na Bolívia, a Always Ready ganhou do César Vallejo do Peru por 2-0. E o Fortaleza goleou o Boca Juniors por 4-2 com 2 gols de Lucero e 2 gols de Iago Pikachu. Para fechar a bola rolando para os jogos começar agora às 11 horas da noite, o Delfim do Equador está empatando com o Internacional por 0-0. E o Independiente Medellín da Colômbia está vencendo Defensa e Justiça por 1-0.
11:06. Agora vamos ouvir Alexandre Pretzel. Agora é com você, Pretzel, analisando, explicando aí pro torcedor São Paulino, pro ouvinte da Bandeirantes, como foi o jogo, como foi essa estreia do Zubeldia, vitória por 2-0 e o Tricolor aí encaminhando a classificação à próxima fase da Liberta. Conta tudo aí pra gente, Pretzel. Sabe que a gente se prepara sempre pro jogo. Eu esperava um jogo hoje, um jogo mais intenso, um jogo mais difícil para o São Paulo. E desde o início, quando a gente viu o São Paulo tocando a bola até os 12 minutos, na minha primeira participação, com posse de bola gigantesca, com o Barcelona realmente só cercando o time do São Paulo, já deu para notar que até para comentar o jogo não seria muito difícil, porque o jogo estava fácil de se analisar, porque só um time estava jogando, o outro só estava correndo. E foi isso que aconteceu. Até os 17 do primeiro tempo, quando sai o gol do Caleri, o que acontecia? O São Paulo tinha a bola a todo momento, mas por incrível que pareça, o São Paulo não entrava na área do Barcelona. Porque chegava no penúltimo passe e errava. Ou forçava uma jogada em linha direta, facilitando o corte da defesa do Barcelona. Assim que o André Silva se livrou da marcação, tendo a ambição de fazer uma jogada individual no campo defensivo do São Paulo, é isso mesmo. O André Silva pega a bola perto da área do São Paulo, escapa da marcação, ele faz uma ligação direta na diagonal pro Ferreira, o Ferreira domina, cruza na área e o Caleri faz o gol. 3 toques. Isso aí não levou 30 segundos. 3 toques e o São Paulo fez o gol. Aos 17 minutos, um gol do Caleri. O gol fez muito bem ao São Paulo, mas não fez bem ao jogo. Porque o São Paulo acabou relaxando uma barbaridade, deixando o time do Barcelona sair um pouco de trás e até gostar um pouquinho do jogo. Com 2 erros individuais. O Pablo Maia numa tentativa de drible no centro do campo, mas foi o único erro que ele teve no jogo, e o Alisson numa atravessada perigosa na intermediária de um lado para o outro, no meio, facilitaram a vida de 2 jogadores do Barcelona que tiveram as 2 primeiras finalizações longe do gol do Rafael. O primeiro uma intervenção do Rafael, um chute fraco, e o segundo a bola por cima. Aí virou. Fomos para o segundo tempo, quando eu deixei bem claro, se o São Paulo tivesse forçado, faria 2 ou até 3. Não forçou. No segundo tempo, a 1 minuto, o Luciano abre pela esquerda sozinho e cruza, e o Caleri dentro da área. Ele e o goleiro chega 1 segundo atrasado e perde o gol. E aí já deu para imaginar. Vai ser mais fácil ainda na segunda etapa. Mas o Barcelona mudou 2 jogadores e aí em 2 bolas dentro da área do São Paulo, em falhas do Arboleda e do Igor Vinícius, o time do Barcelona quase fez o gol. Primeiro com o Rojas e depois com o Oyola. Foram 2 chutes cruzados e o Rafael fez 2 defesas maravilhosas. Rafael até o momento não tinha sido exigido e evitou o empate do Barcelona. Essas 2 defesas meio que deram um alerta para o São Paulo. Tem que jogar, tem que correr, não dá para se acomodar. Então o São Paulo saiu da acomodação e foi para o jogo, começou a forçar, começou a passar mais com os jogadores pelos lados em velocidade. Aí o Ferreira acabou se machucando, saindo aos 15 minutos e sendo substituído pelo Michel Araújo, que era o jogador que estava cotado para começar a partida com o Ferreira no banco, e o Zubeldia foi mais ambicioso, escalando um time com 4 atacantes e fazendo essa substituição. O Michel Araújo entrou com a mesma característica do Ferreira, atacando pelo lado esquerdo, em cima do limitadíssimo lateral direito Vargas, que já estava com cartão amarelo. Então aí o São Paulo se tranquilizou, foi para cima, arrumou um escanteio, e no rebote, numa saída errada do goleiro Burray, o Alisson, muito esperto, mas muito esperto mesmo, acaba abrindo espaço e batendo forte no canto direito. Um bonito gol, um gol de oportunismo. Só para as pessoas lembrarem, meu caro PDV e Capriotti, o Alisson era meio atacante no Cruzeiro. Ele vira volante no São Paulo com o Dorival Júnior. No Grêmio ele sempre jogava ao lado do Everton Cebolinha. Sempre tinha um centroavante, o Everton jogava de um lado e o Alisson jogava de outro. E virou um segundo volante e bom, bem um jogador tático, né, de boas atuações no time do São Paulo. E ele faz o gol aos 18 do segundo tempo. Esse gol praticamente matou o jogo. O Barcelona baixou a cabeça, a torcida desanimou e o São Paulo tomou conta da partida e sem forçar muito, porque se forçasse chegaria a 3 até 4 gols. O Zubeldia começou a mexer na equipe, aí depois tirou aos 31. Ele faz mais 2 modificações. Ele coloca o Juan no lugar do Caleri e ele coloca o Diego Costa no lugar do André Silva. E passa por 3-5-2. Depois ele põe o Galopo no lugar do Luciano. O Luciano não jogou bem. E no final ainda ele põe o Nestor e põe o Juan. Então o time do São Paulo terminou na realidade com um só atacante, com 3 zagueiros, 2 alas e 4 jogadores no meio de campo. Foi assim que o São Paulo terminou a partida. Uma boa estreia do Luiz Zubeldia, sem sustos,
sem problemas, uma vitória protocolar, digna de Libertadores e também importantíssimo porque o São Paulo entrou em campo 4 pontos atrás do Tadieres e termina 1 ponto atrás dos argentinos ao final do primeiro turno da fase de grupos. Capri. É isso aí, bela estreia do Zubeldia. Gente, daqui a pouquinho nós vamos pro gabarito, viu, Pretz? Eu imagino que hoje você vai estar num bom dia aí pro gabarito, não é? Não vamos ter muitos mistérios aí, segredos para esse gabarito, mas vai somando aí, diminuindo, subtraindo, enfim, porque já eu vou pedir as suas notas aí, as notas de São Paulo 2, Barcelona 0. O PDV, como é que vai ser lá pra gente ouvir o Zubeldia, hein? O Zubeldia é técnico do São Paulo, mas no protocolo aí da Libertadores, né, da Comebol. Como é que é isso, hein? Acredito que logo menos, viu, Capri? A gente já deve ter acesso à coletiva do Zubeldia. A Libertadores, ela coloca um prazo ali, né, para os treinadores concederem a entrevista coletiva já após o término do jogo. Normalmente, o visitante fala antes do mandante, então provavelmente, acho que mais uns 10 minutos aí, a gente já deve ter a palavra do Zubeldia. Ficamos no aguardo aqui, monitorando a situação, viu, Capri? Muito bem. Só pra gente, quem tá agora com a gente no apito final, o PDV, a situação do Rames Rodrigues, vai ter que ser utilizado aí pelo Zubeldia também, não é? O que tá acontecendo com o Rames Rodrigues, hein? Segundo a assessoria do São Paulo, um desconforto na coxa, lesão de grau 1. O próprio Rames Rodrigues disse em live na Twitch que está bem e que na próxima semana volta a jogar pelo São Paulo. Vamos ver se na segunda-feira, dependendo do andar da carruagem, já que ele segue trabalhando mesmo com o São Paulo retornando aí nas próximas horas, né? Amanhã aquele regenerativo para os titulares e tudo mais, o São Paulo terá... Essa é uma vantagem até pro Rames, quem sabe voltar na segunda-feira contra o Palmeiras, pelo menos ficar à disposição do Zubeldia. Ele terá sábado e domingo para trabalhar o São Paulo, jogo aqui mesmo na capital, então não tem essa questão de logística, de viagem. Acredito eu que o Rames Rodrigues, conseguindo participar das atividades no final de semana, ele será relacionado. A primeira expectativa era que ele jogasse na outra quinta-feira contra o Águia de Marabá, jogo fora de casa. Mas dependendo da evolução do Rames Rodrigues, já nessas próximas atividades, quem sabe o colombiano relacionado contra a equipe do Palmeiras na segunda-feira, Capri. Vamos ver, não é, Pretzel? Porque Rames Rodrigues, pelo que a gente viu aí hoje do São Paulo, time intenso, né? Não tá fazendo falta. Então, é que é o seguinte, parece que o Zubeldia gosta de intensidade, né? O negócio dele é intensidade. A gente viu ali os primeiros 20 minutos um São Paulo bem intenso, a gente sabe que o Zubeldia gosta de times velozes. Se o Rames não se coçar e não entrar no esquema e no ritmo, não sei se ele vai ter muito espaço não, hein? Não tem conversa. Até o Zubeldia na coletiva deixou claro, todos os jogadores serão tratados da mesma maneira. O Rames Rodrigues era maior que o Thiago Carpini, para deixar bem claro, o Zubeldia não é menor que o Rames Rodrigues, não é menor, pela trajetória que ele já tem. O Carpini não tinha força perante os demais jogadores. O Carpini é nosso ouvinte, pode até ficar bravo em relação a isso, mas o comando dele não tinha como ele bater de frente com os jogadores. Bater de frente, que eu digo, é de comandar mesmo, né, com os jogadores mais experientes. O Zubeldia já é um pouco diferente. O respeito já vai ser maior, né? A consideração, dá para dizer assim, em relação ao dia a dia, ao comando, vai ser maior por parte do elenco com o Zubeldia. Desejo todo sucesso ao Thiago Carpini, que eu achei que foi fritado publicamente pela diretoria do São Paulo. Mas é isso, o Zubeldia hoje armou um time ofensivo, mas enfrentou um adversário fraco. Acho que contra o Palmeiras ele não vai entrar aberto assim. Até porque o Ferreira saiu com cãibra, né? Tem que ver se o Ferreira tem lesão muscular, parece que não. Mas eu imagino que contra o Palmeiras, o Zubeldia vai começar com Michel Araújo no lugar do Ferreira, mas mantendo esse esquema com 2 volantes, com o Luciano, com o André Silva e também com o Caleri. Meu caro Ricardo Capriotti. Vamos ver aí o que vai fazer o Rames Rodrigues e como será utilizado, caso utilize mesmo, né? O Zubeldia, o colombiano. Vamos ver aí porque é mais uma possibilidade para o São Paulo. São Paulo que vai encaminhando a classificação na Libertadores, né, Pressa? Eu tenho impressão aí agora com 2 jogos em casa. Estará no mata-mata, estará. Vai pro mata-mata, né? Só falta definir. Como, né? Qual é a data depois pros me ajuda aí, São Paulo e Tadieres. Esse é o jogo. Eu tenho aqui, ó. Tem aí? Esse é o jogo. Cobressal e São Paulo, no dia 8 de maio, uma quinta-feira, 9h30. Barcelona
e São Paulo, aí sim no Morumbi, dia 16 de maio, uma quinta-feira, 9h. Certo. Tadieres e São Paulo, última rodada, 29 de maio, Esse é uma o jogo. quarta-feira, 9h30. Daqui a um mês. Esse é o jogo, daqui a um mês, o jogo que vai definir quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Porque o Tadieres é um time bem arrumado. Time realmente bem treinado, tecnicamente é inferior ao São Paulo, mas fez 7 pontos em 9. O São Paulo fez 6 em 9 na derrota para o Tadieres na estreia na Libertadores, Capri. Vamos ver aí, São Paulo encaminhando classificação à próxima fase da Libertadores da América, e jogando bem nessa estreia do Luiz... Rebeldia. Luiz Rebeldia. Ele tem uma cara de rebelde, né, o Pretzel, Tem. mas você sabe que ele... Eu estava lendo hoje, né, o motivo da saída dele do Barcelona. Não sei se você chegou a ver aí, o presidente do Barcelona... tentou interferir ali no trabalho dele, numa escalação, alguma coisa do tipo ali. Ele falou, amigão, não dá. Não, isso não combina comigo. Fica aí e eu vou seguir a minha vida. E foi embora. Foi embora, pegou as coisas e desapareceu. Durou 11 jogos no comando do Barcelona, exatamente porque sentiu ali a intromissão no trabalho dele, não é, do presidente do clube. Tentou palpitar ali em alguma coisa e falou, não, aqui quem manda sou eu. Então eu tenho um recado aí pro pessoal do São Paulo, né? Não vai se intrometer lá, não vai pedir pra escalar não sei quem, porque ele pega as coisas e vai embora, hein? Nesse ponto eu concordo. Nenhum dirigente deve interferir ou sugerir escalação. Agora, conversar sobre, eu acho que não tem problema nenhum. Perguntar, por exemplo, por que você escalou 4 atacantes? E ele responder. Esse tipo de conversa acho que não tem problema nenhum. Nenhum problema em conversar a respeito de escolhas, né? Apenas isso. Agora, sem interferência. Eu estou concordando que ele fez muito bem em ir embora, porque realmente não dá para aceitar interferência. Mas conversa sobre escalação, sobre tática, não vejo problema nenhum entre dirigentes, executivos e treinadores, meu caro Capri. É isso aí, vamos ver como vai ser, até porque tem o Muricy Ramalho, que é um cara muito experiente para poder fazer esse meio de campo, esse papel, esse trabalho de intermediação da diretoria, da direção, mas é claro, né, que o presidente sempre vai bater um papo com o cara, né? O diretor de futebol sempre vai bater um papo, o que não dá é para interferir, chegar para ele e falar, escala fulano aí, tira esse e põe aquele, fizer isso aí, ele não gosta não, ele não aceita, e tá certo, é difícil achar um treinador que aceite esse tipo de interferência no trabalho. 11h19, no apito final da Bandeirantes. Quero ouvir o gol do Caleri. Atenção, Michel Lopes, vamos lá, porque toca no Caleri é gol, e hoje ele começou a abrir o caminho da vitória São Paulina em Guayaquil. Ulisses Costa foi pra rede. Vamos ouvir aí o primeiro gol do São Paulo, o gol que abriu o placar no estádio Monumental de Guayaquil. Ulisses Costa no lance. Abertura bem da pinta, tenta o drible em cima da marcação, domina novamente, vai pro drible. André Silva escapou, soltou na esquerda pra Ferreira, lançamento forte. Ele chegou, dominou, linha lateral da grande área, vem Tricolor, capricha Tricolor. Ferreira dominou, cruzou no gol, olha o gol! Caleri de cabeça! Já, falei. Eu gosto de treinador assim, rapidinho, aí é coisa linda. Vamos ouvir o Zubeldia então, o treinador São Paulino. E o Caleri tá com ele. Boa. Obviamente siempre con la referencia de Ferreira por el lado izquierdo. Entonces ese mix entre tener la pelota y atacar a los espacios con presencia en el área como última situación creo que fue lo más importante para resumir de lo que hizo Sao Paulo. Después hay momentos donde Barcelona te empuja porque es un equipo grande, es un equipo que lleva mucha gente o trae mucha gente al estadio, entonces en Copa Libertadores es normal que tengan sus situaciones, que el equipo, que Sao Paulo sufra un poquito, pero en términos generales me gustó el equipo y sentí que estaban cómodos para jugarlo. Juan Medina, Radio 1. Vamos lá. Estamos acompanhando a pergunta do companheiro lá em Guayaquil. Y ganar a Barcelona, porque estuvo bueno el primer tiempo de hacer el primer gol y comenzando le dio la estocada final en la cual el equipo ya no supo cómo responder. ¿Cuál fue el objetivo que manejó Sao Paulo?
No, básicamente ellos, los jugadores, han jugado mucho con este sistema de 4 y 2 volantes y después 3 media punta y un delantero. Después cambia un poco las características. En vez de jugar con un extremo por derecha, pusimos un delantero que por lo que me contó era la primera vez que jugaba de extremo. Pero como había visto en los GPS que podía rendir, se comprometió a hacer el trabajo. Y yo sabía que después con Caleri y la presencia de Luciano, cada centro que podíamos enviar al área podía ser muy complicado para Barcelona, porque son jugadores de área, son jugadores que sienten el gol. Así que yo creo que se hizo un muy buen trabajo y que por momentos superamos al rival y bueno, después tienen jerarquía, juegan bien y lo demás está todo a la vista, ¿no? Doménica Sánchez, Radio La Propia. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jonathan. Profe, felicidades por su debut en SAO, claro que sí. ¿Y qué sensaciones para usted le deja el partido? Y para ti, Jonathan, felicidades por tu gran estadística, tienes 8.1. Y sobre todo, ¿cómo te sientes siendo el goleador del equipo? Gracias. Hola, buenas noches para todos. La verdad, muy contento otra vez por jugar y disputar una nueva Copa Libertadores para mí. Todo el mundo sabe que para mí es muy, muy especial volver a jugar una Libertadores con San Pablo después de 8 años. Y la verdad muy contento por el gol y por cómo jugó el equipo. Creo que hoy hicimos un gran trabajo. Creo que fue un poquito parecido al partido del Brasileirao. En los primeros 25 o 30 minutos manejamos el partido. Creo que las indicaciones y lo que el profesor nos intentó decir en los entrenamientos que estuvimos juntos fue lo que hoy plasmamos dentro de la cancha. Creo que obviamente siempre queremos mejorar, pero hicimos las cosas muy bien. Durante 20-25 minutos manejamos el partido. Después obviamente Barcelona tiene muy buenos jugadores y es un campo que te empuja para adelante. Intentaron manejar un poco más la pelota. Creo que lo más importante hoy, además de los goles y de ganar, fue el arco en cero. Creo que defendimos muy bien cuando tuvimos que sufrir y después creo que por ímpetu nuestro intentamos jugar un poquito más arriba el segundo tiempo. Rafael tuvo 2 bolas muy importantes que sacó y intentamos liquidar el partido. Por suerte, después de un córner, Alisson pudo definir muy bien y creo que nos va a servir los primeros 25 minutos y creo que los primeros 15, 20 minutos de segundo tiempo para intentar hacerlo mejor el lunes en el Brasileirao. ¿Cómo era la pregunta? No, básicamente lo que dijo Jonathan. Tuvo momentos el equipo de bueno a muy bueno y eso nos permite saber que podemos hacer esas cosas independientemente del contexto, Copa Libertadores, de visitante, de local o Brasileirao, que es muy duro. Bueno, ahora arranca la Copa Brasil. Entonces está muy bueno manejar las distintas situaciones y después ellos, que no es excusa, ¿no? Pero vienen jugando seguido, recién arranca lo que va a ser un calendario importante. Barcelona venía muy fresco, con jugadores prácticamente con mucho descanso y bueno, en algún momento eso se tenía que notar, pero manejamos muy bien. Como dijo también Rafael, tapó esas pelotas que hay que tapar, que un equipo que aspira a llegar muy lejos lo necesita. Así que en términos generales fue redondo el partido porque ganábamos sin goles, los delanteros se sintieron bien y eso es súper importante. Jofre Tómala, Juan Cavilca. Buenas noches, Luis Francisco, buenas noches. Da la sensación de que no le va a demorar mucho que sus jugadores lo entiendan, lo que usted pretende, lo que usted quiere con este equipo. Cuando un director técnico llega, ve lo que tiene y pide jugadores, pero parece que no van a haber cambios. No se te va a complicar dirigir al Sao Paulo de aquí en adelante. Y la otra inquietud, Luis Francisco, ¿cómo vas a hacer con el idioma? Con el idioma me están ayudando bastante ellos.
tratamos de hablar lo más simple posible. Se me hace difícil porque yo manejo muchos sinónimos en español, entonces por ahí tiro palabras que es muy difícil entenderlas. Pero hay varios muchachos argentinos, uruguayos, paraguayos que también me ayudan. Algunos brasileños hablan, no entienden. Entonces con pizarra, imágenes y algo de portugués que pueda llegar a hablar, creo que va muy bien. Y después, no, esto es simplemente queríamos ganar. Acá Sao Paulo necesita ir ganando partido tras partido y el Brasileirao es otra cuestión. Son durísimos los equipos, son equipos, tenés 10, 12, 15 equipos que pueden llegar tranquilamente a una semifinal de Libertadores, tranquilamente a una final de Sudamericana. O sea, ese nivel se maneja ahí internamente, pero hasta ahora siempre ha demostrado estar a la altura. Después hay detalles que hace que el equipo pueda ganar o no. Así que es un buen paso y nada más. Juan Rueda, Vito TV. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Por acá, buenas noches. Profe, el año pasado a usted se le ha complicado jugar contra Barcelona, defendiendo más bien a Liga de Quito. Pero ¿cree que esos dos partidos, sobre todo los del año pasado, hoy fueron una ventaja para saber cómo jugarle a este mismo Barcelona que, si bien es cierto, llegaba en una situación similar con un entrenador que dirigía hoy su primer partido? Y Jonathan, hoy la defensa de Barcelona no estuvo bien, fue muy tibia por pasajes del partido. ¿Crees que eso les favoreció a ustedes también, los ofensivos, al momento de hacerle daño y sobre todo de convertir? Porque la efectividad de ustedes evidentemente fueron superiores. Gracias. Bueno, no. Cualquier equipo, yo particularmente vi a Barcelona bastante bien. Obviamente somos dos equipos con características diferentes y con planes de juego diferentes. Sabíamos que Holland había llegado hace algunos días, que ya lo enfrentamos en la Sudamericana a él con la U de Chile, y sabíamos también el tipo de partido que plantea por el profe haber estado acá en Ecuador. Entonces, yo vi a la defensa bien. Obviamente nosotros creo que hicimos, como te dije, un buen partido y intentamos hacer con las chances que tuvimos. Por suerte pudimos hacer el gol en una jugada combinada con Ferreirinha por afuera, que fue más o menos lo que intentamos, y la efectividad estuvo 100%. A veces la pelota va para afuera. Hoy, por suerte, pude ir para adentro y sirvió para llevarnos los 3 puntos. Sabemos que es un grupo difícil. Perdimos el primer partido con Talleres en Argentina y hoy era muy importante ganar. Entonces, mis compañeros y todo el cuerpo técnico y los dirigentes que vinieron hoy, hicimos todos un gran trabajo para llevarnos los 3 puntos a Brasil, y vamos por más, porque es una Copa Libertadores muy difícil en que todos los equipos van a intentar llegar a las fases finales. Con respecto a los partidos que jugamos acá, los 2 años que estuve en Liga, uno empatamos 1-1, el otro perdimos 1-0, pero el trámite del partido fue muy parecido al de hoy. Como dijo recién Jonathan, a veces vos tenés las ocasiones de gol, tenés la pelota, podés moverlo, y por ahí, por no tener la eficacia o por no poder concretar, te quedás sin nada o podés empatar, y bueno, así es el fútbol. Por eso hoy combinamos las dos por momentos, ¿no? Por momentos tuvimos muy bien la pelota y después la eficacia. Cuando vos tenés 3 delanteros o 3 jugadores que sienten el gol, yo particularmente tengo la sensación de que el gol está. Hay que tener paciencia, hay que trabajar bien, hay que hacer bien la otra parte, el equilibrio con balón, ¿no? Buscar pase de seguridad, bueno, tratar de buscar la amplitud por momento, pase entre líneas. Ahí podía estar más la dificultad que el aprovechar el gol. Por sensación, por lo que ellos sienten, yo sabía que Jonathan iba permanentemente a buscar el gol, o en una pelota parada, o en un centro, o en una diagonal. Lo mismo Luciano y André, y también el extremo izquierdo, Ferreira, ¿no? Así que son jugadores que sienten el gol. Acho que tá bom, né? Entendeu aí, né, PDV?
Beleza, Capri, é isso aí. Tá falando um espanhol danado aí, mas deu pra entender bem, né? O que ele disse. Ele e o Caleri, só, né? o pessoal lá só na língua, né, Capri? Porque não tem pergunta em português, aí os caras se sentem em casa e gastam, né, o castelhano. Sim, mas deu pra perceber aí que, não é, Pretzel, que o Zubeldia gostou do que viu ali, ficou satisfeito com o desempenho do time, nem poderia ser diferente. E ele parece ser um cara aí de boas entrevistas, né? Não foge das respostas, né? E é um cara que enxerga muito bem o jogo, né? Explicou porque escalou o André Silva de novo, né? Que o André Silva já falou que pode jogar como atacante de lado. Deixou isso claro para ele pelo que ele viu do jogo contra o Atlético Goianiense. Mais o Caleri, que é um jogador fundamental, gostou da postura dos jogadores. O Caleri também dizendo que o importante era ganhar, né? Porque por causa da dificuldade do grupo. Claro que se o São Paulo perdesse hoje, a gente tinha feito essa matemática, né? O Barcelona ficaria 2 pontos à frente do São Paulo. Então era um confronto direto total. Então essa vitória realmente foi fundamental e foi importante. O Zubeldia agora, ele vai ter o desafio, né? Que é enfrentar o Palmeiras. Porque contra o Atlético Goianiense o São Paulo foi muito superior. E hoje contra o Barcelona o São Paulo fez o que tinha que fazer. Pegou um time mais fraco e ganhou o jogo. Isso aí, ganhou bem. Ganhou com autoridade. 11h32 no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. PDV, os próximos passos do São Paulo aí quais são, hein, PDV? Vamos lá então, Capriotti. O São Paulo, trazendo aqui certinho. Retorno para São Paulo logo depois do jogo. Então o pessoal, né, faz aquele jantar e tal, os jogadores já se preparando. Então na madrugada de hoje, o São Paulo retornando para a capital paulista. Amanhã, 9h30, treino para os não relacionados na Barra Funda. Então, assim, Rames Rodrigues deve estar lá, né, tentando já fazer a primeira atividade com bola para ver se fica à disposição para segunda-feira. Sabadão, 9h30 da manhã, treinamento na Barra Funda com todo o elenco. Mesmo horário domingão, ou seja, o Zubeldia, gosta de atividade pela manhã, 9h30, hein? Não quer nem saber. Atenção, Arboleda. E aí, na segunda-feira, 8 da noite, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o reencontro das duas equipes, que pegou fogo da última vez no Morumbi, novamente será o palco, dessa vez com coletiva do Abel Ferreira na sala de imprensa do São Paulo, viu, Capri? Explica isso aí, Explique isso aí, PDV, o acordo que foi feito aí entre as duas diretorias nessa quinta-feira. Como é que foi isso aí? Foi uma reunião, né? As partes vêm tentando um acerto nos últimos tempos, depois da confusão. Inclusive, o próprio presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, juntou ali a Leila Pereira, juntou o Júlio Casares, que eles voltaram a ter algo em comum, né? Que é justamente o ódio ao John Textor, né? Isso uniu novamente, podemos dizer assim, Leila Pereira e o presidente Júlio Casares. As partes, né, da comunicação se reuniram nos últimos dias e chegaram a esse acordo para justamente não colocar mais lenha na fogueira. Então, quando o São Paulo jogar no Allianz Parque, provavelmente no segundo turno do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai poder também utilizar ali uma estrutura um pouco melhor do que das últimas vezes. E o Palmeiras vai poder utilizar a sala de imprensa do Morumbi. Muito provavelmente aí o Abel deve abrir, né, as coletivas na segunda-feira. O São Paulo tem toda a parte digital ali do background, né, onde fica passando ali as propagandas, né, os patrocinadores. Então é muito fácil, tem o software ali, o pessoal do Palmeiras vai lá, instala o do Palmeiras, ficam ali os patrocinadores do Palmeiras, depois o São Paulo vai lá e coloca o background do São Paulo. Então, sem segredo, na segunda-feira a tendência é que a gente tenha os ânimos um pouco mais tranquilizados no Morumbi para esse duelo, viu, Capri? Coisa civilizada, né, Pretzel? Coisa de gente civilizada. Mas assim, civilizada. Futebol mas... século XXI, 2024. Exato. Nossa, reunião para definir que o cara pode dar entrevista. Certo? Acho que a gente tem que... Amanhã tem que fazer um programa especial em cima disso, cara. Pô, imagina só, um clássico entre São Paulo e Palmeiras. Os dois treinadores conseguirem falar, os presidentes conseguirem se reunir, as assessorias de imprensa conseguirem definir alguma coisa. Isso é histórico, cara. É um momento gigantesco do Choque Rei. Tem que entrar para os anais do ciclo de confrontos dos dois. Vão plantar batata, cara. Pelo amor de Deus. Como assim, Prédio? Como plantar batata? Que negócio é esse, pô? Pelo amor de Deus, Capri. Pô,
Os caras têm que se reunir pra definir entrevista. Plantar cenoura também. Ah, mas é brincadeira. Olha, planta cenoura, a gente tá em abril de 2024. Agora, pra ser independente da CBF pra defender uma liga, eles não conseguem se reunir, né? Aí eles não conseguem. Aí não tem jeito, né? Ah, é muita terceira série, viu, Capri? É muita terceira. Os caras faturam milhões e ficam nesses dodói aí. Ah, por favor, cara. Tá bom. Então é isso, PDV. Logo mais, você volta aí na nossa programação trazendo mais informações do São Paulo, tá bom? Valeu, Capri. Tamo junto. Acho que não tem mais ninguém, mas vai falar também, né? Porque protocolo é só dos dois aí, do Caleri e do Zubeldia, né? Tem a zona mista, né? A Conmebol, ela obriga os clubes que os jogadores passem pela zona mista, né? Mas a gente monitora aqui, qualquer coisa a gente traz também ao longo da programação. Tá bom. O Caleri, o maior artilheiro do São Paulo em jogos da Libertadores, não é, PDV? O terceiro maior, né, atrás só de Rogério Ceni e de Luiz Fabiano, cada um com 14 gols. O Caleri chegou hoje a 11 gols, isso. 11 gols, isso. 11 gols. O 11º do Caleri hoje, tá a 3 aí dos ponteiros do São Paulo. Eu acho que vai quebrar, hein? Se bobear, ele quebra essa marca aí, ultrapassa os dois. Na primeira Libertadores dele, ele marcou 9 gols, né, pelo São Paulo. Então, é um número alto. Muito, muito. E ele falou sobre isso, né? Prazer de voltar a jogar uma Libertadores pelo São Paulo, nessa entrevista aí. Coisa que ele tá fazendo agora nesse retorno dele ao tricolor. Tchau, PDV. Valeu, Capri. Ô, Pretzel, eu vi você tirando uma nota aí, Pretzel. Eu vi você arrancando uma nota, baixando a nota do Caleri aí, porque você não gostou do espanhol dele na coletiva. Pode devolver a nota dele aí, Pretzel. Primeiro é preciso atualizar o placar dos jogos aí, cara. Tem jogo importante rolando. E a gente não tá informando o resultado, cara. Isso que tá me revoltando aqui, velho. Não, o senhor tá tirando a nota do Caleri aí porque ele errou uma palavra em espanhol lá. Na coletiva. Tá de brincadeira. Não vou fazer isso. Devolve a nota dele aí. Não, fica Atenção. Tranquilo. Bruno Puzóvio. O que é que tá rolando aí que o Pretzel tá incomodado aí, Bruno? Então, Capri, pela Sul-Americana, o Wesley marca para o Internacional contra o Delfim do Equador aos 35 minutos do primeiro tempo. Sabe por que o Internacional tá vencendo, Pretzel? O senhor sabe por quê? Porque tem azul na camisa do Inter hoje. Porque também tem uma faixa azul ali na camisa do Inter hoje. Com essa bobagem. Isso é uma vergonha. Vergonha permitir que tenha azul no uniforme. Uma vergonha. Mas Ferrari, o símbolo a Ferrari vai de azul no problema Grande é da Prêmio Ferrari. de Miami no fim de semana. A Ferrari que feche, por isso que não ganha nada há 20 anos. Lá no fim de semana. Ferrari não ganha nada há 20 anos. Para com isso, deixa botar uma faixinha azul lá na camisa do Inter. Tu já viu alguma linha vermelha no uniforme do Grêmio? Jamais. Se tiver uma oportunidade, vai ter que jogar com a faixinha vermelha. Jamais. Mas porque o símbolo da Conmebol é azul, pinta de vermelho. Cadê o fornecedor de material esportivo? Uma vergonha permitir o azul no uniforme do Inter. Uma vergonha. Mas você acha que corremos o risco de ter uma nova guerra no Rio Grande do Sul por conta desse uniforme? Não, cara, eu tô estranhando esse teu conformismo, porque jamais tu aceitaria um verde no uniforme do Corinthians. Jamais. Eu tô falando que a Ferrari vai de aceitaria azul uma faixa verde no uniforme do Corinthians. Não me vem com essa conversa aí. Não me vem com essa conversa aí. Na Ferrari, Pretzel. Mas olha, é um absurdo o gramado da Neoquímica Arena ser verde. Vamos pro intervalo aqui, já voltamos aqui com o gabarito do Alexandre Pretzel. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão do Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.
O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta, dia 1º de maio, o Show do Bita. Dias 1 e 5 de maio, cada um com seus problema. Dia 2 de maio, Padre Alessandro Campos. Dia 3 de maio, Márcio Donato e Di Lopes no show Série B. Dia 4 de maio, As Aventuras de Mike. E dia 10 de maio, Marcelo Marrom. O teatro que você ama agora é Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos em uhu.com. Sabia que a taxa de inscrição do Enem é gratuita para quem mais precisa? Quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CAD Único não precisam pagar inscrição. Faça seu pedido de isenção da taxa em enem.inep.gov.br/participante de 15 a 26 de abril. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Dia 4 de maio, o campeão mundial Alexandre Pantoja defende o cinturão dos pesos mosca contra o australiano Steve Erceg, que vem de 11 vitórias consecutivas. I'm the champion right here. Além do retorno do Rei do Rio, José Aldo, volta ao octógono para enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez. Essas e outras lutas esperam por você no UFC 301. Compre já seu ingresso em ufc.com.br/Rio. Hugo Mota, deputado federal da Paraíba. A política é um instrumento capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nunca deixe de acreditar nela. Por isso, quero que você filie-se ao Republicanos. O nosso partido é organizado, tem planejamento e contribui com as agendas do Brasil e com os interesses da população. Seja no Congresso Nacional ou numa pequena cidade do interior, trabalhamos com muita dedicação. Venha disputar as eleições de outubro pelo Republicanos. Filie-se. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. A Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024. Mais uma vez, vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta e trazer para você as informações, os bastidores, a garra pelas medalhas. Estaremos colados nos atletas brasileiros, de olho nas marcas a bater, nos recordes. Reportagem e programas direto da França. Transmissões e flashes ao vivo do vôlei, do atletismo. Lá vem eles! É agora! Os segundos mais rápidos do planeta. Da vela, da canoagem, ginástica artística, das lutas, da natação. Uma super cobertura desde já até o encerramento em agosto. Jogos Olímpicos de Paris na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Quintal vai marcar 15 para a meia-noite, hora oficial do Brasil, apito final pela Rede Bandeirantes de Rádio, o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente na nossa live do YouTube. Aqui tem a Bruna Ferreira Gubiani, o Paulo Roberto Zago, Gilmar Lee, Alaide Ramos, o Vivaldo Junqueira, persona non grata. Que isso? Esses ouvintes, eu amo os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui nesse finalzinho de noite de quinta-feira. Tá quase chegando a sexta, coisa linda, hein, Pretzel? Ela tá batendo a porta aí já, hein? Já tá batendo na porta aí a sexta-feira, coisa linda. Ela vai chegar daqui a pouco. Nós vamos saudar essa sexta, coisa linda aí. Vai ser sensacional mesmo, eu espero que pra todo mundo. Sexta-feira, dia de peixão na Série B. Santos e Avaí, Avaí e Santos, que o jogo é na ressacada lá em Florianópolis, Santa Catarina. Então, amanhã, 8 da noite, tem esse jogo do Peixe, o segundo do Santos. Vamos ver se confirma mais uma vitória aí. O Santos que estreou vencendo o Paysandu na Vila Belmiro. Ô, Pretzel, tá pronto aí pro gabarito, Pretzel? Vamos lá, meu comandante, tudo certo. Você andou traquinando nas notas aí que eu vi, hein? Não, hoje o São Paulo jogou bem. Mas assim, ó, o segundo tempo, alguns jogadores que foram bem no primeiro tempo caíram demais de produção no segundo tempo. Então um ou outro vai ter uma nota baixa aqui. É natural também, né? Não dá pra ser... Só o Manchester City e o Real Madrid que são 100% intensos. Capri, pô, tava fácil o jogo, pô. Os caras começaram a relaxar demais no segundo tempo. Tá louco, que isso.
Ó, sabe quem tá no nosso chat do YouTube? A Marcela Souza tá com a gente. Sim, ela tá do meu lado aqui, ó. Te mandou uma mensagem Marcela, de propósito. Você tá de brincadeira. Como é que você me manda mensagem, Marcela? Boa noite, põe ela Capri. aí, põe ela aí. Ô, Marcela. Tudo bem, Capri? Boa noite. Eu tô bem, e você? Você tá bem, Marcela? Tô bem, graças a Deus. Mas melhor agora com essa vitória do tricolor paulista. Boa, você tá abastecendo as nossas redes sociais aí, Marcela? Estou abastecendo as redes sociais da Rádio Bandeirantes. Temos Hoje não dois... teve tanto gol, mas postei aí 2 narrações do Ulisses, cortes de gols. Tem muito Boa. conteúdo aí nas nossas redes sociais. Então, os caminhos aí para os nossos ouvintes acompanharem, ou quando terminar a nossa live do YouTube, ouvir os 2 gols do São Paulo com a narração do Ulisses Costa. Quais os caminhos aí, Marcela? Olha, você pode ouvir em diferentes redes sociais. Os cortes estão no YouTube já, Rádio Bandeirantes Oficial, mas também estão no Facebook, no Instagram, no Twitter, @Rádio Bandeirantes. Você encontra todos e foram gols bem emocionantes, Capri. É isso aí, a Marcela Botar uns Souza comentários meus lá também, expandiu o conteúdo, né? Ô, Pretzel, calma, Pretzel. Você quer estar em tudo quanto é lugar. Você tá na televisão, você tá no rádio. Ao longo dos dias eu vou começar a cortar os comentários. Tá aí, viu? Aí os comentários vão gerar várias visualizações e a gente vai bombar nas redes sociais. Não vai na onda do Pretzel não, Marcela, senão você vai ficar maluco, você só vai querer comentário dele nas redes da rádio aí. O Esporte em Debate tem que ter um Instagram só dele. Instagram só do Esporte em Debate. Eu acho que tem que ter um Instagram do Esporte em Debate só cortes do Pretzel, cortes de conteúdo. Certo, tá bom. Tá bom, Marcela, boa sequência aí, vamos lá. Boa noite, então, Capri, obrigada, boa sequência pra você também. Obrigado. Quem quiser ouvir os gols do Ulisses Costa nas nossas redes sociais, os gols já estão lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. E daqui a pouquinho vamos repetir aqui também no apito final. Afinal de contas, 2 gols na estreia do Zubeldia. O torcedor são paulino merece ouvir. Mas agora é hora do gabarito. É hora das notas do Alexandre Pretzel. Gabarito do jogo. Calma aí, hein, Pretzel, por favor, hein? Não vai queimar a largada, hein? Vai com calma. Hino do Barcelona, vamos lá, Michel Lopes. Salve, salve, Barcelona, ídolo del Ecuador. Has nacido de tu pueblo. Começando o Pretzel pela nota do goleiro Burray. 5. Vargas. 3. Não, só voltando no Burray ali, ele não falhou nos gols, não, né? Não, no segundo gol a saída dele foi muito ruim. Ele praticamente entrega a bola no pé do Pablo Maia, que ajeita pro Alisson, e o Alisson acaba fazendo gol. No primeiro na cabeçada do Caleri, não, né? Primeiro não. Primeiro foi uma bola rápida e tinham 2 jogadores junto com o Caleri. Nota do Burray? 5. Vargas? 3. Foi um passeio em cima dele ali? Depois que ele tomou o amarelo também, ainda no primeiro tempo, ele se apagou. Fraco lateral, hein? Não serve pra nenhum clube brasileiro, Vargas, não? Não. Porque tá faltando aqui, né, Preto? Sabe que lateral aqui é coisa rara, né? Mas o Vargas bom foi o Getúlio nosso, viu? Esse não dá, Preto, só porque ele assinou a consolidação das leis do trabalho que garante as férias, suas férias, o 13º. Só por isso você gosta do Getúlio Vargas, também, né? Exatamente. Ei, Preto, você gosta de uma mordomia, né, Preto? Nicolás Ramírez. 4. Caramba, essa defesa do É Barcelona. fraca mesmo. Sei não, hein? Não serve para nenhum clube brasileiro também, o Ramírez? Também não. O companheiro dele, o Lucas Sousa. 4. Também não vai vir para cá. Não. Também não. E fechando a defesa, tivemos o Xalá na lateral esquerda. Um pouquinho melhor que o Vargas. 4. Mas serve assim, de repente, não, pro Corinthians? Não. Esse time do Barcelona me surpreendeu pelo time pesado, viu? Time pesado, time lento, né? Arrastado. Xalá também vai morrer um abraço no Equador. Vai ficar lá. Nada de dar uma saidinha de lá para um outro time. Nenhuma chance. Tá bom, meio de campo do Barcelona teve o Trindade. 5.
Gaibor. O Gaibor tá no Barcelona, acho que é umas 6 temporadas, eu acho. É um bom jogador, esforçado e pelo menos tentou alguma coisa. 5,5. E ele saiu para a entrada do Leonai. 5. Esse tá há muito tempo no Barcelona. Esse não jogou nada hoje. Damian Dias. Jogou nada hoje, 4. Será que o tempo passa e tá fazendo mal pro Damian Dias? Claro, o cara é dono do time, mas o time arrastado também tem muito a ver com ele. 4. E ele foi embora para a entrada do Cortez. Cortez um pouquinho melhor. 5. João Rojas. O Rojas perdeu um gol e saiu brabo, cara. Saiu brabo daí, quando ele perdeu o gol. Mas pelo menos conseguiu uma finalização. 5,5. Saiu para a entrada do Reasco. Reasco, aquele? É filho do Reasco, o lateral que jogou no São Paulo. Mas ele não fez muita coisa, não. 4,5. Oyola, 5. Saiu para a entrada do Coroço. Nossa, Goroço que a gente chamou, né? Pelo gol que ele perdeu. Nossa. O gol que ele perdeu, ele ficou cara a cara com o Rafael. Ele chutou a bola fraquinha. O cara tentou, ele atrasou pro Rafael. Ele atrasou a bola. O cara, o longilíneo, ele tinha tudo para ser um jogador rápido. Ele foi lento e atrasou a bola pro Rafael. A nota dele cai demais por isso. Nota 3. Coroço, que vergonha, Coroço. Perdeu a chance. É que ali já era final do jogo também, não ia mudar muita coisa. Não, mas melhora o saldo, né? Um golzinho importante. Melhora o saldo. Obando, 3. Saiu para a entrada do Preciado. Melhor, 5. Aliás, esse Preciado ser reserva no Barcelona é estranho. Eu também acho. Entrou e não entrou mal, não. 5. E a nota do técnico do Barcelona, que é o interino, né? O Herman Corenria. Exatamente, 4 para ele. Tá quebrando o galho aí, o Corenria. Sem dúvida nenhuma. Esquentando o banco, né? Sem dúvida. Agora o Ariel Roland deve assumir, pelo menos no próximo jogo. Sim. Muito bem, aí o gabarito do Barcelona então, as notas do Alexandre Pretzel, pode mudar o hino, vamos lá, Michel Lopes, porque vem aí o gabarito São Paulino. Torcedor São Paulino que está indo para a cama agora, está indo descansar, ouvindo a Rádio Bandeirantes. O que está trabalhando, está com o radinho ligado aí agora no trabalho, quer saber a nota do goleiro Rafael Pretzel. 2 defesas que evitaram a complicação do jogo. 7. Se ele não pega aquelas bolas lá, o negócio é pegar. Comecinho do segundo tempo, né, Pretzel? Já pensou? Exatamente. O São Paulo perdeu o gol. Perdeu o gol com o Caleri a 1 minuto do segundo tempo. E aí, na sequência, o Rafael faz 2 defesas salvadoras. Que o Barcelona teria empatado o jogo. Que ali estava 1-0 ainda. Então, o Barcelona empata ali seria um problema sério. Foi bem o Rafael. Bem, Rafael. Rafael não é estabanado, não é aquele goleiro pavão que fica aparecendo, mas ele é eficiente. Ele é um goleiro eficiente, o Rafael. E hoje, mais uma vez, mostrou trabalho aí. Tem crédito com o torcedor São Paulino. Atenção, vamos lá, Pretzel. Agora a nota de Igor Vinícius. Olha, o Igor Vinícius fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, os 2 lances das defesas do Rafael foram em cima dele. Então a nota dele cai, 5. Saiu o Igor Vinícius e entrou o Rodrigo Nestor. Que eu gosto, mas entrou tarde, sem nota. Entrou aos 41 minutos. Arboleda. Um bom primeiro tempo e o segundo tempo pavoroso. Pavoroso o segundo tempo do Arboleda. 5. Por que ele foi tão mal no segundo tempo, Pretzel? Ele começou a errar tudo, cara. Ele errou no primeiro lance do time do Barcelona, no chute. E depois os ataques do Barcelona foram em cima dele, do lado dele e do Igor Vinícius. Talvez por isso o Zubeldia tenha substituído também o Igor, mas deixou o Arboleda até o final. Alan Franco. Jogou bem domingo e jogou bem hoje. 6,5 para o Alan Franco. Tá se firmando aí como titular da zaga São Paulino. Exatamente. Né? Ainda mais um esquema com 2 zagueiros agora, porque o Zubeldia parece que não vai abandonar o 3-5-2, Bem né? Bem provável que abandone. Wellington. 5,5. Não saiu muito para apoio, não apareceu muito no jogo. 5,5. Meio de campo do São Paulo teve Alisson. Alisson 7. O gol subiu a nota.
Pablo Maia. 7. Pra mim, o melhor em campo. Ferreira. O Ferreirinha. O Ferreira deu um bom primeiro tempo. Muito bom, na realidade. Deu passe pro gol. No segundo tempo, acabou se machucando sozinho. Mas fez um bom jogo. 6,5 pro Ferreira. Acho que foi uma das melhores partidas do Ferreirinha com a camisa do São Paulo. E foi bem mesmo, hein? Foi bem. 6,5. Uma boa nota bem, pra ele. Muito bem. Ele deu assistência pro Caleri no gol. E no começo do segundo tempo, esse gol que você falou aí, foi a assistência dele também. Sim, tava exatamente. inspirado o Ferreirinha hoje, hein? Muito bom. Uma pena que saiu machucado, né? E boa sorte, tomara que não seja nada grave, porque voltou recentemente de uma contusão também o Ferreira, né? Ele foi embora então para a entrada do Michel Araújo. Michel Araújo, 6. Mas não entrou mal, não. Eu gosto do Michel Araújo. 6. Luciano. Luciano, 5. Galopo. Galopo entrou aos 32 minutos. Praticamente não tocou na bola. Eu não vou dar nenhuma nota para ele. Eu acho que o Galopo vai crescer com o Zubeldia, viu, Pretzel? É bom jogador, mas entrou tímido hoje, viu? O jogo estava bem encaminhado, entrou tímido. Mas eu acho que o Zubeldia vai resgatar esse espírito argentino do Galopo. Eu acho. Acho que o Galopo vai crescer nas mãos do Zubeldia. Vamos ver, vamos aguardar. Se eu sou São Paulo, eu ofereço o Galopo pelo Pikachu do Fortaleza. Pau a pau. O Pikachu deitou hoje no Pikachu é bom Boca, jogador. Jogaria fácil no São Paulo, ajudaria muito o elenco. Se eu sou São Paulo, eu tento a troca. Galopo por Pikachu. Ali na função do Pikachu, São Paulo já tem também, né? Mas esse seria um jogador importante também. Não, sim, mas já tem ali. Tem o Wellington Rato, que faz esse papel aí do Pikachu. Tem o próprio Caleri, né? Aí que é o cara que faz os gols, o time do São Paulo. O André Silva, que a gente vai chegar nele já. O Pikachu hoje deitou no Boca, hein? Que atuação histórica do Fortaleza, hein? 4-2. Espetacular. Imagina só o torcedor do Boca tendo que aguentar hoje o Pikachu sendo o algoz do time. Os caras estão falando, o Pikachu. É o time do Pokémon, né? É o time do Pokémon, que o Boca nunca tinha jogado em Fortaleza. Isso. Que cartão de visitas pro Boca lá no Ceará. Mas o Boca jogou com os reservas. Azar do Boca, cara. Claro. 4-2. História. Olha aí, ó. Olha o Pikachu. Aí, ó. É muito bom. Bom, mas então paramos aqui no Galopo. Agora a nota do Caleri. Toca no Caleri que é gol. 7, né? Sempre presente em jogo grande. Fez o gol. A Conmebol escolheu ele como melhor em campo. Nota 7 pro Caleri. Foi embora para a entrada do Juan. Sem nota. Entrou aos 42 minutos. André Silva. 6,5. Mais uma boa atuação. Deu o passe pro primeiro gol pro Ferreira fazer o cruzamento. É um jogador que vai se firmando, elogiado pelo Zubeldia. E vai ser titular contra o Palmeiras. Achavam que não dava para jogar André Silva e Caleri juntos? Tá dando, né, Preto? O Milton Cruz colocou os dois juntos. Foram bem contra o Atlético Goianiense. E agora o Zubeldia escala, gostou do que viu e manteve os dois juntos. O André Silva saiu para a entrada do Diego Costa. Entrou no final também, só para fechar, mas eu vou dar uma nota porque ele fechou a bola aérea ali, 5 pro Diego Costa. E a nota do Zubeldia, o técnico? Uma boa estreia, né, cara? Mas pegou um time fraco, não interessa. Um time que ele conhece bem, já treinou esse time, escalou um time ofensivo e ganhou o jogo. Isso que era o mais importante. Nota 7 pro Zubeldia. E para fechar o gabarito aqui, a nota do árbitro Juan Gabriel Benítez. Gostei, não teve tanta interferência no jogo, administrou ali um conflito ou outro. Nota 6 pro Juan Benítez. É um bom árbitro, hein? E não tem como esquecer dele, viu? Porque as orelhas, o tamanho das orelhas dele, viu? Orelha de abano gigantesca, viu? Você vai cornetar a orelha do árbitro do jogo, Pretzel? Pelo amor de Deus. Ô, Pretzel, apenas que a gente não esquece, só isso, cara. Ele só escuta isso. bem, é bom ele escuta bem. Você reparou na orelha do cara? Não, você tá de brincadeira. É pra eu não me esquecer de novo quando eu enxergá-lo, só isso. Que isso, Pretzel? Pô. Mas a orelha dele é grande, é? Tu não viu? Ô, Pretzel, cara, você, Pretzel, vai reparar na orelha do árbitro. Você tá de brincadeira. Tá bom, boa sorte ao Juan Gabriel Benítez, que passou. O que importa é que ele apita bem, né, irmão? É isso, foi bem, né? Deixa a orelha dele em paz aí, Pretzel, pelo amor de Deus. Pretzel, Quinto Sinal marcou meia-noite. Hoje é o quê, hein? Hoje é sexta-feira, coisa linda. Coisa linda! Aê!
sexta-feira coisa. Ela Combinou chegou. isso com o Michel, hein? Tu combinou isso aí com o Não, combinei nada. Que o Michel tá feliz aí, porque hoje o Michel é sexta-feira coisa, mas não tá de folga hoje, né, Michel? Hoje Tô não bem tem, feliz, bem feliz. Ei, Michel, hoje não tem folga, Michel. Então é pra você mais ou menos coisa linda, né? Mas, Michel, sexta-feira, independentemente do que aconteça, é coisa linda. Manda mais uma sexta-feira coisa linda aí. Vai, Michel. Coisa linda! Que maravilha. Hoje é sexta-feira, coisa linda. Ela chegou finalmente. Semaninha arrastada, teve jogo barbaridade, mas a sexta-feira, coisa linda, chegou. E com ela, muita coisa bacana na nossa programação aqui. Já tem pulo do gato. Mas ainda vamos invadir essa madrugada de sexta-feira aqui, né, Pretzel? Eu sei que você tá com... Vai chegando nessa hora, o conteúdo vai acabando, mas dá um gás aí. Turbina o conteúdo aí, Pretzel. Eu entregaria pro pulo do gato, sem nenhum problema. Entregaria pro pulo do gato. Quer ir até as 5h30, Pretzel? Não tem problema. O que não falta é com o debate e conteúdo aqui. Ainda mais tem o segundo tempo do jogo do Inter, né? Pra rasgar aquele negócio azul que tem na manga também. Eu entraria com o uniforme todo rasgado no segundo tempo, viu, cara? Então, Pretzel, a faixinha azul da Comebol no uniforme do Inter, nenhuma chance. Rasga, então. Cara. Se não for vermelho ou branco, rasga. Você sabe que lá na Itália também tá uma onda contra o azul da Ferrari no Grande Prêmio de Miami. Mas aí no é fim de semana. evidente, cara. Não tem porquê. Isso aí se perde a identidade. Mas como assim, cara? Não dá. Mas terceiro uniforme pode, né? Um uniforme alternativo, assim, mas sem azul, claro. Não, né? sem azul. Outra coisa, o Kudê, que eu gosto, é um bom treinador. Ele não usa o uniforme vermelho do Inter. Ele tá sempre com um blusão preto e um cachecol ali preto também. Pô, cara, põe uma vez o abrigo do Inter, uma vez o casaco do Inter, pô. Ô, Pretzel, o senhor estava de azul hoje no Band Esportes. Eu vi você de azul hoje no Band Esportes. Eu não sou o profissional do Inter. Eu sou um cara que adora o Internacional. Agora, eu não jogo, eu não sou pago pelo clube, eu apenas torço. Eu gosto do azul. Mas você não tem problema em colocar o azul, não. Você não tem problema. Eu adoro azul. Aliás, eu tenho camisa azul celeste, eu tenho camisa azul piscina, eu tenho camisa azul marinho e tenho camisa azul cobalto também. Tem 4 azuis, eu tenho. Azuis. Não tem problema nenhum, né? Nenhum. Beleza. Mas na camisa do Inter, jamais. Jamais. Outra coisa, o Inter foi para um Grenal, eu fiz essa observação ano passado, o Inter chegou no estádio do Grêmio, não tinha um profissional do Inter de vermelho. Nem o Mano Menezes estava de vermelho. Ninguém de vermelho. Sabe por quê? Porque a fornecedora de material esportivo adotou uniforme preto e laranja. Ah, dá licença, pessoal. É vermelho e branco. E quando for jogar um Grenal, chega todo mundo de vermelho e branco. Aliás, de vermelho, de preferência de vermelho. Porque essa é a cor do Inter. Tá bom. Tá certo, meu. Vamos lá, então. Ó, sexta-feira, coisa linda, o Pretzel. Hoje tem o Santos, você estará nessa transmissão, né? De Avaí e Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Abertura da segunda rodada, né? Segunda rodada. E na tela da Band, domingo tem Série B do Brasileiro, hein? Exato. Atenção, Série B do Brasileiro nesse domingo na tela da Band, 4 da tarde. Coritiba e Brusque. Grande Coritiba e Brusque, o Coxa aí lutando pra voltar. De novo, né? O Coritiba é o time que bate e volta. Impressionante. Vai voltar o Coritiba esse ano também, porque todo ano é assim, né, Pretzel? Empatou com a Ponte do primeiro jogo, foi um jogo parelho. Manteve o treinador, né? Manteve o Guto Ferreira. Acabou caindo fora nas quartas do Paranaense, nem chegou na decisão, mas manteve o treinador. Então, na tela da Band, domingo, 4 da tarde, Série B do Campeonato Brasileiro. E o Pretzel, é o seguinte... Avaí e Santos, quem vence esse jogo? Avaí e Santos 1-1. Será? Eu acho que o Santos vence, hein? O Avaí perdeu o primeiro jogo, né? Pro Operário de Ponta Grossa. 1-0 em Ponta Grossa. O técnico é o Eduardo Barroca. Eu tava pensando aqui, antes de começar a Série B, em afirmar que o Santos
vai ser campeão invicto da Série B, mas acho que eu exagerei um pouco também. Eu acho que tu viu o primeiro tempo contra o Paysandu, eu acho que tu mudou de ideia, né? Antes de começar, eu tava quase, eu vou dar uma lacrada aí, como dizem, né? Vou dar uma lacrada e vou mandar que o Santos vai ser campeão invicto da Série B, mas acho que é um pouco demais, Eu acho que o Santos vai ser campeão da Série B, isso é fato, é verdade. Mas invicto não, acho que o Santos vai perder um outro jogo aí no meio do caminho, mas vai voltar à Série A em 2025. O Santos vai retornar à Série A em 2025, isso eu tenho quase que certeza. Convicção, não, quase certeza, eu tenho convicção que o Santos retorna. E pra você é convicto ou tem dúvidas ainda, Pretzel? Não, eu tenho convicção que volta, mas não com essa facilidade apontada aí por vários, como tu, como Capelanes, como Ulisses Costa. Eu acho que não vai ser essa barbada toda, não. Eu acho que o Santos vai subir, vai chegar em terceiro ou quarto. Acho que não será campeão. Deixa eu só fazer um convite para os nossos ouvintes que estão com a gente na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai encerrar a nossa live agora, mas você pode continuar com a gente pelas ondas do rádio, em qualquer canto do país aí, pela sua emissora que retransmite a Rádio Bandeirantes, em São Paulo nos nossos canais tradicionais, não é? O FM 90,9, o AM 840 e agora a nova faixa estendida, 86,3 MHz. Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nessa live aqui, desde o início, não é, da transmissão, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, mas agora a gente encerra a live e seguimos pelas ondas do rádio. Valeu, Alexandre Marques, o Ale que tocou na nossa live no YouTube aqui, muito obrigado, Ale Marques, grande Ale, vamos juntos aí pelas ondas do rádio agora, muito obrigado. 7 minutos desta sexta-feira, coisa linda! Coisa linda! Boa, ela chegou, a sexta-feira, coisa linda, sempre chega aí pra deixar muito melhor aí o seu dia. E vamos juntos também, não é? Ô, Pretzel, vai dar uma reabastecida no conteúdo, vai botar um conteúdo pra dentro aí, porque hoje tem muito mais. Tem Avaí e Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro e nós voltamos ao longo da programação, você volta aí ao longo da nossa programação, tá bom, Pretzel? Meu caro Capri, sempre uma honra, viu? Adoro o que eu faço, eu amo rádio, estamos sempre juntos, meu caro. Foi uma honra e uma satisfação mais uma vez. E nesta sexta, Avaí Santos, hein? Segunda rodada da Série B, jogo importantíssimo pro Santos e, é claro, a Rádio Bandeirantes acompanhando tudo, Capri. Um abração, bom descanso para todo mundo. O senhor que está agora em tudo quanto é lugar, aí o senhor vai estar além da Rádio Bandeirantes hoje, não é? No comando do concentração, do apito final, no intervalo Inteligente Bandeirantes. Onde mais o senhor estará nessa sexta-feira aí? Só aqui. Nessa sexta-feira, só aqui. Aliás, a partir do dia 6, não é, Pretzel? Dia 6 de maio... Isso. Alexandre Pretzel estará diariamente na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, porque é muito conteúdo, ele precisa destilar um pouco do conteúdo lá para Porto Alegre também, mas Alexandre Pretzel estará diária, de segunda a sexta, com os companheiros da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, debatendo, analisando e distribuindo conteúdo também para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, de onde o senhor veio para cá, não é, Pretzel? Não, sem dúvida, uma honra e uma satisfação. Eu amo o que eu faço, né? E trabalhei muitos anos na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nunca deixei de ouvi-los e tenho grandes amigos, grandes colegas e vai ser inenarrável, uma honra e satisfação trabalhar para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre também. Pelo menos segunda a sexta, né, meu caro Capri? Muito obrigado pela confiança, viu? De que horas a que horas, Pretzel? Meio-dia às 2, né? Meio-dia às 2. Já que você anunciou, né? Aí tá tudo certo agora, né? Claro, e com maior honra, Pretzel estará lá na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que é a origem dele, né? A origem foi da Bandeirantes de Porto Alegre que o Pretzel veio depois para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então, boa sorte, sucesso sempre e também nesse novo espaço aí, viu, Pretzel? Até lá, tá bom? Você é um monstro, Capri. Você é um grande amigo, grande irmão. Obrigado pela confiança de sempre, né? Quando tem pênalti, hein? Eu sou obrigado a informar, né, cara? Pênalti pro Inter, né? Obrigado a informar. Pênalti pro Inter? Isso, 5. Você vai narrar. 5 do segundo tempo. Pera aí que você vai narrar esse pênalti aí. Se prepara aí. Você vai narrar esse pênalti agora do Internacional, podendo abrir 2-0
nesse jogo da Libertadores. Vamos lá que agora é com você. Vai lá, Pretzel, relembra os seus momentos épicos de narrador. Vai lá. Lá vem Borré, pode ser o primeiro gol do colombiano. Ele já errou um pênalti contra o Palmeiras na semana passada. Expectativa gigante lá em Manta, no Equador. O Inter vence o Delfim por 1-0, gol marcado pelo atacante Wesley na primeira etapa. Atenção, o árbitro vai autorizar o colombiano Borré, que custou uma grana. Pintou como grande reforço. Partiu pra bola, bateu e é gol! Gol do Internacional Borré. Rafael Borré, contratado. Veio do Eintracht Frankfurt. Estava emprestado ao Werder Bremen. Jogador de seleção colombiana. Jogador do River Plate. Jogador mundialista. Rafael Borré tira 1 tonelada das costas e marca o primeiro gol com a camisa do Internacional, batendo um pênalti fortíssimo no ângulo direito do goleiro do time do Delfim. O Inter abre 2-0 no placar e vai, pelo menos, voltando a ficar interessante na classificação, chegando a 5 pontos na Copa Sul-Americana. Bruno Puzóvio. Que isso, que honra. Espetacular, Alexandre Pretzel também narrando. Não dá comentando, espaço. apresentando, Se narrando. der espaço aí, vai ser uma concorrência forte, não vai, o Capri? É brincadeira, hein, Pretzel? Você não para, Pretzel. O senhor tá em todas as frentes, Pretzel. O rádio é maravilhoso, né, cara? Eu amo o rádio. O rádio é um espetáculo. Só não assinei a ata lá da invenção lá, mas sabe, eu amo o rádio, viu? Eu amo o rádio. Ô, Pretzel, tô vendo aqui, rapaz, Gol! Nossa senhora. De novo? Gol do Delfim, cara, 1 minuto depois. Que coisa, velho. É mesmo? É mesmo. Gol do Delfim. Diminuiu aí o Delfim? Diminuiu o Delfim 1, Inter 2. Que loucura, cara. 1 minuto depois do segundo gol do Inter. Nossa. Gol de Luiz Castro. Luiz Castro, tá aí, portanto, Luiz Castro, o autor do gol do Delfim. A informação. Um chute diagonal no canto esquerdo do Rocher. Deixa eu ver se o Rocher falhou. Cruzamento na área. Não dá pra tomar um gol desses, cara. Deixa eu ver. Perde a bola o jogador do Inter. Não, um chute cruzado na diagonal, sem chance pro Rocher. Mérito total do jogador do Delfim. Pegou a bola e bateu muito bem no canto esquerdo. Ô, Pretzel, tô vendo aqui o Instagram do Thiago Salazar, nosso companheiro jornalista lá da Gazeta Esportiva, não é? E o Salazar acabou de publicar aqui que a Gaviões da Fiel esteve mais uma vez reunida hoje com Augusto Melo lá no Parque São Jorge. Foi cobrar lá do Augusto Melo algumas questões administrativas. E eu não sei não, mas quem é que vai salvar o Corinthians, Pretzel? Que coisa, hein? De novo, hoje de novo. Não é mais fácil, então, como você diz, aí botar um representante da Gaviões lá? Põe lá o representante lá. Tu e o Capelão, eles me chamaram de louco, aos poucos eles foram concordando comigo. Porque tem que institucionalizar isso aí, certo? Acaba logo com essa brincadeira. Trata isso como algo normal. Bota no gabinete da presidência. Assessor da presidência. Um indicado pela Gaviões da Fiel. Ponto final. Acabou. O cara vai saber tudo que tá acontecendo lá dentro. Agora fica... E o Salazar, ele elencou aqui os pontos que a torcida foi lá tratar com Augusto Melo e o Sérgio Moro, o diretor de marketing. Olha só, Pretzel. Gestão da equipe administrativa. Que barbaridade. Medidas que serão tomadas para desvios de condutas dos dirigentes, enfatizando o caso do diretor de futebol Rubens Gomes. Outro ponto. Gestão financeira do clube e, em especial, do departamento de futebol. Mais um ponto. Planejamento da direção de futebol para a temporada de 2024. E o último aqui, avaliação do desempenho do elenco. Isso é brincadeira. Eles foram lá discutir o desempenho do elenco. É uma vergonha isso aí. O Corinthians não cansa de passar vergonha diariamente. E vai todo mundo me dar razão dessa sugestão que eu dei há 3 anos. Põe um membro, a Gaviões da Fiel indica um membro para ser assessor do presidente, qualquer presidente que for. Quando o presidente é eleito no Corinthians, a Gaviões indica um membro para ser assessor do presidente. Pronto. Institucionaliza a parceria, certo? Não fica nessa bobagem aí de abrir o clube para 3 ou 4 se reunirem, apontar o dedo na cara de jogador. Chega. Trata isso como algo normal.
Não, o negócio, olha, é assustador. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Claro que não. E eu vou te fazer uma revelação, se tu me dor permite. no coração, porque o Corinthians não pode estar nas mãos. Não pode. Já estava nas mãos de gente que enfiou o time numa dívida impagável. Né? Aí você falou, bom, essa gente não pode continuar no Corinthians, porque se continuar vai fechar, vai falir de uma vez por todas. Tem que precisar de gente nova. Aí chega gente nova abre o clube para a torcida. A torcida, gente, tem que torcer, fazer o papel maravilhoso na arquibancada. Toda semana tem reunião com o presidente. Não vai dar certo, Pretzel. Claro que não vai dar certo. Agora, eu vou te fazer uma revelação. Você sabe que nós temos o Concentração de domingo, do meio-dia às 13h30, perfeito? E vai ser antes do jogo do Corinthians contra o Fluminense, certo? Sim. Eu já fui atrás de muitos corintianos para dar entrevistas, para falar do momento do Corinthians, e ninguém quer se pronunciar. Tá todo mundo fugindo. O silêncio realmente constrangedor. A gente escuta uma série de coisas aí, até pedido de impeachment do Augusto Melo, mas a que ponto chegamos, hein, meu caro Capriotti? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, cara. Hoje essa informação é de que pode haver um pedido de impeachment. Mas o que é isso? Pô, rapaz, deixe o Corinthians em paz do ponto de vista administrativo. Os caras que saíram não querem largar o osso, ficam enchendo o saco, o saco. É uma vergonha, vergonha. O Duílio Monteiro Alves hoje teve a coragem de dizer que o Augusto Melo é o pior presidente da história do Corinthians. E ele, cara? E ele não olha pra gestão dele, cara. Gente, olha, é impressionante. Coitado do Corinthians. Coitado do Corinthians. Os caras amam o poder, não amam o Corinthians. É isso. Eles amam o poder. Todos eles amam o poder, não amam o Corinthians. E explica muito esse momento do Corinthians, né? Os dirigentes que passaram, os que estão lá. É impressionante. E aí tem agora, não é? Essa guerra política. A gestão passada deixou essa dívida bilionária. A atual gestão já tem aí coisa pendurada com o patrocinador da camisa. Já estão. Esse é o grande ponto hoje da atual gestão. Da comissão que foi paga do patrocinador o Vai de Bet, não é? Que é o patrocinador master agora do Corinthians. Assinou esse contrato milionário. E uma empresa que intermediou o negócio levou uma comissão de 25 milhões de reais. E é esse negócio aí que já está na mira dos dirigentes do Corinthians, dos conselheiros. Porque pode ser aí, não é? Se não explicarem corretamente essa comissão, um problema para o Augusto Melo. Então, eu não sei. O Corinthians não tem paz, né? O Corinthians não tem paz. É um negócio impressionante. Tá bom, Pretzel. Até logo mais, hein? Que coisa, hein, Capri? Que ponto chegamos. Mas as nossas teses, elas estão se confirmando, né? O Augusto Melo, se chegar ao final do mandato, olha o que eu tô dizendo, né? Olha o que eu tô dizendo, porque as conspirações são muito grandes. Eu conversei com o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, pedi a ele a entrevista para domingo, para que a gente faça uma atualização das coisas, sem pressão. Eu acho que é importante alguém do Corinthians se pronunciar. O silêncio do Corinthians depois do fatídico jogo de terça-feira, que foi a pior atuação do Corinthians no ano, é um silêncio constrangedor, Capri. É um silêncio constrangedor. Ninguém da diretoria saiu em defesa do Cássio. Uma vergonha. Uma vergonha. Onde é que está o Fabinho Soldado? Onde é que está o Rubens Gomes? Mas não manda mais nada. Sim, então não fica lá. Um abraço para ele, até tá se recuperando de dengue, né? Um abraço pro Rubão. Mas ainda assim, né, Capri? Ninguém saiu em defesa do Cássio. Ninguém. O Cássio é uma bandeira da história do Corinthians. Dizer que a má fase do Corinthians se resume ao Cássio é uma vergonha também. Uma vergonha. Minimizar um negócio absurdo. Então, assim, é de lamentar a situação do Corinthians. Lamentar. E acho que o presidente deveria se pronunciar. E outra, o Antônio Oliveira não podia dar entrevista depois do jogo, perfeito? Por que não convocar uma entrevista para amanhã do Antônio Oliveira, cara? Antes do jogo contra o Fluminense. Marca uma entrevista para o CT, qual é o problema? Nem isso. Aquela transparência que a gente esperava não acontece. O Corinthians está virando mais do mesmo, está repetindo os mesmos erros da gestão anterior, com um pouquinho mais de responsabilidade. Uma pena ver o Corinthians nessa situação, Capri. Uma pena mesmo. Triste demais. Vamos ver se melhora. Valeu, Pretzel! Um abração.
Sempre Até uma logo honra. mais. Muito obrigado. 19 minutos, 20 minutos. Pulou o reloginho aqui, 20 minutos da sexta-feira. Já voltamos aqui com o apito final da Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Graças à Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com 2 espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Percorri vários estados e cidades com a campanha Mulher, Tome Partido, que inspirou milhares pelo Brasil, mostrando que as mulheres estão prontas para mais. As eleições serão em outubro e você, brasileira, pode ser parte dessa onda transformadora de mulheres conservadoras na política, fazendo a diferença na sua cidade. Mulher, Tome Partido, por você, por sua família, pelo Brasil. Felice ao Republicanos. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Dia 4 de maio, o campeão mundial Alexandre Pantoja defende o cinturão dos pesos mosca contra o australiano Steve Erceg, que vem de 11 vitórias consecutivas. I'm the champion right here. Além do retorno do Rei do Rio, José Aldo volta ao octógono para enfrentar o norte-americano Jonathan Martinez. Essas e outras lutas esperam por você no UFC 301. Compre já seu ingresso em ufc.com.br/Rio. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O Teatro Sabesp Frei Caneca apresenta, dia 1º de maio, o Show do Bita. Dias 1 e 5 de maio, cada um com seus problema. Dia 2 de maio, Padre Alessandro Campos. Dia 3 de maio, Márcio Donato e Di Lopes no show Série B. Dia 4 de maio, As Aventuras de Mike. E dia 10 de maio, Marcelo Marrom. O teatro que você ama agora é Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos em uhu.com. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Já estamos de volta e para dar aquela conferida no placar com o Bruno Puzóvio, jogos encerrados e o Inter que está em andamento ainda, Puzóvio. Exatamente, Capri. 2 jogos pela Sul-Americana, bola rolando, os jogos começaram às 11 horas da noite, 20 minutos do segundo tempo. O Delfim está perdendo para o Internacional por 2-1 dentro de casa com gols de Wesley e Borré, que o nosso mestre Alexandre Pretzel narrou aqui pra gente. E o Independiente Medellín da Colômbia está vencendo o Defensa e Justiça por 2-0. Dá uma passadinha aqui pelos jogos que já foram encerrados, Capri? Vamos, claro, pode passar o placar completo aí, vamos lá. Pela Libertadores, no Chile, o Tajeres fora de casa venceu o Cobresal por 2-0, ambos do grupo B do São Paulo e do Barcelona de Guayaquil. No Paraguai, o Cerro Porteño empatou com o Fluminense por 0-0
E o Palestino do Chile venceu o Milionários da Colômbia por 3-1. Pela Copa Sul-Americana, o Lanús venceu o Metropolitanos da Venezuela por 2-0 fora de casa. No Paraguai, Racing e Racing do Uruguai empataram por 2-2. E na Bolívia, o Always Ready ganhou do César Vallejo do Peru por 2-0. E também podemos destacar aqui a gigante vitória do Fortaleza, que goleou o Boca Juniors por 4-2 com 2 gols de Lucero e 2 de Iago Pikachu, Capri. Gigante mesmo, grande vitória do Fortaleza. Valeu, Bruno, até logo mais aí. Hoje tem mais, hein? Tem o Santos na Série B. Tchau, Bruno. Valeu, Capri, um abraço, bom descanso. Muito obrigado. Ailton Dias, já estamos com o Ailton aí na mesa de som. Rafa Palmeira. Rafael, o Ailton tá de ferro. Rafael Palmeira. Exatamente. Grande Rafa, vai envarar essa madrugada de sexta-feira, coisa linda. E bom trabalho, viu, Rafa? Boa sequência aí pra você. Valeu, Capri, boa noite. Muito obrigado. Tá aí o Rafael Palmeira, que vai na madrugada dessa sexta-feira, coisa linda, e até de manhãzinha. Já tem o pulo do gato, hein? Daqui a pouquinho o gatinho tá chegando. Logo mais. Aí. Já, Rafa. Daqui a pouquinho você vai soltar o gatinho aí pra acordar o povo todo aí do Brasil e do mundo todo aí. O gatinho do pulo do gato já vai chegar na programação da Bandeirantes. E eu volto mais tarde na nossa programação, falando mais esporte, falando mais do fim de semana que está chegando. Série B hoje com o Santos, contra o Avaí, 8 da noite na Ressacada, e fim de semana de Brasileirão na Bandeirantes, e a gente fala disso ao longo da nossa programação. Caiame Martins na Central Técnica Bandeirantes, muito obrigado a todos vocês que estiveram em mais essa noite de futebol, de Libertadores da América e da vitória do São Paulo sobre o Barcelona de Guayaquil por 2-0 na estreia do técnico Luiz Zubeldia. Ô Rafa, pra gente fechar o apito final, os 2 gols do Tricolor na narração do Ulisses Costa. E eu deixo para vocês todos uma excelente sexta, para quem está trabalhando aí um bom trabalho, para quem vai descansar um bom descanso. Tchau São Paulo, tchau Brasil. Arthur vem na pinta, tenta o drible em cima da marcação, domina novamente, vai pro drible. André Silva escapou, soltou na esquerda pra Ferreira, lançamento forte. Ele chegou, dominou, linha lateral da grande área, vem Tricolor, capricha Tricolor. Ferreira dominou, cruzou no boca do gol, olha o gol! Calério de cabeça! São Paulo em Guayaquil, Caleri, numa jogada espetacular, começou com o Igor Vinícius, deu para André Silva ganhou do primeiro, escapou da marcação e abriu em velocidade no campo de defesa, próxima linha de vídeo gramado, soltou para Ferreirinha, o Ferreira dominou, balança em frente ao marcador, ergueu a cabeça, o Caleri entrou, pediu, segunda trave, ele cruzou, o Caleri antecipa no meio da pequena área, meteu no fundo da rede, gol do São Paulo, gol do tri da Libertadores, gol do tri do mundo, gol do São Paulo, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, gol, emoção maior do futebol e de novo essa emoção que você proporciona, essa torcida espetacular do São Paulo, a torcida que sempre lota e quebra recorde de público no Morumbi. São Paulo, Caleri, cruzamento do Ferreirinha, 1 São Paulo 0 pro time do Barcelona. O detalhe do gol é teu de Zayn do Vale. Para marcar o 11º gol dele na história da Libertadores, o segundo nessa edição, Jonathan Caleri, no que melhor sabe fazer na jogada aérea. E que escapada ainda no campo de defesa do André Silva, que fez a abertura de bola para o Ferreirinha, cruzamento no capricho. E Jonathan Caleri, sempre ele, entre 2 marcadores, sobe mais alto, abre o placar para o São Paulo, enquanto o VAR, por protocolo, checa o gol do tricolor paulista. Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, vem o goleirão, tira. A bola domina pela esquerda, vai pintar, Alisson bateu! São Paulo no jogo, Alisson! O levantamento vem na cobrança.
cobrança de escanteio do Igor Vinícius. O zagueiro tirou, o goleirão saiu socando, a bola sobrou pra ele. Ao invés dele bater, ele dominou, entrou na área, girou, bateu de perna esquerda. Uma paulada na diagonal no fundo da rede. Alisson pra fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Alisson, que você proporciona a torcida do Tricolor, a torcida tricampeã da Libertadores. O detalhe do gol é teu de Zaí do Vale. Num lance que parecia que não daria em nada, após o cruzamento do Igor Vinícius do escanteio, o corte da defesa pra cima, e aí o goleirão Burray tentou fazer o corte por ali, não saiu direito do gol, a bola acaba sobrando pro Alisson, ele passa com facilidade pelo Trindade, arrisca o chute no bote do Ramírez, com força, mais um do São Paulo em Guayaquil, o segundo, Tricolor 2, Barcelona 0. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Corpos das 9 pessoas encontradas mortas em barco à deriva no litoral do Pará são enterrados. Até o momento, nenhuma vítima foi identificada, mas a polícia acredita que seja de Mali e da Mauritânia, na África. Você fica agora com o programa Ponto a Ponto, entrevistado o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o professor da USP, Pier Paolo Bottini, temos o prazer de entrevistar o economista Guilherme Mello, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para falar desse pacotaço de crédito baixado pelo presidente Lula, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério das Micro e Pequenas Empresas, para tentar atender a uma ideia que se diz que é uma ideia fixa do presidente Lula, que é a abertura de crédito para tentar fazer a economia rodar mais rápido. Guilherme, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. E eu queria que a gente hoje explicasse, tentasse explicar, aprofundar um pouquinho essas medidas, o que são esses 4 eixos do pacote. Eu acho que a gente podia começar pelo desenrola para as pequenas empresas, tá certo? Que é um programa de renegociação de dívidas e de abertura de novas linhas de crédito. A renegociação, eu queria entender o que tem de novo, porque hoje, antes dessa MP, dessa medida provisória, desse programa, já existia a possibilidade de renegociação de dívidas, de parcelamento de dívidas. O que muda? O que tem de novo na prática para o microempreendedor e o microempresário? Eu acho que essa é uma boa pergunta, Mônica, porque nós temos aqui algumas novidades para anunciar para o pequeno empresário. Em primeiro lugar, um empresário que havia
tomado crédito no Pronamp. Pronamp é um programa que foi criado durante a pandemia para ampliar o acesso a crédito aos pequenos empresários. Só que quando ele foi criado, a taxa de juros era próxima a 2% ao mês, né? A taxa Selic, 2% ao ano, desculpe. E hoje ela está acima de 10%, ela chegou a ficar em 13,75%. Então, muitos empresários tomaram esse crédito e depois tiveram dificuldade de pagar, ficaram inadimplentes. O Pronamp, ele não permitia que as dívidas que haviam ficado inadimplentes e haviam sido honradas pelo banco junto ao fundo garantidor pudessem ser renegociadas. Então, havia uma vedação de renegociação. O que nós estamos fazendo aqui, em primeiro lugar, é abrir a possibilidade de que as dívidas em atraso, as dívidas inadimplidas, possam ser renegociadas no âmbito do Pronamp. Mas nós estamos fazendo algumas coisas a mais, algumas novidades. Nós estamos também dando um incentivo para os bancos serem mais ousados e agressivos nessas renegociações. E aqui a gente não está falando só de dívidas do Pronamp. Todas as dívidas das empresas com os bancos, de empresas até 4,8 milhões de faturamento, com os bancos, poderão ser renegociadas com esse incentivo público. Esse incentivo é um incentivo muito parecido, muito similar com o que a gente usou no faixa 2 do Desenrola Pessoa Física. É, na verdade, um crédito tributário que o banco tem junto ao Banco Central, que ele não pode utilizar, e nós estamos liberando a possibilidade de utilização desse crédito presumido à medida que o banco for renegociando as suas dívidas. Então, é um incentivo que amplia assim, o capital do banco, dá a possibilidade do banco oferecer mais crédito à medida que ele renegocie as suas dívidas inadimplidas. Então, nós esperamos que com isso, assim como lá no faixa 2 do Desenrola, nós vimos grandes descontos, inclusive foi um momento do Desenrola que ele rodou muito bem, né, que teve muita adesão e que os bancos ofereceram grandes descontos, que nós vejamos isso novamente agora com as micro e pequenas empresas, em MEIs também. Por fim, nós estamos criando um novo programa, que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar dele, que é o Procred 360, e esse novo programa é um programa destinado para empresas que tenham até 360 mil de faturamento, né? Esse novo programa, ele também terá um incentivo para quem renegociar mais dívidas no Desenrola. Ou seja, aqueles bancos que forem mais agressivos, oferecendo descontos maiores, melhores condições de renegociação e conseguirem renegociar uma parcela maior das dívidas no âmbito do Desenrola Pequenas Empresas, Pequenos Negócios, terão mais acesso a esse programa Procred e poderão emprestar mais. Então, é um conjunto de incentivos combinados que nós acreditamos que vai dar um resultado muito importante na renegociação de dívida desses empresários. Guilherme, minha pergunta é justamente sobre a repercussão desses programas. Como é que foi a adesão a esses programas? Ela foi dentro do esperado? Ela foi abaixo do esperado? E o que isso representa para o sistema de crédito, né? A gente às vezes fala de crédito desses programas, mas para além de resolver a vida do cidadão, você também melhora muito o cenário da economia. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a adesão, se ela foi a adesão esperada ou não, e o que vocês esperam do ponto de vista